Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar,
Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa tarde para você. Agora 3 da tarde mais 35 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, abrindo por aqui a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Jornada pré-derby. Você já vê aqui do meu lado, aqui ó. Isso, ó. Você já vê aqui os símbolos, né, de duas equipes centenárias. Derby que esse ano está completando 113 anos. É o quarto clássico mais antigo do país. Pois é, quanta história, né? Ponte Preta e Guarani, Guarani Ponte, o jogo Ponte Preta e Guarani, porque o mando é na macaca. Estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar às 5 da tarde e você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior com a narração do Marcelo Corsato, os comentários do Daniel Rinaldi e as reportagens do Pedro Lino. Estarei aqui na abertura dos trabalhos, também no intervalo do jogo e no fim de jogo para falar do derby número 210. Está no ar a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 32423125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, hein, meus amigos, minhas amigas. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição e placar ao vivo futebol interior mais completo. Com a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Hoje, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior a cargo de Felipe Marques. Conosco também a Rádio Flor de Lótus Web e a Rádio Valinhos FM. Valinhos FM entrando com a gente por volta de 4h15. A Flor de Lótus meia hora antes. 4h30 da tarde estaremos com as nossas parceiras. Estamos no YouTube Futebol Interior. Estamos no canal de áudio pelo site futebolinterior.com.br/rádio. Alexa, também tem Rádio Futebol Interior. Alexa, Rádio Futebol Interior. Pronto, a Alexa vai colocar o nosso som aí para você no Radiosnet, no Tudo Rádios e no TuneIn. Tudo isso para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Agora 3 da tarde mais 38 minutos. 3h38. Lembrando que os portões do Majestoso foram abertos às 3 horas da tarde. A última parcial que a Ponte Preta havia colocado de 13 mil ingressos. Vamos ver se isso vai se consolidar na prática. O que nesses grupos de ponte pretanos, né, eu estou em alguns, o que eu vi de gente querendo comprar ingresso e gente querendo vender ingresso que havia comprado, meu Deus, mas espero que tenha dado tudo certo para quem quis comprar e para quem quis vender. Mas é isso, minha gente, meus amigos, minhas amigas, está chegando a hora, 5 da tarde, vai acontecer o derby número 210, mais uma página que será virada no futebol brasileiro e será contada aqui nos canais Futebol Interior. Tem muita coisa boa para a gente falar aqui. Vou interagir com você, torcedor da Ponte. Vamos interagir com você também, torcedor do Guarani. Com você que gosta de futebol. Teremos convidados dos dois lados. Os dois técnicos vão passar por aqui. Teremos também um quiz. É isso mesmo, aquele joguinho de perguntas e respostas para você, torcedor ligado, com a Luísa Matias, viu? Que produziu aí um quiz bem bacana e você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior com um torcedor da Ponte contra um torcedor do Guarani. Vamos lá, 3 da tarde, 39 minutos. Depois de tudo isso, vamos girar os destaques dessa nossa grande jornada esportiva.
É isso, pelo menos é o que espera o torcedor Ponte Pretano, né? Que a Ponte Preta vá para campo para mostrar o seu valor e para trazer o primeiro destaque da Macaca, que enfrenta o Guarani daqui a pouquinho às 5 horas da tarde. Eu trago ele, o nosso repórter. Repórter Pedro Lino. E aí, Pedro Lino, seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Mais um derby, né? O derby número 210. O que você destaca da Ponte? Boa tarde. Muito boa tarde, Carlos Corsato. Boa tarde, Felipe Marques. Boa tarde, amigos da transmissão de Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta. Antes do destaque, Corsato, vou passar do derby aqui. São 71 vitórias do Guarani, 68 vitórias da Ponte, 69 empates. Já sobre a Ponte Preta, a dúvida fica sobre Everton Brito e Jean Dias. Ontem eu estive no treino da Ponte Preta na parte da manhã. O Jean Dias não treinou, então muito provavelmente ele ficará de fora desse derby 210. O Everton Brito estava no gramado. É muito provável também que ele ou fique no banco de reservas ou comece como no time titular. Aí vai depender do técnico Alberto Valentim. A Ponte Preta, no Brasileirão da Série C, é a segunda colocada com 26 pontos ganhos. O líder é o Caxias, que tem 30 pontos. Esse Pedro Lino trazendo aqui o destaque da Ponte, o destaque da Macaca, que joga daqui a pouquinho contra a equipe do Guarani. E essa é uma curiosidade, né? Desses 210 jogos, né? Foram até agora 209, né? Até agora foram 71 jogos no campo do Guarani, ou seja, no Brinco de Ouro da Princesa. E hoje vamos completar o jogo de número 71 também no estádio Moisés Lucarelli, ou seja, 142 jogos. O restante, 68 partidas aconteceram em estádios alternativos, diferentes, né? Por exemplo, tivemos jogo no Pacaembu, tivemos derby no Pacaembu, tivemos vários derbys também no Mogiana. O Guarani também, antes do Brinco de Ouro, né, no começo do século 20, ele também tinha um outro estádio, né? E também alguns jogos foram nesse estádio. Então hoje vamos empatar em número de derbys no Majestoso e no Brinco, 71 para cada lado. Agora solta o hino do Guarani aí, viu, Felipe Marques? Porque eu quero o destaque do Bugre. O que é que você destaca do bravo Bugre Campineiro? Fala, Pedro Lino. Corsato, o destaque do Bugre é o Matheus Costa, que estreia hoje no derby, só que ele já tem uma dor de cabeça. A dúvida no Guarani é se Alan Santos, o zagueiro, joga ou não. Se ele não jogar, muito provavelmente será o Diogo Silva e o Rafael Rodrigues na zaga do Guarani. O Guarani, no Brasileirão da Série C, está na 12ª colocação, com 16 pontos ganhos, e também fez treino aberto ontem no período da tarde, lá pelas 4h30 da tarde, e a torcida bugrina esteve presente para dar aquela última força pro time, né? Pro derby 210, já que joga fora de casa, joga no estádio Moisés Lucarelli. Tá certo, tá aí o Pedro Lino trazendo o destaque do Guarani. Guarani que joga daqui a pouco contra a Ponte, 5 da tarde. Guarani que precisa vencer, né? Guarani precisa ganhar, são 5 partidas que restam aí pro Guarani. E o Guarani está fora do G8, inclusive a 4 pontos. O Guarani, mesmo que vença a Ponte Preta hoje, ele não vai entrar nesse G8. Eis o problema pro Guarani. Além do clássico, além do derby, né, tem que vencer aí para poder ficar próximo de novo desse grupo dos 8. O Guarani que estreia técnico, o Pedro Lino falou aí, Matheus Costa é o novo treinador do Guarani. O Marcelo Fernandes foi demitido depois da derrota para a equipe do Náutico. Bom, 3 da tarde mais 44 minutos, 3h44. Bom, deixa eu rapidamente aqui trazer a classificação e aí a gente vai para o primeiro intervalo dessa jornada esportiva. Caxias é líder com 30 pontos ganhos. Ponte Preta, 26 pontos ganhos, é a segunda colocada. Mesmo número de pontos do Londrina, que também tem 26. O Náutico é o quarto colocado, tem 23. Deixa eu ver aqui. Mesmo que a Ponte perca hoje, a Ponte não vai perder a terceira colocação. Ela perde a segunda colocação caso o Londrina, se a Ponte perder, se o Londrina empatar, ele passa a Ponte Preta, né? Se o Londrina vencer, também passa a Ponte, se a Ponte empatar.
Agora, se Ponte e Londrina perderem na rodada, a Ponte ainda fica na segunda colocação. O Náutico é o quarto com 23, São Bernardo quinto também 23. O Brusque é o sexto, tem 21. O Ipiranga, esse time do Matheus Costa, até aqui, o Ipiranga chegou a 21 pontos, que todos conquistados pelo Matheus Costa, tá? Inclusive, o Ipiranga venceu a Ponte Preta aqui no Majestoso, né? O Ipiranga é o sétimo colocado, 21. O Floresta é o oitavo com 20. Os 8 primeiros colocados nesse momento. CSA é o primeiro fora aqui do G8, é o nono colocado, 18. O Ituano é o 10º, 17. O Botafogo da Paraíba é o 11º, 16. E só aí aparece o Guarani, 12º colocado, também 16 pontos. O Maringá, que dispensou o seu técnico, é o 13º com 16. O Anápolis é o 14º com 16. O Anápolis vem de 2 vitórias seguidas, hein? Subiu muito na classificação. O ABC é o 15º, 16. O Figueirense é o 16º colocado, tem 15 pontos ganhos. No Z4 da competição, o Itabaiana de Gilson Kleina tem 14 pontos na 17ª colocação. O Confiança, que vem na 18ª colocação com 14 pontos. Um detalhe, hein? O Confiança não perde há 5 jogos. Só que são 4 empates e 1 vitória. Tá lá ainda na 18ª colocação. O Retrô é o 19º colocado, tem 13 pontos ganhos na competição. E o Tombense é o último colocado. O Tombense, ao contrário, não vence já há muitos jogos, né? São 8 jogos sem saber o que é vitória. A equipe do Tombense ocupando neste momento a posição de a última colocação, 20º colocado com 12 pontos. É bom a gente lembrar aqui que o Maringá é o time que há mais tempo não vence na competição. O Maringá está a 9 jogos sem saber o que é uma vitória neste Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, agora deixa eu trazer aqui a rodada, né? Além desse clássico, além do derby número 210 entre Ponte Preta e Guarani, teremos mais um jogo às 5 da tarde. CSA e Botafogo da Paraíba. Vamos acompanhar aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Às 19h30 hoje também jogam ABC e Figueirense. Amanhã, 16h30, a bola rola para 2 jogos. São Bernardo e Tombense, Maringá e Floresta. Amanhã às 7 horas, clássico lá em Caxias, Ipiranga e Caxias. Às 7 da noite também, clássico no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, clássico em Pernambuco, oh meu Deus, clássico em Pernambuco, Náutico e Retrô, 7 horas da noite. Na segunda-feira, às 4 da tarde, olha a hora desse jogo, 4 da tarde numa segunda-feira, tem Brusque e Itabaiana. Às 7h30 da noite, mais 2 partidas para fechar, Ituano e Londrina em Itu, Confiança e Anápolis. Em Sergipe, 15ª rodada da Série C deste Campeonato Brasileiro. É isso, estamos no YouTube, Futebol Interior. Deixa lá a sua mensagem, pode deixar o seu palpite, tem enquete, quem vence, Ponte, Guarani dá empate. Manda lá a sua mensagem, 3 da tarde, mais 48 minutos, antes do intervalo, chamado do Pedro Lino. Vai, Pedro. 2 coisas, esse jogo do Brusque é às 4, porque na segunda é aniversário da cidade. E as 2 equipes já estão no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, Ponte Preta e Guarani já chegaram no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar daqui a pouquinho, o jogo marcado para 5 horas da tarde. Rapaz, o que tem de vídeo, né? De gente em frente do estádio, tem muita gente na frente do estádio hoje, hein? Rapaz, tomara que seja uma festa bacana do futebol. 12 minutos para as 4 horas da tarde. Vamos para o primeiro intervalo aqui nesta abertura de jornada. Voltamos já com mais, hein? Para falar mais desse derby entre Ponte Preta e Guarani, o derby número 210. Não sai daí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato nessa abertura de jornada junto com o Pedro Lino, aqui nos canais Futebol Interior, pra gente falar muito de derby número 210, é aqui nos canais Futebol Interior, a bola vai rolar a partir das 5 horas da tarde, a transmissão será do Marcelo Corsato, são 37 votos até aqui na nossa enquete, rapaz, tudo isso de diferença? 76 Ponte Preta, 22 Guarani e o restante pro empate. Meu Deus. Maurício Roberto. Ô Maurício, obrigado, viu? Já foi passado aqui pra nossa técnica, né? Valeu. O Domingos Bergantin Júnior tá dizendo que o Guarani vai massacrar a macaca. O Paulo de Tarso tá com a gente aqui. Marcos João Carvalho, Ponte Preta, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O Jorge Domingues, vamos Ponte, bora vencer mais uma rodada, vamos buscar a liderança. O Comercial, 3-0 para macaca, fora show. Ô Comercial, um abraço, viu? Aliás, não sei se é um perfil aqui do Comercial, né? Mas o pessoal do Comercial é sempre muito solícito com a torcida da Ponte Preta. Obrigado por estar conosco, viu? Grande abraço para você, o Comercial, que faz uma ótima Copa Paulista, né? Esse ano de 2025, como sofreu aí o torcedor do Comercial nesta Série A3, né? Que fase, meu Deus do céu. Bora lá então. 3 da tarde mais 54 minutos, 3h54. O Everton Brito me parece mesmo que tá fora de combate, né? Vamos aguardar. É que no derby, né? A gente sabe, né? Tanto lá como cá, né? Existe muito blefe, né? Então, às vezes, por exemplo, nesses treinos abertos aí, os caras são loucos, mas loucos pra querem dar um tomé
como diz o outro, né? Passar a perna no adversário, para, claro, não entregar todas as informações para o adversário. Então, assim, a possibilidade do Everton Brito não jogar é grande, mas eu não cravo não, pode ser que ele apareça aí como titular. Ontem transmiti aqui ao lado do Pedro Lino o jogo do Guarani na Copa Paulista, mais uma derrota do Guarani, dessa vez ele perdeu para o 15 de Piracicaba pelo placar de 1-0, e o Ryuta Takahashi, o japonês, não foi relacionado para o time da Copa Paulista, né? Informações passadas aqui pelo Pedro Lino de que ele foi chamado para o elenco principal e está convocado para o derby. Será que ele entra como titular? Será? A gente também não sabe, né? Daqui a pouquinho, o jogo é às 5 horas da tarde, daqui a 5 minutos teremos com certeza as escalações oficiais para tirar todas essas dúvidas. Você já deixou aqui o seu like pra gente na nossa transmissão? Se não deixou, por gentileza, deixa lá o seu like, não vai te custar nada, tá bom? Você pode, se quiser também, deixar uma mensagem aqui no Superchat. A gente vai lendo aqui as mensagens gratuitamente, a gente vai lendo aqui na medida do possível, escolhendo as mensagens. Se você pagar, nossa produção aqui do Ponto diz que eu sou obrigado a ler. Então, você pagando, eu leio as mensagens com todo o carinho do mundo. Faltando 4 minutos para as 4 horas da tarde, para te contrair, né? O primeiro quadro aqui do nosso cardápio, né? O primeiro item do nosso cardápio hoje aqui nesse pré-derby é um quiz. É aquele jogo de perguntas e respostas. O Futebol Interior convocou, né? E convidou 2 torcedores. Um da Ponte e um do Guarani, que você vai saber agora quem são. E eles participaram de um quiz. Aí, se você puder, em casa, e quiser também, será que você também tem conhecimento do seu time? Você é torcedor da Ponte, você é torcedor do Guarani? Você pode responder também as perguntas. E o bacana é que quem errava, né, a pergunta, o adversário dava uma tortada na cara. Na verdade, chantilly, né? É como pegava um prato, pega um prato, coloca chantilly e esfrega na cara do outro. Foi bem legal, bem bacana. Foi conduzido pela nossa querida, nossa musa aqui dos canais Futebol Interior, a Luísa Matias, que só tem um defeito, mas fazer o quê, né? Nem todo mundo é perfeito, né, Luísa? Mas tá mandando muito bem aí, viu? Vamos então ver o trabalho produzido pela Luísa e pelo pessoal. Aliás, esse trabalho já tá no Instagram, já subimos no YouTube e agora você vai conferir ao vivo aqui nos canais Futebol Interior, um trabalho todo especial feito pela nossa apresentadora, a Luísa Matias. É com você, Luísa. Fala pra você acha que o derby é maior que o Grenal? Com certeza, com certeza. Fala, galera do Futebol Interior, tudo bem com vocês? Semana de derby, Campinas tá estranho, o clima tá tenso, amizades abaladas, não é mesmo? Semana de derby começou e o Futebol Interior vai descontrair com tudo isso, o Quarta na Cara especial derby. Trouxe aqui comigo, Bordão do Guarani, Gabriel, mais conhecido como Bordão do Guarani, né? Sempre. Fala bugrinada, fala outro time que não tem título, tamo junto. Começamos, né, gente? E o Lucão da Ponte. Fala, rapaziada, Lucão da Ponte aqui. Bora que bora ganhar mais um derby aqui agora no Futebol Interior e é isso, tamo junto. E ó, é o seguinte, quem ganhar vai ter um prêmio no final. E antes de começar o vídeo, eu vou deixar eles felizes, já que eles estão aqui gravando comigo e tal. Doce de leite pra vocês. Da nossa marca patrocinadora, Elzo 19. Gente, é muito gostoso. Ai, que delícia. Aqui. Eu também quero. Nem gosta de doce? Muito bom. Tô a pau, né? Eu sou um ladrão. Muito bom. Eu acho que depois que eu fechei esse patrocínio, eu vou engordar uns 20 quilos, facilmente. Gente, lembrando que um Ponte Pretano fez as perguntas do Guarani. Um Ponte Pretano fez as perguntas da Ponte. E um Bugrino do Guarani. Tá em ordem cronológica. Então não tá em mais difícil, mais fácil. Tá em ordem cronológica. Combinado? Vocês não querem tirar o ímpar ou ímpar? Pra gente ver o que vai começar? Par. Não, ímpar. Sexta-feira, à tarde, todo mundo tá mais...
Vai, pode vir. Vai, Bar. Deu o Guarani, né? E o Guarani quer começar ou quer que a Ponte Preta comece? Pode deixar eles começarem, né? Tá Deixa bom. eles começarem. Bora. Preparado, Lucão? Não. Bacana. Não. Já adianto que o chantilly está geladíssimo, porque estava na geladeira. Minhas espinhas. Que momento. Em 1969, a Ponte Preta conquistou acesso voltando à primeira divisão do Paulista. Quem era o treinador desse elenco? Zé Duarte? Resposta final? É. Ué, seria o Zé Duarte. Não. Qual é a sua resposta final? Não, Zé Duarte. Acertou. Ih, Guarani. Ponte 1, Guarani 0, hein? Desculpa, nação bugrina. Aqui não vai dar bom, não. O Guarani começou a disputar o Campeonato Brasileiro em 1973, num jogo 1-1 contra o Nacional, em Manaus. Quem marcou o primeiro gol do Guarani no Campeonato Brasileiro? Desculpa, nação bugrina. Foi o... Tô zoando. Piadinha. Puta, eu não faço a mínima ideia, então vou ter que tentar pegar um nome genérico. Foi o Jefferson, ponta esquerda. Foi o Flamarion. Puta, era fácil. Então... Será que o derby vai ser assim, né? Começamos na frente. Bora, Ponte Preta. Ai, meu Deus. A Ponte Preta voltou ao Campeonato Brasileiro através do acesso da Série B em 1997. Grande parte do campeonato, o treinador foi Pardal. Mas nos últimos jogos houveram mudanças na comissão técnica. Quem foi o novo treinador? Ídolo do Santos, Pepe. Ele acertou. Vamos lá. Vamos lá. 2-0 pra Ponte, pelo amor de Deus, vamos lá. O Guarani foi campeão brasileiro em 1978. Quem era o capitão do time? Zé Carlos. Quando me passaram as perguntas, falaram, essa pergunta foi uma pegadinha, porque todo mundo vai responder isso. Quando foi campeão ou quando na competição? O último jogo foi o Edson. Mas na competição toda foi o Zé Carlos. Puta, então agora a gente tem um embate aqui, porque a resposta tá Edson e ele deu essa resposta depois. Não, é que era no jogo do... É na final? É na Ah, eu não ouvi mesmo, não sei ligar. Mas na final foi o Edson. Não, gente, valeu, porque ele falou os dois capitões dos times e a pergunta está ambígua. Bora? Vamos lá. Na Copa do Mundo de 1978, dos 22 jogadores, 3 convocados eram da Ponte Preta. Quais eram esses jogadores? 78? 78. Oscar. Carlos. Carlos foi? Não, acho que não. Oscar. Eu sei que um Oscar. Carlos foi? Odirley. Não, Odirley. Vou chutar. Oscar, Carlos e Odirley, mas acho que não é não. Eu sei o Oscar, outros. Não lembro. Você quase! Você bateu na trave. Carlos, Oscar e Polozzi. Ah, Polozzi. Era só falar a zaga. Tá virado, hein? Tá virado. Protege a camisa. Guarani agora. Vamos lá. O Guarani teve em sua história... O Guarani teve em sua história vários jogadores convocados para a seleção brasileira. Mas somente um jogador disputou uma Copa do Mundo, tendo sido convocado jogando pelo Guarani. Então ele estava jogando e foi convocado. Ele disputou a Copa do Mundo. Quem foi esse jogador? Desculpa, nação bugrina, né? Mas não tem informação, não sou informado, mas isso aí foi o Careca. Não foi o Careca, né? Não foi o Careca. Foi o Júlio César. Foi o Júlio César, em 86. Puta, mano, você acertou o ano? Vamos validar essa também? Não. Não? Não vamos validar? Não? Não, né? Nossa. Aí eu achei que foi Fala na mão. Você queria. Aí eu achei que foi um pouco esculacho, foi na maldade. Puta, pior que esse aqui. A Ponte Preta foi vice-campeã paulista 7 vezes. Em 2018 foi uma delas. Pra quem perdeu a final?
Eu era pequenininho, tinha 4 anos, mas eu lembro. O Palmeiras. 1x0 pro Palmeiras no Majestoso e 5x0 no Palestra Itália. Mas acertou. Agora a mesma pegada do Guarani. O Guarani foi vice-campeão da 1 em 2012. Pra quem o Guarani perdeu o final? Foi campeão moral, né? Porque não tinha como ganhar do Santos do Neymar, né? Não tinha como ganhar do Santos do Neymar. A nossa final foi na semifinal, né? Última pergunta para o Ponte Preta. Na campanha do título do Campeonato Paulista da A2 de 2023, o grande destaque e artilheiro da Ponte Preta foi o atacante Gé. De que time ele saiu para vir para a Ponte Preta? Fácil demais. Itapirense. Bom, foi a última pergunta da Ponte. A Ponte já ganhou. Mas, eu já fazer a última pergunta. Eu acho que são direitos, né? Tem que ter esse direito dele responder as 5 perguntas. O Guarani foi campeão paulista da A2 em 2018. O treinador era Humberto Moser. Mas o grande destaque do time foi o goleiro. Qual é o nome desse goleiro? Repete o ano, por favor, desculpa. Confundi. 2018. Com o Humberto Moser, o goleiro foi o Bruno Brígido. Bom, é isso, gente. O resultado foi esse. A Ponte ganhou. Vamos deixar os palpites pro derby, então? É isso, tudo normal em Campinas. 4x3 aqui no futebol interior. Mas acho que no jogo normal vai ser 1x0 gol do Gé. Realmente tudo normal. Seguimos como campeão brasileiro, o maior vencedor do derby. E a gente vai manter a hegemonia. E vamos ganhar por... Cara, vamos no 1x0. 1x0 sofrido, mas vitorioso, que é normal pra gente. Gol de? O gol do Guarani vai ser... Eu queria muito que fosse do Ryuta, tá? Muito. Mas vai ser do Tigre, né? Não tem jeito. Bom, já que a Ponte ganhou, vai ganhar um macarrão do nosso patrocinador. Muito bom, por sinal, tá? Muito bom, Elzo19, gente. Tem aqui todas as informações aqui embaixo. Se vocês entrarem no nosso Instagram também tem. Muito bons produtos de extrema qualidade, direto de Minas. Um salve pra Minas Gerais. Coisas de Minas são muito gostosas. Só que também você vai ganhar uma camisa do Guarani. O Guarani mandou pra você, desse lado. O Guarani mandou pra você. A Ponte também mandou pra você, calma. Você vai buscar amanhã lá na lojinha deles, que eles vão te dar uma camisa. Já aproveitando e agradecendo o Guarani e a Ponte Preta por ajudarem a gente a fazer esse vídeo. Vence o melhor. É que vence quem merece mais, não é mesmo? Porque muitas vezes o melhor não vence, o pior vence. Assim vai indo. Um beijo, até o próximo vídeo. E se alguém deixar algum comentário maldoso, desrespeitoso ou sem noção, vocês vão ver o meu pior lado. Tchau! Tá aí então o trabalho da Luísa Matias. Muito bom. Ponte Preta venceu, né? Nesse quiz aí, deu uma caca. Agradecer o Lucão, que participou com a gente também, e o Gordão do Guarani, né, que também participou desse quiz. É bom para que os torcedores também conheçam um pouquinho mais, né? Eu costumo dizer que isso é bacana para o torcedor entender que Ponte Preta e Guarani, né? Eles não nasceram ontem, né? História, times com história e muita história no futebol. Deixa eu abraçar aqui o doutor Arthur Eugênio Matias, que lembra, né? Eu falei aqui dos jogos do Guarani e da Ponte Preta, jogos que aconteceram no Majestoso e no Brinco, né? Esse vai ser o jogo de número 142 nos dois estádios, metade no estádio da Ponte, metade no estádio do Guarani. A Ponte está igualando agora no Moisés Lucarelli, ou seja, outras 68 partidas aconteceram em estádios diferentes. Falei aqui que a Ponte, por exemplo, Ponte Preta e Guarani, por exemplo, jogaram no Pacaembu. E lembrei do Mogiana. E o Arthur Eugênio lembra do campo do Guarani, que era conhecido como Pastinho, que era o antigo campo do Bugre. Obrigado, doutor. É isso aí. Ô, Pedrolino, tira aí a caneta da mão, pega o microfone, porque as equipes estão escaladas, né? Então você vai trazer para mim a escalação da Ponte, sem numeração, só o time titular e depois o time do Guarani. Ponte com novidades, hein? Novidades, a Ponte Preta, o técnico Alberto Valentim esquece o esquema com 3 zagueiros. É isso, Pedrolino? Isso mesmo, Carlos Corsato. Como eu trouxe aqui antes na abertura da jornada,
Jean Dias fora do confronto. Everton Brito titular, a Macaca vai a campo com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Elvis, Everton Brito e Gé. Esse o time da Ponte. E o Guarani? Vai pra pasta do Guarani agora. O Guarani também está escalado, o Alan Santos fora do combate. O Bugrão vai a campo com Andrei, Cicinho, Rafael, Diogo Silva, Emerson, Kelvin. Ele deixou o Cadi no banco, Caio Melo, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Só pra dar um toque na nação bugrina, ô Carlos Corsato, Ryuta Takahashi está no banco do Derby 210. Pois é, equipes escaladas, equipes definidas, a Ponte de Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Elvis, Everton Brito e Gé. A Ponte vai definitivamente aqui, me parece que é um esquema 4-4-2. É claro, né, que o Luiz Felipe, ele sempre faz aquele segundo lateral pela direita. Ou às vezes, né, o Luiz Felipe jogando um pouco mais atrás e o Maguinho espetando ali como se fosse um terceiro atacante. Vamos aguardar para conferir como é que vai ser esse time da Ponte Preta, o time da Macaca, que está escalado, definido pelo técnico Alberto Valentim. O atacante Jean Dias teve lesão muscular no último treino e foi vetado do jogo de hoje. Informações aí da assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta. Já o Guarani, o Pedro Lino já escalou e a gente escala novamente aqui o time do Bugre, hein? Andrei no gol, Cicinho, jogou na Ponte Preta já disputou derby pela Ponte, inclusive. Rafael, Diogo Silva e Emerson. Meio campo com Kelvin, Caio Melo e Diego Torres, que vai ser o capitão. Outro detalhe, né? Os dois 10 das equipes, cada um com a braçadeira de capitão do seu time. Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos, o time do Guarani, do técnico Matheus Costa. E aí, torcedor, gostou da escalação do seu time? Nos conte como será, na sua opinião, esse jogo. Não esqueça de deixar lá o seu like, tá bom? Vai ser muito bom ter você ligado conosco. Daqui a pouquinho, já a gente vai para Valinhos FM. Entramos daqui a pouco em cadeia com a Valinhos FM 87,9, 4 da tarde, mais 12 minutos, 4:12. Deixa eu pedir para que você deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like e de falar para mais pessoas que estamos aqui transmitindo o derby. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Osmar Dangar. Tá mandando boa tarde para todos. O Aparecido Alves. Boa tarde, equipe show de bola. Bora para mais um derby. Tomara que saibamos jogar com sabedoria, que no final o resultado nos favoreça. Abraço a todos. Maurício Roberto, Everton Brito joga. Pois é, Maurício Roberto tinha colocado lá em cima, né, que o GE cravou que o Everton Brito não jogaria. O GE errou, né? Errou, como diria Fausto Silva. 4 da tarde, mais 13 minutos. 4:13 para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Tá mostrando numa tela aqui o maior público em derby. Foi o derby do Pacaembu. 38.948 pagantes em 1979, 2-0 para o Guarani. O maior público no Brinco, 34.222, 1-0 para a Ponte, no dia 30 de janeiro de 1980. O maior público no Moisés Lucarelli, 31.970, um derby realizado em 27 de fevereiro de 1977, 3-1 para Ponte Preta. E aqui coloca maior invencibilidade nesse clássico da Ponte, né? A Ponte ficou 16 jogos, né? 15 anos sem perder para o Guarani. E o maior artilheiro em derby é o Zusa, que vestiu a camisa do Guarani. 16 gols em derbys com a camisa do Guarani. Jogadores que mais jogaram derby, que estão jogando hoje nas equipes. O Elvis, ele vai para o seu 6º derby hoje, o camisa 10 da Ponte. Ele poderia ir para o 7º derby, né? Mas no último derby, que a Ponte Preta venceu por 2-0, que o Jean Dias jogou uma partidaça, e hoje o Jean Dias não está lá em campo, o Elvis estava contundido e não entrou em campo, não pôde jogar.
Se ele tivesse naquele jogo, seria já o 7º derby do Elvis. Já no Guarani, o cara que mais jogou derby é o Isaac. E tá no banco de reservas, né? O Isaac hoje. E detalhe, todos os derbys, o Isaac sai do banco de reservas. Ele entra. Ele tá no banco e entra pra jogar. E no derby do Brinco de Ouro, não, no derby do Majestoso, que o Guarani venceu na Série B pelo placar de 1-0, a assistência pro gol do Guarani foi dele. Um chute de fora da área, que o goleiro da Ponte não pega. A assistência foi do Isaac, que vai pro seu 3º derby, né? Este vai ser o 3º derby do Isaac. Lê Silva escreveu: vai Ponte. Oi, Lê Silva. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela sintonia. Eu continuo esperando você, torcedor, para mandar mensagem pra gente aqui no nosso YouTube Futebol Interior. Deixa lá a sua mensagem pra gente, vai ser muito bom ter você participando junto com a gente. YouTube Futebol Interior. Bom, conosco a Valinhos FM a partir de agora em FM 87,9. Um abraço lá pro Wagner Faneco e para toda a equipe da Valinhos FM. 4 da tarde, mais 16 minutos. 4:16. Ô Pedro Lino, vamos começar a movimentar aqui a sua reportagem, né? Porque temos palavra dos treinadores. O da Ponte e o do Guarani, não é isso, Pedro Lino? Isso mesmo, Carlos Corsato. Matheus Costa e Alberto Valentim falaram essa semana com a imprensa campineira. Qual que é o primeiro aí, Felipe Marques? É o do sempre. Alberto Valentim? Tá tudo certo? Já vamos conferir Alberto Valentim aqui na transmissão do portal Futebol Interior. Preparação pro derby é diferente da preparação dos outros jogos? É uma preparação que envolve, sim, um lado de uma atenção maior, do clima por parte de todos. A gente não pode fugir disso. Os atletas sentem, sim, os dias que antecedem na cidade é diferente, uma preparação, o nível de concentração, acredito também que vai subir. Tem que saber dosar, né? Tem que ter equilíbrio, porque se ganha jogos assim nos detalhes, sim, mas um detalhe importantíssimo é o equilíbrio também, para que a equipe saiba aquilo que está fazendo, porque a gente dose bem essa preparação para nós irmos muito forte para esse clássico. O que você tira de lição em relação ao outro derby, que foi o primeiro seu como treinador, né, que a Ponte venceu, em relação a esse também, em relação a passar tranquilidade para os jogadores, para tirar a ansiedade essa semana, no momento do clássico? Pós-derby, que foi uma vitória importantíssima para nós, por tudo aquilo que significa esse confronto, né? E é um campeonato à parte, a gente sabe, os ajustes que nós fizemos, as coisas boas que nós pedimos para repetir e temos que continuar repetindo na temporada. Então, essa é a análise que a gente faz friamente, com muita razão ali para passar para os jogadores. E esse trabalho está sendo feito, vai ser feito durante a semana toda, né? Para que nós façamos um grande jogo, um jogo obedecendo muito às fases do jogo, entendendo de qual maneira que nós temos que começar e qual maneira que nós temos que terminar. Então, esse é o trabalho que nos cabe fazer e os jogadores entenderem ao máximo isso. Então, todas as informações que a gente busca dos adversários, a gente geralmente busca dos últimos 3, 4 jogos, de como defende, de como ataca, nas bolas paradas. E quando tem a troca do treinador, dias antes do jogo, a gente busca muitas informações também de como o treinador trabalha, como trabalhava nos seus últimos clubes, se é padrão, as informações que nós vamos passar para os jogadores, se ela é realmente padrão, se as coisas acontecem assim, trabalhando com possíveis mudanças também, né, que a gente tem que trabalhar. Para dar um exemplo, às vezes é só uma bola direta nos escanteios, mas nós trabalhamos também com possibilidade de jogadas curtas, o máximo de informações, mas a gente passa muito dentro daquilo que é que a gente vê a filosofia do treinador, né? Que a gente está vendo agora algumas coisas que o Matheus fazia no próprio jogo que nós jogamos em casa, mas também dos outros jogos que ele estava no Ipiranga. Você considera a Ponte favorita? Olha, o que a gente tem que fazer é fazer um grande jogo. Clássico é clássico e vice-versa. Então,
Clássico é uma coisa que a gente tem que estar atento ao adversário, muitas coisas mudam, a gente falou, a primeira resposta minha foi de atmosfera diferente, de dias diferentes, então isso geralmente iguala muito, né, quando a bola rola. O que a gente tem que trabalhar bem é o que a gente controla, é o nosso ambiente aqui, os nossos treinos, a gente procurar fazer muito aquilo que a gente treina, porque aqui são sessões de treino muito boas. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, buscando o máximo de informações. Alberto, já saíram agora de média, são 7 mil ingressos garantidos. Qual a importância da torcida estar perto do time nesse derby, que é um clássico da cidade de Campinas? Importantíssima. Os nossos torcedores com a gente, eu já falei, vou repetir aqui, quando eu estava longe, o que se lembrava, o que se falava é Ponte Preta forte com o seu torcedor em casa, e a gente sabe que nós nos sentimos mais fortes quando eles estão perto, porque eles nos incentivam, eles estão ali para fazer aquilo que é o DNA da Ponte Preta, o torcedor perto. Então, realmente a gente espera que o torcedor venha no maior número possível para nos apoiar, para nos ajudar, para nós fazermos esse grande jogo. Tá aí o técnico Alberto Valentim aqui no microfone do Portal Futebol Interior, Corsato. Ponte Preta divulgou agora aqui o último balanço de ingressos, 13.126 ingressos vendidos para este derby. Só para complementar, só esse total de ingressos porque eles não abriram a cabeceira de trás, que é a torcida visitante, né? Porque é muito caro para abrir o portão e fazer toda a logística. Cara, eu tenho que discordar disso, né? Lembrando que a Ponte Preta está entrando nesse momento no gramado para fazer o seu trabalho de aquecimento. E uma coisa pode falar, né? O material esportivo da Ponte Preta está muito bonito, né? A Ponte Preta deu um up aí nos seus materiais e está realmente muito bonito o material esportivo. Guarani também, as equipes bem fardadas, Guarani também já está trabalhando. Duas marcas fortes no Brasil e no mundo, né? Tanto a Diadora como a Capa, fazendo bons materiais para Ponte Preta e Guarani. É isso. Muita gente já no estádio Moisés Lucarelli. Os portões foram abertos às 3 horas da tarde. O pessoal está entrando no Majestoso. Tá aí a palavra então do técnico Alberto Valentim. Valentim que já tem uma vitória em derby, né? Venceu o Guarani no último jogo pelo placar de 2-0. Ele já era o treinador da Ponte Preta, jogo que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, é o terceiro derby seguido no Majestoso, né? Porque na Série B, no segundo turno, o derby foi no Majestoso. No Paulista, o derby também no Majestoso. E agora na Série C, o derby no Majestoso. Terceiro jogo seguido, né? Terceiro derby seguido no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, muito bem. Falamos então, né, de Ponte Preta com o Alberto Valentim. Agora vamos, né, colocar a palavra do novo treinador do Guarani. Tô certo ou tô errado, o Pedro Lino? Isso mesmo, Carlos Corsato. Matheus Costa falou com a imprensa campineira nesta semana. Ele que chegou o primeiro jogo no comando do Guarani hoje, derby campineiro, e você acompanha aqui nos microfones do Portal Futebol Interior. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito feliz, motivado. Agradecimento especial a todos que me convidaram a fazer parte do Guarani. Sem dúvida alguma, tenho total confiança que juntos iremos degrau a degrau, passo a passo, e conquistando o que esse clube almeja. A grandeza desse clube por si só já responde a tua pergunta. Eu tenho um enorme carinho e gratidão por todos os clubes que eu já trabalhei e passei, mas sempre em todos os clubes que eu trabalhei e passei, foi visualizando e projetando estar em um clube gigante. Então, todos os meus trabalhos foi sempre almejando uma oportunidade como essa que estou tendo. Então, sei do momento, sei que iremos precisar de todos neste momento, mas com muita confiança e convicção que a gente tem totais condições de atingir o nosso grande primeiro objetivo, que é a classificação. Então, o que me motivou foi a grandeza e a oportunidade de todos os meus trabalhos estar sempre visualizando
uma oportunidade como essa que estou recebendo aqui hoje. O nosso pensamento é único e um só, é vencer a próxima partida, vencer o nosso rival, fazer a melhor semana de preparação para a gente entrar muito forte e atingir o nosso grande primeiro objetivo, que é voltar a vencer, né? A partir disso, a gente tem que ir vendo rodada a rodada para atingir o nosso grande objetivo, que é, sem dúvida alguma, a busca pela classificação. Eu procuro potencializar ao máximo as características individuais dos nossos atletas dentro de um contexto coletivo. Eu prefiro não expor, neste momento, a maneira que a gente vai jogar, porque eu tenho certeza que o nosso rival vai estar nos escutando e nos acompanhando. Então seria muito mais fácil eu, de repente, estar falando tudo para você agora o que eu penso e o que eu quero fazer. Mas eu acredito no futebol muito em equilíbrio. Acredito que a gente tem que ter muita coragem para jogar, muita confiança e ser muito agressivo quando estiver sem a bola, né? Eu acho que você, em todos os momentos do jogo, tem que buscar ser o mais eficiente possível, né? Então, quando a gente fala, eu vejo que não tem momento melhor de uma chegada em um clube do que esse momento que eu estou vivendo aqui hoje. Essa semana é uma semana diferente de tudo, uma semana completamente especial, e é um privilégio para mim chegar numa semana dessa e ter essa oportunidade que eu estou tendo. Então é a gente se planejar muito bem, saber que um nível de jogo desse é definido em detalhes e a gente vai estar altamente concentrado para que esses detalhes sejam a nosso favor. Então vai ser uma equipe de muita disposição, muita mesmo, brigando por cada metro quadrado daquele campo, para a gente atingir esse grande objetivo nessa minha estreia. Acredito que seja o maior do Brasil. Não estou sendo demagogo aqui, mas já acompanho, já disputei vários clássicos, agora o derby aqui é uma coisa completamente diferente. Eu vejo com muita alegria isso daqui que está acontecendo comigo e sei da rivalidade. É um jogo único e especial e a gente vai trabalhar essa semana entendendo essa dimensão e podem ter certeza que a gente vai colocar tudo dentro de campo ali para a gente, dentro de toda essa dimensão de jogo, fazer o nosso melhor e sair com resultado positivo. Tá aí o técnico Matheus Costa, ele que faz a estreia hoje no comando do Guarani, Corsato. Tá certo. 4 da tarde mais 27 minutos, 4h27. Daqui a pouco a bola vai rolar, hein? Às 5 da tarde. E quando a bola rolar, Marcelo Corsato vai dar um recado. O Daniel Rinaldi vai estar nesta mesa também para comentar o jogo. Pedro Lino nas reportagens de Ponte Preta e Guarani. Eu vou trazer uma pauta aqui e até para não ficar em cima do muro, né? Eu não sou candidato a nada, não sou político, né? Eu só tenho... Isso aí é até uma frase feita, mas é compromisso com a verdade, entendeu? Porque eu não sou um personagem. Eu não sou ator de novela, não preciso ficar aqui fazendo personagem. Seria Carlos Corsato o futuro presidente da Ponte Preta? Não. Eu estarei no conselho, se Deus quiser, mas como presidente não. Eu já tenho muitos problemas na minha vida. Mas vamos voltar aqui, e é uma discussão que nós temos que fazer, né? Quando os caras chegam aqui para Campinas, e parar com essa bobagem de que é o maior clássico do Brasil, gente. Para com essa bobagem, vocês passam vergonha. É importante? É importante. Eu acho que para mim é o jogo mais... eu como Ponte Pretano, o Bugrino como Bugrino também. Vai ter gente que talvez não, né? Não, é mais um jogo. Nandanina não é não. Não é não. Eu, por exemplo, de ontem para hoje, para dormir foi difícil. E é tenso. A gente sabe que é tenso. Mas estamos falando entre torcedores de Ponte e Guarani. Agora esses profissionais do futebol aí, o maior clássico do Brasil, gente. Vamos parar com essa bobagem aí, né? Tem muito clássico, muito clássico, a rivalidade também é muito grande. E aí daqui a pouco, o Matheus Costa vai treinar um time lá de Salvador, o Vitória ou o Bahia, e vai ter que falar que é o maior clássico do Brasil. Daqui a pouco,
ele vai lá para Belém do Pará treinar Remo Paysandu, vai ter que falar que Remo e Paysandu é o maior clássico do Brasil. Daqui a pouco ele vai para Porto Alegre, volta, né? E vai treinar Grêmio ou Internacional de Porto Alegre. Ele vai ter que falar que é o maior clássico do Brasil. Tem Corinthians e Palmeiras. Gente, dá uma segurada nisso aí. Tem Flamengo e Vasco da Gama, que também é outro jogão, né? De rivalidade a mil. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Dá uma segurada aí, né, gente? Dá uma segurada aí, por favor. 4 da tarde, mais 30 minutos. Derby de número 210. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui nos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, pra gente adiantar a pauta aqui. Obrigado você que tá conosco na Valinhos FM 87.9. Abraço lá pra Mayla Siqueira, pro Wagner Faneco, pro Felipe Carvalho. Tem Felipe lá também, viu? Felipe Carvalho, grande Felipe. Um abraço, obrigado. O Ronaldo, DJ Ronaldo também. Galera que dá aquela moral pra gente, muito obrigado. Todo mundo lá da Valinhos FM. 4 da tarde, mais 30 minutos. Ô Felipe, dá pra gente adiantar essa pauta aí, já fazer as escalações? Tá tudo certo? Rapaz, o Felipe Marques é o Elvis da Ponte. É o Diego Torres do Guarani, é o nosso capitão, é o nosso 10. 4 da tarde, mais 30 minutos. Atenção, torcedor, vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Guarani pelo Derby 210, o primeiro derby que acontece no Brasileirão da Série C, e vai a campo com camisa 12, Diogo Silva no gol. Na lateral direita, 2, Maguinho. Na zaga, 34, Wanderson e 18, Emerson Santos. Na lateral esquerda, 15, Arthur. No meio, 21, Dudu. 25, Lucas Cândido. E 27, Luiz Felipe. Na frente, 10, Elvis. 29, Everton Brito. E 9, Gé. O repeteco da macaca, Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Elvis, Everton Brito e Gé. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer mudanças no decorrer da partida, o banco de reservas da Ponte Preta tem 1, Pedro Rocha, 4, Simon, 5, Rodrigo Souza, 6, Sérgio Rafael, 8, Miguel, 17, Jonas Toró, 28, Pacheco, ex-Guarani, 35, Diego Tavares, 37, Serginho, 55, Léo Oliveira, 62, fazendo a estreia no banco de reservas, 62, Kelvin e 77, Bruno Lopes. Esse, o time da Ponte, escalado, pronto, definido. Macaca que é a segunda colocada, hein? 26 pontos em 14 jogos, são 8 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. A Ponte marcou 14 e sofreu 12 gols. Elvis, com 4 gols, é o seu principal artilheiro na competição. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor, sábado que vem, hein? Dia 9 de agosto, 5 da tarde, contra o Botafogo, na Paraíba. Ponte Preta de Paz. Futebol Interior. O Guarani também está pronto, definido e escalado para enfrentar a Macaca e vai a campo com 25, Andrei no gol. Na lateral direita, 2, Cicinho. Na zaga, 3, Rafael e 4, Diogo Silva. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 5, Kelvin. 8, Caio Melo e 10, Diego Torres. Na frente, 7, Cauã Jesus. 11, Mirandinha. E 9, Bruno Santos, repeteco do Bugre, Andrei, Cicinho, Rafael, Diogo Silva, Emerson, Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos, o Tigrinho, no banco de reservas do Bugre, do técnico Matheus Costas, que está fazendo a estreia hoje. 12, Fred, 22, Lucas Justin, 13, Márcio Silva, 14, Lucas Rafael, 16, Renan Castro, 17, Cadi, 15, Giovanni, 18, Matheus Sarará, 21, Isaac, o Isaac Mandrake, fazendo a estreia no time principal. 20, Ryuta Takahashi, 23, Luiz Miguel,
E 19, Kevin. Guarani é o 12º colocado na competição. 14 jogos, 16 pontos. 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Bugre marcou 10, sofreu 13. Saldo negativo de -3. Bruno Santos, camisa número 9, é o principal artilheiro do Bugre. Tem 3 gols na competição. O Guarani volta a campo também no próximo sábado, hein? Aliás, rodada dupla aqui nos canais Futebol Interior. Atenção, Felipe Marques, Eduardo Rodrigues, Pedro Lino e Companhia Limitada. Guarani joga sábado, 7h30 da noite. Atenção, hein? No estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando enfrenta a equipe do Ipiranga. Arbitragem. A arbitragem toda paulista. O árbitro é João Vitor Gobi, de São Paulo. O assistente número 1, Daniel Luiz Marques, também de São Paulo. Assistente número 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira, de São Paulo. E o quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana, também de São Paulo. Equipes escaladas, equipes definidas aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. O Daniel Rinaldi já chegou por aqui. Daqui a pouco o Marcelo Corsato também. Assim que Marcelo Corsato e Daniel Rinaldi estiverem juntos, a gente vai para o intervalo e aí vamos abrir em definitiva a transmissão com o Marcelo Corsato aqui no comando, Daniel Rinaldi e Pedrolino. Equipes escaladas, equipes prontas, definidas. Essa parcial que você pegou aí, Pedro, de 13,126, a Ponte ainda não divulgou, né? A Ponte divulgou aqui no grupo, Carlos Corsato, 13,126. Sim, eu falei, pô. Foram colocados à venda 14 mil ingressos. Ah, sim, entendi. E já foram vendidos 13.126. Boa. Entendeu? Muito bem. Quem me passou, vamos até deixar um abraço, tá no estádio agora, André Procópio Salles, que trabalhou na Ponte Preta, passou pra gente essa informação. Grande André, o nosso querido Proco. Um abraço, André. Obrigado aí, viu, pelas informações. 4 da tarde, mais 36 minutos. 4h36. Eu quero você participando comigo, deixando mensagem aqui no nosso YouTube. Quanta gente participando, obrigado. Concordo, Corsato. O derby é um clássico com sua importância, mas dizer que é o maior do Brasil, o técnico fez média com o torcedor campineiro e passa vergonha. Diz aqui o Varzô. Boa tarde, galera. Já na área pra zoar. Valeu, meu querido, obrigado. Foi aquilo que eu falei aqui, viu, Varzô? Eu não tô aqui para ficar fazendo média e nem ficar atuando, né? Mas o torcedor de Ponte, o torcedor de Guarani, sabe que esse clássico é importante demais pra gente aqui, tanto o torcedor da Ponte quanto pro torcedor do Guarani. Mas, poxa, falar que é o maior clássico do Brasil, não precisa disso tudo, né? O Tones Festas, boa tarde para a equipe de amigos, boa sorte para nós e Dali Macaca. Paulo César Mattioli, tá em Ibitinga, ouvindo a gente, diz que vamos ganhar Ponte. Silvio Seico, no Majestoso, devidamente apostos. Lê Silva, vai Ponte. Osmar Luiz, avante meu Bugre, coloca ele aqui, 2-0 pro Guarani. Valeu, obrigado pela sua participação. 4 da tarde, mais 38 minutos, tem mais mensagens aqui. Boa tarde, excelente transmissão, amigos. O coração está a 1000, hein? Ponte, diz aqui a Renatinha Dalgalo. Ô Renata, obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco. Vamos fazer assim, ô Felipe, o Pedro saiu da tela, né? O Pedro fez tudo que a gente não tinha combinado, né? Esse Pedro realmente ele tem uns grauzinhos, né? Ele realmente fez tudo que não estava combinado. E aí fica aqui a tela. Ô Rinaldo, senta aqui, vai. Já que agora o Pedro só vai voltar depois do intervalo. Daniel Rinaldo, você usa fone, Daniel? Se usar fone, pega o fone aí, pega o microfone. Eu sei que você está montando as equipes, né? Mas eu quero você aqui para falar do Guarani. Daniel Rinaldo está por aqui, primeira vez que vamos trabalhar aqui ao lado do Daniel, que é um comentarista da transmissão do Guarani, declaradamente bugrino, que aqui ninguém tem essa de ficar fazendo pose aqui, como eu sou declaradamente ponte pretano. E eu quero que o Daniel, primeiro o boa tarde do professor Daniel Rinaldi com vinheta, Felipe, por gentileza. Daniel Rinaldi. Fala, professor, como é que tá? Boa tarde. Olá, amigos do Futebol Interior, boa tarde, tudo bem, tranquilo? Mais uma vez, um grande prazer de fazer parte dessa bancada, agora com o amigo Carlos, com o amigo Felipe, mais uma vez.
E primeira vez aí transmitindo um derby pela Rádio Futebol Interior, a qual nós estamos aí desde 2020, 2021, fazendo alguns jogos do Guarani. É isso. Então vamos lá, Daniel. Eu quero focar agora nessa escalação do Guarani. Você que conhece aí esse time do Guarani. O que você faria de diferente? O que você não gostou? Ou, pelo contrário, se você gostou do time, por exemplo, o Cadi, que foi contratado junto ao São Bernardo, com o Marcelo Fernandes, me parecia titular absoluto do time. Estava sendo muito criticado. Hoje não joga. Então vamos lá, na sua ótica aí, o que você mudaria ou não? Para você é isso mesmo, o técnico Matheus Costa acerta. Gostei da escalação aí do professor Matheus, que chegou essa semana, um ótimo discurso, ele fala muito bem, elevou o moral do time, segundo ele o Guarani aí está entre os 4 melhores elencos do campeonato. É claro que não provou isso com a bola rolando, mas é o que ele tem que fazer. Primeiro a motivação, o lado pessoal, e depois ele trabalhou o lado pessoal, o lado tática. Primeiro elevar a moral dos jogadores, dar uma força aí para o grupo e dizer que ele é capaz. Já conhecemos o Matheus de trabalhos anteriores. Sim. Ele rodou alguns clubes aí do interior do Sul. Ele fez um bom trabalho no Operário, né? Grande trabalho no Operário. E tava fazendo. Ele fez um bom trabalho também no Paraná Clube. Exatamente. No começo da carreira. Subiu com o Paraná Clube para a Série A. Isso. E depois ele faz um bom trabalho no Operário, lá no Paraná. E aí agora voltou a fazer um bom trabalho no Ipiranga, com uma folha muito pequena, né? Exatamente. Mas fazendo um bom trabalho, colocando o Ipiranga entre os 8 melhores. Ipiranga em vias aí de classificar, 6º colocado, com um elenco limitado. Exato. Conhecendo o Matheus de trabalhos anteriores, essa é a filosofia dele. Ele gosta desse esquema no 4-3-3 e escalou o Guarani dessa forma, que ao meu ver está bem escalado. Caio Melo não vem bem, mas é um meia diferenciado, ele pega muito bem na bola. E o derby, sabemos que é um jogo atípico, um jogo diferente. Um jogo que os jogadores encaram de uma outra forma, de uma outra maneira. Pro Guarani, a vitória é essencial, é imprescindível. Claro que tem o aspecto derby, a Ponte quer a vitória sempre, todos os derbys, mas está praticamente classificada. Vem aí de derrota, assim como o Guarani também, mas para o Guarani a vitória é primordial. Uma derrota aqui, e até mesmo um empate, já fica muito difícil a classificação. Empatando ou perdendo, vai brigar aí no quadro de baixo. Então esse jogo é fundamental, porque imagine uma vitória no derby, aí vai com moral para os 4 próximos jogos, e aí cresce a confiança, a credibilidade. Ao longo dos anos nós vimos o quê? Que o time que ganha o derby, ele tem um pouco mais de motivação, ele respira mais, e o que perde vai até definhando aos poucos. Isso na década de 80, 90, onde nós acompanhamos aí grande derby. Então, pelo elenco que ele tem, eu imagino que esse é o melhor Guarani que ele podia escalar. A zaga com Rafael e Diogo Silva poderia ser melhor com Alan Santos. Diogo não é no mesmo nível aí do Rafael. Emerson vem se dando bem. O Alan Santos está machucado, né? Alan Santos machucado, nem no banco está. Ele trouxe aí uma outra motivação, né, com o Ryuta no banco, embora tecnicamente não veja um jogo para ele, porque é um jogo de contato físico. Mas quem sabe aparece aí no segundo tempo e possa decidir o jogo. E o Cadi? O que você me fala do Cadi, que veio para ser titular, né? Muita gente criticando, né? 2 jogadores que chegaram aí e a gente dizia que poderiam mudar o patamar do Guarani. O Cadi e o Diego Tavares. O Diego Tavares está no time, mas até agora não mostrou bom futebol. E o Cadi perde a posição. Foi algumas, vamos dizer assim, das invenções do professor Marcelo. Marcelo fez um grande trabalho, pegou, como ele sempre falou, peguei o time com 0, deixei com 16. Mas nos últimos jogos, algumas invenções táticas, até mesmo aqui com os colegas no último jogo, foi difícil de decifrar o desenho tático do Guarani. Ele entrou aí com 3 zagueiros no jogo contra o Anápolis, precisando ganhar um jogo. Enfim, águas passadas. O Cadi, que já chegou e já é titular, é um pouco estranho, a não ser que ele rendeu muito no treino, né? O chamado leão de treino fez o diferenciado. Mas pelo que nós vimos nos 2 jogos, o Kelvin, que também não é uma sumidade, mas é melhor que ele e mereceu a posição. Aí é uma questão de justiça. O Diego Torres, que veio com aquela expectativa, que não é a primeira vez que o Guarani tenta trazê-lo, conseguiu, fez um esforço financeiro, ele jogou bem a primeira partida, agora está devendo. Mas é um 10, é um diferenciado, é o que nós falamos no início da maioria dos jogadores, né? Derby, quem sabe eles
se reinventam aí. Como o professor disse, o Matheus, o Guarani vai brigar por cada metro quadrado. Espero isso. Nós pedimos tanto o Mirandinha no time, no último jogo ele tropeçou na bola. Vamos ver se ele prepara um esquema especial para o Brunão, que está tendo que buscar jogo, a bola não está chegando para ele. Ou seja, o Guarani, nos últimos 2 jogos, foi pífio, para não dizer ridículo, né? Irritou bastante aí os torcedores, pelo modo de não jogar, pela apatia. Agora nós, como torcedores e a imprensa em geral, sabe que derby é um jogo diferente. Eu acompanho o derby, Carlos. O primeiro derby que eu tenho lembrança foi em 4 de novembro de 84, onde o Guarani encerrou um jejum de 6 anos. No início dos anos 80, a Ponte eu acho que você lembra de 81 também, você só não quer falar. De 81 eu tinha 5 anos, eu fui lembrar depois, porque a minha prima, ela, infelizmente minha prima falecida em junho, ela foi casada com o Odirley. E eu tenho muita parte da minha família pontepretana. Sim. Meu avô e meu pai eram bugrinos e os 5 irmãos pontepretanos. E existia sempre aquela rivalidade, aquela tiração de sarro, né? E nós gostamos de futebol, existe a rivalidade. Sim. Mas a gente acompanha também a Ponte de longa data, lógico. Tenho muitos colegas aí pontepretanos, a rivalidade é no campo, saudável. E tem que ser assim, né? Exatamente. Tem que ser assim, mantém a porta fechada. O time de 81, fantástico. Pode pôr na conta do Birigui aí, que pagou a conta igual o Barbosa aquela vez, né? Então o Odirley me contou muito daquele jogo. É claro que eu tô brincando com o Daniel, né? Porque ele falou de 84, é óbvio que ele ia lembrar de um que foi bem pro time dele, né? Eu lembro de um que foi bom pro meu time. Esse foi o primeiro que eu acompanhei em loco. Estava no estádio, lembro, né? Um golaço de falta no Sérgio. Aliás, o Neto, né? Sempre com bonitos gols de falta. Aliás, e os nossos times, né? Você fala golaço de falta. Neto... E o goleiro da Ponte, simplesmente o Sérgio, né? Simplesmente o Sérgio. Quanto jogador bom passou por aqui, né? Sérgio, que jogou na despedida do Pelé em 90, lá no José goleiro de seleção brasileira. Seleção brasileira. Goleiraço. Bola aérea não tinha pra ninguém, era do Sérgio. Espetacular. O Galvão Bueno não teria inventado a expressão sai que é sua, Tafarel, se o Sérgio fosse goleiro naquela Copa, porque o Sérgio não perdia uma bola aérea. Era muito craque, né, Carlos? Então era difícil você olha o Dicá não ter ido para uma Copa, o Zenon, craques incomparáveis. Hoje imagina o que nós tínhamos, hoje seriam 10 da seleção sobrando, né? Fácil, né? Fácil. 4 da tarde, mais 47 minutos. Daniel, você fica na transmissão, você vai ficar aqui na posição do meio, Pedro Lino aí, Marcelo Corsato aqui, e eu volto no intervalo do jogo e depois no fim de jogo para resenhar com você. Um prazer, viu, professor? Daqui a pouco o Marcelo Corsato vem para assumir aqui a jornada, tá? E vamos comentar aí, esperamos sempre um ótimo jogo, disputado, leal, sem interferência de arbitragem. A arbitragem está muito abaixo da hoje linha não da é o média. Klaus, hein? Vocês não precisam ficar bravos, porque hoje não é o Klaus. Pois é, o Klaus acho que não apita a Série C, né? Ô louco, pô. Ô louco. Hoje é um rapaz, né? 29 anos. Vamos torcer para que faça um bom jogo. O Gidalt, ótima tarde a todos. Vamos. Mas acho que será jogo de compadres. Vou torcer pra Ponte. Corsato, manda um alô pra Caçapava. Ô, Gildade, tá com cara de empate, né? Mas, aliás, a maioria dos derbys, né? Tem cara de empate, né? Se você perguntar, por exemplo, se você perguntar pra mim, eu quero que a Ponte ganhe. Se perguntar pro Daniel, ele vai querer que o Guarani ganhe. Mas, cara, tem cara de empate de tudo quanto é jeito. Porque o Daniel falou aí, o empate, talvez o Guarani... O empate não tira o Guarani de todo do problema, né? E para quem vem de 2 derrotas, empatar com o maior rival fora de casa, talvez no placar seja um resultado importante. Valeu, obrigado, viu? O Kaique Moura tá dizendo que vai ser 5-0 pro Guarani. Ô, Kaique, rapaz, hein? Que Deus não te ouça, tá? Renato Bueno, boa tarde, equipe, que tenha uma boa transmissão. Vamos, macaquinha. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Na volta, aí na tela, a nossa equipe já formada com Marcelo Corsato, com o Daniel Rinaldi e com o repórter Pedro Lino. Eu volto no intervalo do jogo, aqui dos canais Futebol Interior da Valinhos FM e também da Rádio Flor de Lótus Web, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você.
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Consato. Salve, salve você, grande abraço, muito boa tarde, são 4 da tarde, mais 53 minutos, excelente tarde pra você que tá junto com a gente, Derby 210 pra você, aqui no Portal Futebol Interior. Carlos Corsato comandou toda a nossa equipe no pré-jogo aqui dos canais Futebol Interior, ele volta no intervalo e também no fim de jogo para falar muito desse Derby 210, as equipes entrando no gramado do estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta toda de preto com a faixa branca no peito, no costado. O time do Guarani, camisa e meias na cor verde, calção branco. Esse é o detalhe do jogo para você, são as cores do jogo para você. Na verdade, camisa verde, calção, meias brancas. O time do Guarani, a ponte toda de preto. Expectativa para quase 14 mil torcedores nessa tarde no estádio Moisés Lucarelli. Muito bom ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A mesa de som é do Felipe Marques, com os comentários do Daniel Rinaldi e a reportagem de Pedro Lino. O Carlos Corsato é o nosso coordenador, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral é do doutor Arthur Eugênio Matias. Para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Portal Futebol Interior.
Vamos que vamos, trazendo para você todas as emoções desse derby 210. Seja muito bem-vindo, você que está na Valinhos FM acompanhando a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu, rapaziada do Dion, na Valinhos FM e também na Flor de Lótus Web. Faltando 6 minutinhos para 5 horas da tarde. Execução do hino nacional brasileiro. E o Pedro Lino chega, depois que ele se desenrolar todo aqui, trazendo o seu destaque. Mas antes, deixa eu acionar, pela primeira vez trabalhando com ele, o Daniel Rinaldi, o comentarista do jogo. Já falou muito com o Carlos aí no pré-jogo, mas vai falar agora com a gente da sua expectativa, faltando poucos minutos para começar o Derby 210. Tudo bem, Daniel? Grande abraço, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Prazer estar trabalhando ao seu lado. Olá, Marcelo, muito obrigado. Prazer nosso de estar com vocês, esse timaço da Rádio Futebol Interior. A expectativa é de um grande jogo, como sempre é o derby, né? Cercado de expectativas, e pelo que nós vimos aí, vai ser um jogo bem disputado, bem pegado. Guarani precisando aí do resultado para manter as chances de classificação, e a Ponte querendo manter aí esse tabu no Moisés Lucarelli, e claro, sempre é importante ganhar do maior rival aqui da cidade. Eu vejo que os times estão bem escalados, a Ponte num 4-4-2, o Guarani no 4-3-3, mas um pouco disfarçado, porque o Cauã ele retoma um pouco, fazer o quarto homem aí de meio de campo. O Guarani vem bem escalado pelo elenco que tem, e a Ponte também, fazendo um grande trabalho aí do Alberto Valentim. Nós vemos que a Ponte tem dificuldade de propor o jogo jogando aqui no Moisés Lucarelli, mas derby sempre é um jogo diferente. Não dá para apontar nenhum favorito, que ao longo aí de 40 anos assistindo derby, prestigiando, nós já vimos grandes surpresas, grandes resultados. Às vezes um time inferior tecnicamente no papel se supera e ganha aí do que é considerado favorito. Por isso é muito difícil um derby, não dá para apontar favorito. Esperamos aí ter um bom jogo e que a arbitragem realmente seja coerente, justa e não atrapalhe no resultado final. Lembrando que o árbitro da partida tem 29 anos, né? O João Vitor Gobi. Ele é paulista e é um árbitro aí novo da nova safra da Federação Paulista de Futebol, e também já debutou, já atuou também na Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Pedro Lino, grande abraço para você, muito boa tarde, e o seu destaque antes da bola rolar para Ponte Preta e Guarani. Boa tarde para você, Pedro. Muito boa tarde, Marcelo Corsato, mais uma transmissão juntos. Meu destaque agora, os dois times já no gramado, né? Ponte Preta joga de preto, fez um pedido para a CBF aceitou. Ponte Preta que gosta de jogar de preto derby, e o Guarani jogando com a tradicional camisa verde, muito bonita a camisa por sinal. Guarani de verde, a Ponte de preto, Marcelo Corsato. Muito bem, os capitães são os 2-10, né? O da Ponte Preta, o Elvis, que tá voltando ao time titular, ele que não jogou contra a equipe do Caxias na derrota da Ponte na última rodada, e o Diego Torres, capitão da equipe do Guarani. O Guarani no 4-3-3, a Ponte Preta no 4-4-2. Muito bem. Bom, pelos lados da Ponte Preta, a Ponte que tá com salários atrasados, né? Isso aí foi manchete durante toda a semana, né? Depois, com mais calma, a gente fala mais sobre isso, mas promessa de pagar o bicho dobrado, caso a Ponte Preta vença o jogo de hoje. E a gente falava aqui da presença do torcedor, né? No meu primeiro destaque, 13 mil torcedores já haviam sido confirmados na última sexta-feira. A expectativa é que chegamos a quase 14 mil torcedores. Lembrando que no dia do jogo, hoje, as bilheterias não estão abertas, né? Então o pessoal comprou aí pela internet, enfim, para acompanhar esse derby. Lembrando que no derby do Campeonato Paulista, né, tivemos 13.347 torcedores que acompanharam a vitória da Ponte Preta por 2-0 no dia 9 de fevereiro. E nesse jogo aí é o jogo de maior público em Campinas, tanto de Ponte como de Guarani, né? Então os dois times aí com o maior público nessa temporada 2025, nesse derby que aconteceu pelo Campeonato Paulista. Aliás, os dois últimos derbys no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte no Campeonato Brasileiro ano passado perdeu por 1-0, esse ano venceu por 2-0. E o detalhe é que dois jogadores que fizeram a diferença no derby do Campeonato Paulista, o Danilo Barcelos, que faz o primeiro gol de pênalti, e o Jean Dias, que sofre os dois pênaltis,
né, e faz o segundo gol na cobrança de pênalti. Hoje, esses dois jogadores não estão à disposição do treinador, o Alberto Valentim. O Jean Dias ontem nem no treino estava, né? Já o Danilo Barcelos teve uma contusão aí já no começo da Série C e está fora há algumas rodadas. Danilo Barcelos, que esteve no estádio Moisés Lucarelli na manhã deste sábado, o Marcelo Corsato, e postou nas redes sociais. É isso, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, retrospecto geral, são 71 vitórias do Guarani, 68 da Ponte e 69 empates. Tem aquele jogo lá de 1912 que não se sabe o resultado, portanto a história vai ser contada. Primeiro derby na história dos dois clubes na Série C, né? É o primeiro derby na Série C. Detalhe, Marcelo. Poderemos ter mais dois, caso o Guarani caia no grupo da Ponte Preta, a Ponte Preta caia no grupo do Guarani na próxima fase, ou se os dois times fizerem a final da Série C. Pois não, Daniel Rinaldi? De todos os jogadores que estão em campo e no banco de reserva, só o Gé marcou em derby. Ele tem dois gols. Muito bem, tá aí o Daniel Rinaldi com seu destaque também aqui no microfone do Portal Futebol Interior, na Valinhos FM, na Flor de Lotus Web, com posse de bola da Ponte, vai começar o derby, apita o árbitro, tem bola rolando, vamos que vamos, emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira, hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, muito bom ter a sua audiência, a sua companhia. A Ponte saiu com posse de bola, o Elvis deu o primeiro tapa na bola. A Ponte tem posse de bola aqui no campo de ataque pela direita com o Maguinho. Chuveirou na boca do gol pra Gé, ajeitou, era pro Elvis no meio do caminho. Diego Torres chega, afasta, tira o perigo dentro da grande área. A bola cai pra Macaca, pra Arthur, deu pra Lucas Cândido. Também voltando no time da Ponte Preta, lado esquerdo. Ali em frente, o bandeirão da Ponte Preta na geral do estádio Moisés Lucarelli pelo lado esquerdo. Gé caiu, pediu falta, o árbitro não deu, mas fica com a posse de bola, tocou pra Dudu. Muito forte o passe, Dudu. Lá pelo lado esquerdo, muito forte o passe, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do Guarani pela direita. A Ponte Preta defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho, no estádio Moisés Lucarelli, portanto, gol do portão de entrada do estádio Majestoso. O Guarani defendendo nesse primeiro tempo o gol da linha do trem, ficando à direita do seu aparelho. O Guarani com camisa verde, calção, meias brancas, a Ponte Preta toda de preto, faixa preta, faixa branca no peito. Uma pequena confusão aqui no campo de ataque. O jogador do Guarani olhou feio pro jogador da Ponte, mas a bola volta aqui no campo de defesa pro goleiro Diogo Silva. Ele que retorna ao time da Ponte Preta, estava suspenso o último jogo na derrota pro Caxias, não atuou. Hoje todo de amarelo, parecendo uma gema de ovo. A bola volta para ele. Ele domina com a perna esquerda, com a perna direita, ele toca a bola aqui do lado esquerdo. Vai trabalhando com o Emerson Santos, fazendo a quarta zaga hoje, a função de zagueiro. Toca para Arthur, alongou o passe na frente, era pro Everton Brito, deixa passar a bola pro Gé. Vai fazer cruzamento na boca do gol, desvio, a bola vai embora. Chegou o Cicinho para desviar essa bola, é o primeiro escanteio do jogo, lado esquerdo favorece a Macaca aí, Pedro Lino. Primeiro escanteio do jogo, o Gé tentou o cruzamento ali no final da pequena área, o Cicinho tirou, é escanteio para Macaca, Elvis na bola. 2 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Moisés Lucarelli. Derby 210 para você, Elvis vai pra bola, para fazer o primeiro escanteio pro time da Macaca, lado esquerdo, perna direita, pé trocado, perigo dobrado, dentro da grande área tá o Wanderson, tá o Emerson Santos, também tá por lá, o Gé, tá todo mundo se pegando ali dentro da pequena área. O árbitro, o João Vitor Gobi, novinho, em 29 anos, vai lá conversar com a rapaziada. Vai pra bola o Elvis, perna direita, pra dentro da grande área, chuveirou, segundo pau na boca do gol, sobe a zaga do Guarani. Mete a cabeça na bola, meia dúzia. O Emerson, o goleirão, o Andrei saiu, não achou nada. É escanteio, agora troca o lado aí, viu, Pedro? O Elvis cruzou, tava lá o Emerson esperto, tirou, é outro escanteio pra Macaca, que é o segundo no jogo, Marcelo. Elvis, o Emerson com o Dudu, no cruzamento do Elvis. O Elvis agora troca de lado, vem aqui pro lado direito, levanta os dois braços. O Elvis, é jogada ensaiada pro time da Ponte Preta, marca de 2 minutos e 57, quase 3 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. É o Derby 210, você ligado aqui no Portal Futebol Interior, na Valinhos FM, na Flor de Lotus Web. Elvis, perna direita pra bola, chuveirou na boca do gol, nas mãos do Andrei. Andrei com aquele verde marca texto, uniforme bonito, sai do gol, faz a defesa, Pedro. Isso mesmo, o Elvis cobrou o escanteio, o Andrei saiu bem, é lateral pra Macaca agora, Corsato.
Lateral, posse de bola pro time da Ponte, o Cicinho saía jogando, ex-jogador da Ponte, o Cicinho. Everton Brito chegou pra cima dele, a bola se perdeu, foi embora, ele reclama, mas é lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Arthur deu pra Lucas Cândido joga a bola no meio pra Dudu de cabeça pro Everton Brito, tentou ali a jogada, conseguiu, tocou pro Lucas Cândido, mas chega a zaga da equipe do Guarani, na verdade quem tava lá, o Cauã Jesus, meteu a cabeça na bola. O Arthur meteu um penteado diferente hoje, viu? Pra cima, o penteado pra cima do Arthur. A bola veio aqui pro campo de ataque pro time da Ponte Preta. Briga Gé, Lucas Cândido por baixo, joga a bola pra Arthur. Arthur recua, toca a bola pra Emerson Santos. Agora de zagueiro pra zagueiro. Na verdade não foi o Emerson Santos não quem jogou essa bola pra trás. Foi o Luiz Felipe. A bola voltou pro time da Ponte Preta pra Maguinho, aqui pelo lado direito. Maguinho que dizem, tem proposta do Novo Horizontino, hein? Pra sair da macaca. A bola voltou pra Wanderson. Wanderson domina, toca a bola pra Dudu. De primeira, boa boa pro Luiz Felipe. Será que chega? Chegou a linha de fundo, tocou, conseguiu um passe pro Maguinho, ajeitou pra quem vem de trás, é o Dudu, bateu, bate na zaga. E aí o Elvis coloca aqui na entrada da grande área, mão na cabeça, sobra pro time do Guarani, põe em velocidade no lance, Cauã Jesus tomou a frente, e aí o Arthur acabou sofrendo a carga, tá parado o jogo, posse de bola, campo de defesa lado esquerdo, favorece o time da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte Preta, campo de ataque, bola enfiada dentro da grande área pro Luiz Felipe, passe muito forte, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro goleiro Andrei fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. YouTube Futebol Interior, já vou falar com a galera aqui, hein? YouTube Futebol Interior, obrigado você que está acompanhando a nossa transmissão. Se chegou agora, dá um like, compartilha a transmissão. É um prazer ter você aqui. A nossa transmissão hoje imparcial, hein? Porque os dois times são de Campinas. É posse de bola pro time do Guarani, bola enfiada aqui no comando de ataque, chega a zaga da Ponte, mete a cabeça na bola, tira dali o Emerson Santos, a bola se perde, vai embora, bate por último no jogador da Ponte, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito favorece o time do Guarani, bola com o Cicinho para fazer o manual. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lembrando que você pode votar lá na nossa enquete no YouTube, já com 211 votos, hein? Agora apareceu o patrocínio aqui. Muito bem, 68% da nossa audiência entendendo que a Ponte vai vencer o jogo. Abraço para Neuci Lucato, Vivi Vicente, João Godoy, João Limírio Neto. Deixa eu ver o lance. Olha a Ponte, campo de ataque pela esquerda. Everton Brito, Arthur passou. Ele cortou da ponta pro meio, cruzou na boca do gol pro Dudu. Sobe, a zaga tira, cai na intermediária pro Luiz Felipe, bateu pro gol, pra fora. Jogadores do Guarani pediram um toque de mão, mas o árbitro não marcou não, é tiro de meta pro Guarani, hein, Pedro? Tiro de meta pro Guarani, é boa chegada da Ponte agora, o zagueiro do Guarani, o camisa número 3, Rafael, tirou, o Luiz Felipe chutou, essa bola foi lá na linha do trem, é tiro de meta pro Guarani. Lembrando que não tem VAR na Série C, pelo menos nessa fase, né, então o que o árbitro marca em campo é o que vale, né, é o que vale, se bem que no jogo contra o Caxias, né, o Bandeira deu impedimento, mas o árbitro confirmou o gol, sem VAR, sem nada. E o Guarani se perdeu com a bola, vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola pro Jé, pediu falta, o árbitro não deu, e se desse era pênalti, porque foi dentro da área. O Diego Torres que errou o passe, e agora ele pega, arma o passe, boa bola boa pro Mirandinha, muito forte. A ideia foi boa, mas o passe foi ruim. Teve o lance lá dentro da grande área, no ataque da Ponte Preta, mas me parece lance legal, né, Pedro? Lance legal, o Diego Torres fez o lançamento pro atacante do Guarani, a bola foi pra fora, o lateral já foi cobrado e agora é falta em cima do Jé, Corsato. É, falta em cima do Jé, tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time da Ponte, aqui bem na divisória do gramado. Quem fez a falta foi o zagueirão, o Diogo Silva. Diogo Silva. Diogo Silva, né? O Diogo Silva, goleiro da Ponte, e o Diogo Silva, zagueiro do Guarani. É verdade. Bem colocado, Pedro Lino. Mitou agora, hein, Pedro Lino, é isso. Lembrando que o Alan Santos não tá no jogo, né? Tá jogando o Rafael. Ele era dúvida, o Matheus Costa deixou ele fora por lesão. É isso, a Ponte vem pro ataque, Arthur bate no Cicinho, a bola volta, sobra para Arthur, ele jogou para trás na meia-lua do círculo central, solta essa bola aqui no campo de ataque pro lado direito, passe errado do Wanderson, melhor pro Guarani, para Diego Torres, ele é bom de bola, solta a bola na frente por baixo, chega a zaga da Ponte Preta, vai marcar a falta, hein?
Falta para Bruno Santos. O Emerson Santos já ficava, a família Santos trabalhando no lance. E o primeiro cartão amarelo no jogo para o time da Ponte Preta. Porque olha, se o Emerson Santos não chega por baixo ali, o Bruno ia sair na cara do gol, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Corsato. O belo passe do Diego Torres por Bruno Santos. O Emerson Santos chegou forte. Falta, cartão amarelo, camisa número 18 da Macaca está amarelado. Cartão bem anotado do árbitro, né, o Daniel? Cartão merecido. Realmente o Bruno ia sair na cara do gol. Pelos minutos iniciais, vimos que a Ponte toma a iniciativa do jogo e a bola sempre passa no pé dele, né, Elvis? Que qualidade no lançamento de bola. E o Guarani está buscando jogar no contra-ataque. E essa foi a primeira jogada que o Diego Torres acertou. Contra-ataque acionando o Bruno Santos. Diego Torres e Kelvin na bola, Marcelo. Diego Torres é o capitão da equipe, o capitão da Ponte. O Elvis está na barreira, Kelvin também está por lá. O Kelvin pega com a perna direita, levanta os dois braços. O Diego Torres é com a perna esquerda, é o Kelvin, segundo pau na boca do gol, toque de cabeça para pegar o goleiro. Rapaz, ninguém marcou o atacante do Guarani. O Diogo Silva fez a defesa, mas quase o primeiro do jogo, hein, Pedro? Belo cruzamento do Kelvin. Volante do Guarani, o atacante do Guarani, o Mirandinha, cabeceou. O Diogo Silva pegou e a Macaca já está com ela no ataque. Tava livre dentro da grande área lá o atacante do Guarani. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Dudu, solta a bola na esquerda para Arthur. Arthur trabalha, deixa a bola para Emerson Santos. O Emerson Santos que tá de quarto zagueiro, mas fez a falta, que ele toma cartão aqui na zaga central, onde era para estar o Wanderson, que não estava. Aí o Wanderson domina essa bola, toca para Lucas Cândido. Lucas Cândido se enfiando no meio dos dois zagueiros. Bola com Emerson Santos. Não tá jogando com 3 zagueiros, mas o Lucas Cândido se mete no meio dos 3 zagueiros. Bola do lado esquerdo pro Everton Brito. Faz o giro para cima na marcação do Cicinho. Trabalhou, tocou. Pro Elvis, ajuda do Gobi ali. O jogador do Guarani não conseguiu chegar na marcação. O Kelvin, a bola voltou pelo lado direito. Pro Maguinho. Maguinho dominou, trabalhou, tentou o passe na frente. A bola volta, sobra pro time da Ponte Preta. Olha o Wanderson aqui no campo de ataque. Recuou lá atrás pro Diogo Silva. Chega ali o Bruno Santos. Diogo Silva com a perna direita despacha a bola do lado esquerdo. Tem ninguém marcando o Arthur. Bom passe pra ele, pra Arthur. Agora chega, encosta na marcação o Cauã Jesus do time do Guarani. A bola volta, sobra pro time da Ponte, pro capitão Elvis. Chega, encosta na marcação dele por ali o Caio Melo. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Aqui pelo lado direito é o Wanderson. Tem domínio, hein? 10 bolas, 0 Wanderson, mas ele conseguiu dominar. Lucas Cândido toca para Luiz Felipe, jogando uma linha mais à frente. Chega, encosta na marcação por ali o jogador do Guarani, Mirandinha. A bola volta, sobra pra Ponte. Luiz Felipe, pra Maguinho. Luiz Felipe, opa! Sofreu a falta, o árbitro vai dar a falta? Não, deu lateral. O Luiz Felipe queria a falta, ele parou de jogar, mas aí o jogador do Guarani, Mirandinha, chegou, meteu o pé na bola, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Na verdade o árbitro marcou a falta porque o Daniel Luiz Marques, o auxiliar número 1, levantou a bandeira ali, marcou a falta em cima do Maguinho, jogador da Ponte Preta. O jogo tá parado, falta, posse de bola pra Ponte, vem chuveirinho dentro da grande área ali, Pedro Lino. Falta perigosa pra Macaca, Elvis na bola, 11 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Moisés Lucarelli. Falta pelo lado direito, Elvis chuveirou na boca do gol, sobe, a zaga bugrina tira, a bola volta, sobra intermediária pra Lucas Cândido, jogou de novo na boca do gol, subiu o zagueiro, Diogo Silva meteu a cabeça na bola, ela caiu aqui do lado esquerdo de defesa para Mirandinha. Mirandinha trabalha pro time do Guarani, solta a bola aqui na intermediária, Diego Torres. Diego Torres domina, pro time do Guarani. Que o Diego Torres tocou a bola meio que na fogueira. Jogador do Guarani saiu jogando errado. A bola sobrou pela direita para Luiz Felipe. Vai para cima na marcação, bateu por último nele. Luiz Felipe foi pagar geral pro Bandeira, mas eu vi daqui. Bateu por último nele, no bico da chuteira do Luiz Felipe. Lateral, posse de bola pro Guarani no campo de defesa pela esquerda, Pedro. Isso mesmo, o Luiz Felipe pediu a falta. O Bandeira, o Daniel Luiz Marques, não deu nada, é lateral pro Guarani. 0-0, Corsato. Osmar Dangar tá aqui também, Vivi Vicente, valeu, todo mundo que tá junto com a gente, o Paulo César Mattioli, vamos ganhar, Ponte, bola no campo de ataque pro time da Ponte, Gé invadiu a grande área, sobe o goleiro pra ficar com ela. Chegou a cair lá o Gé, mas o goleirão Andrei tava esperto, fez a defesa e já arma o contra-golpe pro time do Guarani, solta a bola aqui pela direita, trabalha Cicinho, tá lá no campo de ataque, são 2 da Ponte, ele vai pra cima na marcação, chega a zaga da Ponte, proteção, queria falta, Arthur chega na boa, ganha pro time da Ponte, Lucas Cândido, bobeou, deu um tapa na bola ali, o Cicinho quase ganhou, a bola voltou, sobrou pro Dudu, por baixo chegou ali o jogador do Guarani, era o Diego Torres, capitão, ele reclama, mas o árbitro marcou a falta. O Lucas Cândido ficou comprando bobo, vendendo pasmado.
E ele quase foi surpreendido por ali, porque o Cicinho deu o bote e quase leva de melhor ali pro time do Guarani. E atenção, torcedor, hora de girar já o tempo e placar, porque a Ponte vem em campo de ataque lado esquerdo. Everton Brito, linha de fundo, pra lá, pra cá, bate na zaga do Guarani, vai embora, não, tiro de meta. O Everton Brito pediu escanteio, o Dudu também, mas ele tá marcando tiro de meta. É pro time do Guarani. Agora sim, atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 13 minutos e 55, quase 14 deste primeiro tempo. Série C, Campeonato Brasileiro, 15ª rodada, é o Derby 210, no Majestoso. Guarani, Ponte Preta, Guarani, tudo igual, 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu, aqui nos canais Futebol Interior, conosco Flor de Lotus Web e também Rádio Valinhos FM. E pintou mais um cartão no jogo, daqui a pouco a gente vai confirmar pra quem. Lembrando que no placar ao vivo eu vejo que CSA e Botafogo pela Série C vão empatando pelo placar de 0-0. Hoje teremos ainda ABC e Figueirense, a bola rola a partir das 7h30 da noite. Pra quem foi o cartão, Pedro Lino? Cartão amarelo por camisa número 8, Caio Melo. Falta em cima do Lucas Cândido, Caio Melo está amarelado. Ele fala pro árbitro, foi a minha primeira falta, já deu cartão. A Ponte tá no campo de ataque, bola com o Maguinho, ganhou da marcação, jogou na direita muito forte, o passe, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro Andrei, toque eletrônico do Felipe Marques, marcando 15 passados no primeiro tempo. Tempo de opinião aqui no Portal Futebol Interior, na Valinhos FM e também na Flor de Lotus Web, comecinho de derby, 15 minutos. Fala aí, Daniel Rinaldi, 0-0. A Ponte continua em cima, as jogadas passando aí sempre pelo Elvis, e nós vemos que o Lucas Cândido está fazendo uma espécie de terceiro zagueiro, está jogando na frente da zaga e saindo para o jogo. O Guarani ainda não se encontrou, deu uma esfriada, a Ponte deu uma diminuída no ritmo também, só que o número 4 do Guarani, o Diogo Silva, precisa ficar mais atento. 2 saídas de bola errado, uma no meio de campo, ele furou. Tem que tomar muito cuidado com essa saída de bola que a lá Fernando Diniz, né? Por o jogo. E agora mais uma falta em cima do Bruno Santos. Foi o Lucas Cândido que fez a falta, o jogo tá parado. Vai caindo a noite, o sol vai sumindo do estádio Moisés Lucarelli. O jogo começou com temperatura de 24 graus, deve terminar com temperatura mais ou menos de 20, 19 graus. Quando o juiz apitar o fim de jogo. É posse de bola pro time do Guarani. Emerson, lateral esquerdo, a longo passe, toca pro Mirandinha, sobe, a zaga da Ponte tira a bola, volta, sobra meia esquerda, campo de ataque, bola para Diego Torres, tocou pro Emerson, a zaga da Ponte tirou a bola, voltou, sobrou para Caio Melo, solta a bola no meio pro time do Guarani, para Cauã Jesus, dominou, o Cicinho tava livre na direita, ele não viu, tocou para Diego Torres, meia esquerda, boa boa pro Emerson, lado esquerdo, cruzamento também, altura na boca do gol, mete o pé na bola, tira dali a zaga da Ponte. Foi o Maguinho, hein? De primeira mandou lá pra fora do estádio quase. É o primeiro escanteio do jogo pro Guarani, o terceiro no jogo, o Pedro Lino. O Emerson tentou o cruzamento, o Maguinho tirou, é escanteio pro Guarani. 16 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Quem vai pra bola, Marcelo? Camisa número 5, Kelvin. Kelvin vai pra bola dentro da grande área, chega lá o Rafael, o Diogo Silva também, o zagueirão da equipe do Guarani, o Bruno Santos também é bom de cabeça. É escanteio pelo lado esquerdo, o Kevin que meteu um migué, colocou a bola fora ali do lugar da meia lua ali do escanteio, não pode, né? Tem que deixar um pedacinho da bola em cima da linha, viu, Pedro? Tem que deixar um pedacinho em cima da bola e bom público no Moisés Lucarelli, a torcida vai entrando ainda, Marcelo. É isso, expectativa de quase 14 mil torcedores para essa tarde e noite no Majestoso, torcedor vai chegando, Kelvin vai pra bola, respira, pede ali a atenção dos seus companheiros, autorizado no primeiro pau na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, Dudu. Meteu a cabeça na bola, tirou dali, a bola se perde, vai embora, mais um escanteio no jogo aí, Pedro Lino. Novo escanteio, o Kelvin bateu na primeira trave, o Dudu esperto tirou. É escanteio pro Guarani, 0-0. Kelvin de novo na bola. É, agora nos escanteios empate, né? 2-2. 2 para cada lado. São 4 escanteios no jogo. Kelvin, de novo. Vamos ver se ele vai jogar no primeiro pau. Se movimenta ali o time do Guarani. Chuveirou no primeiro pau, na boca do gol. Afasta a zaga da Ponte Preta, tira a bola, volta, sobra pro time do Guarani, para o jogador que é o número 7, Cauã Jesus. Vem, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça. A bola passa, vai embora. Era o Rafael que tava lá, hein? Tava lá também o Bruno Santos para golpear de cabeça. A bola subiu, foi embora. Diego Torres. Diego Torres. Brunão.
Não, é o Bruno mesmo, né? Era o Bruno. O cruzamento veio da esquerda, do Cauã Jesus. E aí o toque de cabeça, a bola se perdeu, foi embora. Tiro de meta pro goleiro da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A gente fala de nervosismo no derby, né, Daniel? E, por exemplo, eu tô sabendo que vou narrar o jogo desde segunda-feira. Mas vai chegando a hora do derby e a gente vai ficando nervoso, né? Imagina os jogadores em campo, né? Com certeza, eles sabem da expectativa desse jogo. Os dois times aí fizeram treinos com o público aberto, recepção da torcida no hotel. Então eles sabem da importância para a torcida desse jogo. Então nós temos aqui o Elvis com 5 derbys disputados do lado da Ponte e o Emerson 3 pelo lado do Guarani. Olha a Ponte, vem pro campo, ataque pela esquerda, é pro Gé, ganhou da marcação do Cicinho, soltou atrás pro Elvis de 3 dedos, meteu na boca do gol, vem Maguinho de cabeça, a bola passa, vai embora. O Emerson estava na marcação, não subiu, o Maguinho subiu, mas não pegou bem na bola de cabeça, no passe enjoado do Elvis. A Ponte chegou de novo aqui, pelo lado esquerdo, no cruzamento para dentro da grande área, hein, Pedro? A jogada que começou com o Gé, o Elvis cruzou de 3 dedos, o Maguinho subiu sozinho, a bola foi para fora, é tiro de meta pro goleiro Andrei. O Felipe Goto, vamos Bugre. Fael Card, jogador profissional, não sabe cruzar uma bola, vai ser ruim assim lá nos quintos. Um abraço pra você, tá bravo o Fael aqui com a jogadorzada. O Francisco Ferreira, abraço aos Ponte Pretanos, São José dos Campos. Aqui vem Bugre, vem Guarani, 19 minutos e 50, quase 20 passados. É primeiro tempo de jogo, é o Derby 210. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior, conosco Valinhos FM, Flor de Lótus Web. Diego Torres pega bastante na bola, armando o time do Guarani pro Emerson, cruzamento por baixo na boca do gol, Emerson Santos mete o pé na bola, joga para mais um escanteio. O Bruno reclama ali, mas o cruzamento era para ele, hein, Pedro Lino? De Emerson para Emerson. O Emerson do Guarani cruzou, o Emerson da Ponte tirou. E ele conversa bastante com os jogadores da Ponte lá, Carlos Corsato. Tava impedido, hein? Mas o árbitro não deu, não. O árbitro não deu, deve ser escanteio pro Guarani. O Emerson, quando recebe a bola, tava em posição irregular, mas o árbitro e o Bandeira não deram, não. É escanteio pro time do Guarani. Kelvin. Pra bola, pelo lado esquerdo, mais um escanteio no jogo. Quinto, terceiro pro Guarani. Por enquanto eu tô contando, depois eu perco a conta. Kelvin vai pra bola, perna direita, agora no segundo pau, na boca do gol, toca de cabeça, bate na zaga da Ponte. É escanteio de novo, hein? Não, tá dando tiro de meta. Escanteio. O Bandeirinha que deu escanteio agora. Na verdade, indecisão ali, mas é outro escanteio, mais um no jogo, só troca o lado aí, Pedro. Isso mesmo, é outro escanteio. Ixi. O que aconteceu, Pedro? Segue o jogo aí, Marcelo Corsato. Segue o jogo. É escanteio pro time do Guarani. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior. Muito bom ter a sua companhia. Muito bom ter o seu carinho. E agora beija a bola ali, dá aquele beijo na bola, o Diego Torres. Ele tá ali pertinho do Bandeira. O auxiliar número 2, o Luiz Alberto Andrini Nogueira. Vai pra bola, perna esquerda, o capitão da equipe do Guarani. Diego Torres pra bola. Chuveirou na boca do gol. Toca de cabeça do Rafael. A bola se perde e vai embora. Tiro de meta para o time da Ponte Preta, Pedro Lino. Bom cruzamento de escanteio do Diego Torres, o Rafael subiu sozinho, a bola foi para fora. É tiro de meta para o goleiro Diogo Silva. 22 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Moisés Lucarelli. 165 simultâneos aqui no YouTube, valeu rapaziada, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha se não tá inscrito, se inscreva no canal, é legal ter você junto com a gente. A Ponte tem posse de bola aqui no campo de defesa, a bola é do Diogo Silva lá pro Arthur, aí ele alonga o passe, toca na canhota, é pro Gé, pra cima da marcação, pediu a falta, o árbitro não deu, a torcida canta e vibra no majestoso, bola enfiada pro time do Guarani, chega, a zaga da Ponte tira, no meio do caminho sai jogando a macaca, passe errado do Lucas Cândido pro Luiz Felipe, recupera o time do Guarani, trabalha, boa bola do Bruno Santos, soltou na canhota pro Mirandinha, o Emerson passou, ele viu, tocou pra ele, vem cruzamento na boca do gol, a zaga da Ponte tira de cabeça, aí cai pro Elvis, dominou, perdeu, o 10 roubou dele, Diego Torres ajeitou, bateu pro gol, ela passa, vai embora, tá dando trabalho o Diego Torres pro time da Ponte Preta, hein, Pedro Lino? O Elvis se enrolou com a bola lá, o Diego Torres recuperou, chutou de fora da área, tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. Em Ibitinga, o Paulo César Mattioli tá acompanhando a nossa transmissão e atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 23 em cima da Pintia, 23 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, é o derby, é o Campeonato Brasileiro Série C, 15ª rodada, Ponte Preta e Guarani 0-0. Valinhos FM 87,7.
107.9 Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, comigo Daniel Rinaldi, Pedro Lino, Carlos Corsato e Felipe Marques. E agora o Cicinho foi fazer um corte, parece que ele fez o corte com o rosto no chão, ficou sentindo ali o jogador da equipe do Guarani. Rapaz, no cruzamento do Arthur, bateu no rosto dele, hein, Pedro Lino? Cruzamento do Arthur, bateu no rosto e bateu o bico da chuteira do Arthur no rosto do Cicinho. Tá lá o médico do Guarani. 23 minutos do primeiro tempo, 0-0. Jogo pegado nesse primeiro tempo, hein, Marcelo? É isso. Fala do jogo aí, meu comentarista Daniel Rinaldi. Segue 0-0. Tá pegado o jogo, Daniel? É um jogo bem pegado e disputado no meio de campo. O Guarani tá melhorando os passes e chama a atenção dos dois camisa 10. Veja que a bola da Ponte passa sempre pelo Elvis. Elvis, aliás, um fato raro, né? Em julho agora completou 3 anos aí de Ponte. Muito difícil um jogador longevo hoje em dia no futebol. E hoje o Diego Torres também está jogando muito, acertando os passes, chamando e buscando o jogo, até arriscou agora de fora da área. Ou seja, está um bom jogo, bem disputado, sempre na bola, 2 cartões amarelos aí por enquanto, e esperamos que continue assim, porque se um time perder jogador, faz muita falta, desequilibra. É isso, já temos dois cartões amarelos, né? O Emerson Santos levou para a Ponte e o Caio Melo levou para o time do Guarani. 24 minutos e 40 passados do primeiro tempo, segue 0-0. A Ponte tinha a bola, perdeu, recupera o time do Guarani, vem jogando a bola, cai aqui para Diego Torres. É o maestro do time do Guarani, solta a bola na quarta zaga para Diogo Silva, devolveu, tocou a bola aqui no campo de defesa para o Diego, tocou bola na frente, boa jogada do Cauã Jesus, ganhou da marcação, enganou ali o Lucas Cândido, pensa, meia esquerda, toca a bola um pouco mais à frente, é pro Mirandinha, das costas para a marcação aí pro Diego Torres, ele retrocede, toca para Diogo Silva, o zagueiro, quarto zagueiro do Guarani, toca a bola no meio para Kelvin domina pro Bugli, chega ali, gera a marcação, a bola volta, sobra para Diego Torres, encostou a bola um pouco mais atrás pro Diogo Silva, o Diego Torres está perdendo aqui pelo lado esquerdo, o Mirandinha errou o passe, aí chega na bola por baixo, Luiz Felipe, a bola volta, bate no Luiz Felipe, lateral, posse de bola, é pro time do Guarani, pertinho do Matheus Costa, fazendo a sua estreia no comando do Guarani, ele que estava no Ipiranga, o Ipiranga que jogou com a Ponte Preta nessa primeira fase de Série C, no Majestoso, e o time do Matheus Costa venceu a Macaca pelo placar de 1-0. Você levantou o dedo, você quer falar, Daniel? Fala, Daniel. Não, só chamando a atenção aí do professor Matheus, ele tá gesticulando, chamando a atenção do time, chamando a atenção aí dos jogadores, posicionando, ou seja, ele tá pilhando a rapaziada aí pra tá mantendo a concentração sempre em alto nível. O Guarani vai trabalhando bola, Diego Torres tocou bola pela esquerda, é pro Emerson, vai pra cima da marcação do Maguinho, pensa, o Maguinho continuou na cola dele, ele puxou pra perna direita, faz o giro, toca a bola no meio, tentou chegar por ali, o Caio Melo, a bola volta, sobra pro time do Guarani, o passe errado, chega pro Elvis, alongou o passe, tocou na esquerda, são 2 da Ponte, tem um do Guarani, chega por baixo na recuperação o time do Guarani, a bola voltou ainda, bateu no jogador da Ponte, sobrou pro Guarani, explode na marcação ali, o Kelvin. 2 vezes, tinha 2 jogadores, ele se virou bem ali, conseguiu o lateral, posse de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa pelo lado direito. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quase 200 simultâneos, em 195. Aqui no YouTube, o Alexandro Soares, Bugrão EO, valeu Alexandro. Fael Card. O HC80, salve Corsato, em Perth, na Austrália, acompanhando a transmissão, obrigado, 27 minutos do primeiro tempo, vem o time do Guarani, fazendo ali uma maratona, o Emerson, lateral esquerdo, colocou na frente, chega 2 jogadores da Ponte, a Ponte perde a bola, recupera o Mirandinha, linda jogada pra cima na marcação, linha de fundo, cruzamento da boca do gol, afasta a zaga da Ponte por baixo, é liso esse tal de Mirandinha, hein? É liso esse tal de Mirandinha. A Ponte está jogando com o Dudu pro Gé, passe errado. Chega por baixo, a zaga do Guarani com o Rafael. Também vai de novo, ganha do Everton Brito. Ele tem mais força do que o Everton Brito. A bola sobrou aqui pelo lado direito para o jogador que é o Cicinho. Recebeu o passe, entrada na grande área, passe errado. Tinha que ter jogado na frente ali pro Cauã Jesus, né? Aí ele não jogou, melhor pra Ponte, mas já perdeu a bola, recupera o time do Guarani, bola com o Kelvin, solta na esquerda, é pro Emerson, vem pra correria, na verdade é o Caio Melo, cruzamento, perna esquerda por baixo na boca do gol, perna direita, tira dali o Wanderson. Marcelo, oi. O árbitro não era de marcar qualquer falta não, viu? Tá deixando o jogo correr. Agora ele marcou uma falta do Maguinho. Uma falta do Maguinho em cima
do Mirandinha. E aí o Matheus Costa vai lá conversar com o jogador da equipe do Guarani, porque a falta foi no banco de reservas, pertinho do banco de reservas, Marcelo, da equipe do Guarani. Pois não. Chama a atenção para a disposição do Guarani, disputando realmente, como o professor Matheus falou, cada metro quadrado de bola. O Guarani está dividindo e está levando a melhor na maioria da jogada. Melhorou muito o time. Precisa melhorar um pouco o último passe, e sempre o cruzamento para a área está rasteiro. Tem que buscar o Brunão ali de cabeça, mas está muito bem o Guarani, sempre acionando o lado esquerdo. Já vemos que o Cicinho está jogando um pouquinho mais plantado e o Emerson está sendo mais acionado. Melhorou muito o Guarani, precisa melhorar esse último passe. Conosco também, vozdoreporter.com. Abraço para a rapaziada da vozdoreporter.com do Ceará, Tianguá. Valeu, todo mundo acompanhando e transmitindo, retransmitindo o nosso som, junto com a Valinhos FM também, a Flor de Lótus. O jogo tá parado, agora o Luiz Felipe fez uma falta ali, em cima do Mirandinha. É rápido o Mirandinha, hein, Pedro Lino? Mirandinha é liso, o Luiz Felipe chegou pra cima do Mirandinha, o árbitro marcou a falta, segue o jogo, nenhum cartão amarelo. Não deu cartão nesse lance, se for ver até merecia, mas ele não deu. Posse de bola pro time do Guarani pelo lado direito. Aliás, é o único que pode fazer a lei do ex, aí é o Cicinho, né? E agora o Gé sofreu a falta, ficou pé da vida. O Gé e o Kelvin já estão se estranhando há um tempinho. Agora o Elvis vai lá, faz um tete-a-tete com o árbitro, faz sinal que não tá gostando. O Elvis não tá gostando não, viu, Pedro Lino? O Elvis não tá gostando da arbitragem do João Vitor Gobi, ele olhou também com uma cara feia pro Elvis. Segue o jogo, Marcelo Corsato. Segue o jogo. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Arthur. Tocou pro Gé. O Gé foi absorvido pela marcação. Ele vai marcar a falta, hein? Marcar a falta. Ele não deu a falta do Everton Brito, que tá caído, mas ele deu a segurada do zagueiro do Guarani em cima do Gé. E o Gé conversa com o árbitro também, hein, o Pedro Lino? O Gé tá bravo com o árbitro. Tava lá o camisa número 5, o Kelvin, o Cicinho. E também tava lá o camisa número 4, Diogo Silva. O Alberto Valentim conversa com o Luiz Felipe, Marcelo. Falta para Macaca, Elvis e Arthur na bola. O Alberto Valentim, que levou água lá pro Luiz Felipe, que dizem está sem receber desde maio. Sábado 2 de agosto de 2025. Valeu você que tá junto com a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Tamo junto. Lembrando que o Placar ao Vivo informa pra você que pela Série C, bola rolando pra CSA e Botafogo, segue 0-0 por lá, tá? Lembrando que hoje teremos Avaí e Figueirense. Olha a ponte. Elvis jogou na boca do gol dentro da grande área. Passa pelo Gé, ninguém vai na bola. É tiro de meta. Tiro de meta, e o Alberto Valentim não gostou nada da jogada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 5 da tarde, mais 31 minutos. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 31 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, é o Derby 210, é o primeiro derby da história na Série C, no Majestoso nesse sábado, segue tudo como começou, 0 Ponte, 0 Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. Bom ter você aqui no Portal Futebol Interior. Daniel Rinaldi, fala do jogo. 31 minutos e 40 passados do primeiro. Olha o Guarani. Peraí, você fala já, porque a Ponte bobeou. O Guarani recupera a posse de bola, vem com o Bruno Santos. Meia à esquerda, boa bola pra Mirandinha. Pertinho da entrada da grande área, por baixo, Lucas Cândido. Por baixo, sem fazer a falta. Proteção do Mirandinha, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola lá do esquerdo pro Guarani. Já o Daniel Rinaldi vai falar do jogo, porque a Ponte bobeou, deu chance pro Guarani chegar no ataque de novo. É pelo lado esquerdo. O Gandula e o Emerson não estão se entendendo ali, né? Mas a bola veio ali pro Emerson. Ele vai jogar essa bola dentro da grande área. É o famoso latereio. Lateral / escanteio. A zaga da Ponte preocupada. O ataque do Guarani fica atento. Bola pra dentro da grande área. Sobe de cabeça a zaga da Ponte. Aí na entrada da grande área tira por ali o Elvis. A bola veio pro Gé. Conseguiu mesmo caído deixar o passe pro Everton Brito por baixo na boa. Rafael chega, tira pro time do Guarani. Lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. E o Elvis tá pé da vida ali com alguém. Me parece que é com o Alberto Valentim, hein? Parece que os dois estão tretando ali. Posse de bola pro time da Ponte. Emerson Santos solta a bola pela direita pra Maguinho. Maguinho dominou, a bola subiu, bateu no nariz dele e voltou. Aí pro time da Ponte, ainda pra ele. Aí recua a bola, toca pra Wanderson. Vamos lá. O Daniel Rinaldi, quase 33. Segue 0-0 Ponte e Guarani. Ponte começou melhor no jogo, tomou as iniciativas.
Mas depois dos 15 minutos o Guarani melhorou, acertou o passe e está melhor no jogo. Agora inverteu. É a Ponte que está jogando no contra-ataque e o Guarani está em cima, principalmente com o seu principal jogador aí, o Diego Torres, acionando o Emerson. E olha como que é o futebol, né? O Kelvin era reserva, hoje já é titular e ele que bate escanteio pelo lado esquerdo aí do Guarani. É isso, jogador volante. E o Alberto Valentim tá bilhadaço, hein? Olha, o time do Guarani pediu falta, chega por baixo do Dudu, o árbitro não deu. Melhor pra Ponte, Everton Brito, tocou pro Lucas Cândido, joga na frente pro Elvis, faz o pivô, toca pra Dudu, de novo pra Elvis, na esquerda, boa bola boa pro Gé, escapou dele. Aí o Cicinho vai na marcação, pertinho da bandeirinha de escanteio. O Gé é mais forte, ganha no corpo, sai da ponta, vem pro meio, bate pro gol, pé na direita, bate travado. A zaga tira, volta, sobra pro Arthur, lado esquerdo, deu pra Elvis, Lucas Cândido tá pedindo, pode bater pro gol. Lucas Cândido bateu pro gol, pra pegar o goleiro. Andrei para trabalhar pela primeira vez no jogo, o goleiro do Guarani com 34 minutos, hein, Pedro Lino? A jogada que começou com o Gé, sobrou pro Arthur, que tocou pro Elvis. O Elvis tocou pro Lucas Cândido, que o Lucas Cândido arriscou de fora da área. O goleiro Andrei esperto pegou e tem um jogador do Guarani caído, Marcelo, é o Diego Torres. Diego Torres. Dando uma esfriada no jogo, né? Controlando aqui, a Ponte em cima agora. Isso faz parte do jogo pilhar o árbitro, né? Tanto o Valentim como o próprio Elvis, isso é normal. Mas a arbitragem está bem até o momento. Nós não podemos elogiar árbitro e goleiro antes do término do jogo, que é muito arriscado. Mas eu vejo que o rapaz está fazendo um bom jogo, está controlando, tem falado. Os 2 cartões amarelos aí foram merecidos. Mas essa reclamação é normal, né? Sempre vai ter. Lembrando que o Valentim, comissão técnica da Ponte, é campeã, né? Pelo Guarani. Albertinho, campeão Taça São Paulo em 94 e Douglas aí com acesso 2009-10. Os goleiros do Guarani, o Douglas. E agora a bola tá ali nas mãos do goleiro do Guarani para recomeçar o jogo. E nós estamos com a nossa transmissão lá na primeira página do portal Futebol Interior, ao vivo. Rádio FI acompanha tudo de Ponte Preta e Guarani no Derby 210. Valeu, rapaziada, pela moral. Aí depois tem mais uma matéria falando do Majestoso. Fala que o bicho é molhado, ingrediente a mais aos goleiros em Derby. Enfim, título inédito, Benfica bate Sporting, fatura Supercopa de Portugal. Mas aqui vem Guarani, campo de ataque pela direita. Vai trabalhando posse de bola com Caô. Jesus chega por baixo, a zaga da Ponte. Mete o pé na bola, a bola se perde, vai embora lateral, campo de ataque lado direito. Favorece o Guarani. Cicinho, Caio Melo, jogou na ponta pro Cicinho. Chega Arthur por baixo, carrinho, vai embora. Bate nele por último, então é mais um escanteio no jogo pro time do Guarani. Eu já perdi a conta dos escanteios, viu, Pedro Lino? Mas o nosso... Felipe Marques está atento lá, vai. É o 7º escanteio na partida, Marcelo Corsato. O Arthur dividiu com o Cicinho. É escanteio pro Guarani. Quem vai cobrar esse escanteio? Diego Torres. Diego Torres. Torres na direita e Kelvin na esquerda. É isso, Diego Torres vai lá perto da torcida da Ponte Preta. São 7 escanteios no jogo. O Carlos Corsato tá aqui. O pessoal tá elogiando o Diego atrás ali, olha só. Carlos Corsato falando 7 escanteios, 5 pro Guarani, 2 pra Ponte. É escanteio pro time do Guarani, pelo lado direito vai Diego Torres. Perna canhota, chuveirou na boca do gol. Gé no primeiro pau, afasta. De cabeça tira, a bola volta, sobra pra Cicinho. Dominou, parou, pensou, tocou a bola. Um pouco mais atrás é pro Diego Torres, habilidoso, toca pro Cicinho, fez a falta. Pedalou, tomou a falta. Aliás, é o único no jogo que pode fazer a famosa lei do ex. No jogo hoje, o Cicinho, que já atuou pela Ponte Preta, viu, Pedro Lino? Isso mesmo, se o Cicinho atuou pela Ponte Preta, no banco de reservas da Ponte Preta tem o Pacheco, que também atuou pelo Guarani. Mas por enquanto em campo só o Cicinho. Pacheco realmente já jogou pelo Guarani. Aliás, estava na temporada que o Guarani foi rebaixado no mesmo ano que a Ponte Preta. Tem o carimbo do rebaixamento para a Série C, o Pacheco, com a camisa do Guarani. Diego Torres. Vai pra bola parada é com ele. Diego Torres, reforço do Guarani, estava jogando no Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Kelvin chegou lá também. O Diego Torres levanta, deixa eu ver o braço direito. 2 jogadores na barreira do time da Ponte Preta. A bola tá bem em cima da linha ali. Diego Torres vai pra bola, levantou o braço direito. O árbitro pede ali pro pessoal dentro da grande área ter calma. O Kelvin ameaça bater. É o Diego Torres, jogou fechado na boca do gol, dá de soco, o goleiro tira, a bola volta, sobra, é pro Cauã Jesus, jogou na boca do gol, passe muito errado, na verdade ele tentou o chute, né,
mas a bola saiu sem direção e a bola se perde e vai embora. Tinha que dominar, né? Tinha que ter dominado, tinha possibilidade porque não estava marcado, né, o Daniel? Exatamente, né? Às vezes o jogador de futebol, ele é um pouco afobado, né? Usa um pouco a inteligência, o raciocínio. Cicinho tem 2 derbys disputados na Ponte, 2012 e 2013. É isso, Cicinho que foi bem na Ponte Preta, a torcida da Ponte tem saudades do Cicinho. E agora é lateral hoje não, né? bola. O Cicinho? Acho que hoje eles não têm saudade nesse jogo. Não, hoje não, mas o Cicinho jogou bem na Ponte Preta. Foi muito bem. Tanto que ele sai da Ponte e vai jogar no futebol da Bulgária, no Ludogorets da Bulgária, o Cicinho. A bola vem aqui no campo de defesa, o goleiro Diogo Silva fica com ela com a perna direita. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ele foi jogar primeiro no Santos, né? Depois ele vai pro Ludogorets da Bulgária. Me informa aqui o Carlos Corsato que já chega, hein? Tá ali se maquiando para apresentar o intervalo FI. Também o fim de jogo no comando do Carlos Corsato. E tem bola na rede na Série C. Gol do CSA para cima do Botafogo. 38 minutos do primeiro tempo, CSA 1, Botafogo da Paraíba 0. Você acompanha tudo lá no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Vem posse de bola, o time da Ponte, bola com Wanderson pela zaga central, solta a bola para Maguinho. Maguinho dominou, parou, pensou, tocou a bola para Wanderson, um pouco mais atrás, aí pro Lucas Cândido. Mais atrás ainda na quarta zaga para Emerson Santos. Emerson Santos domina para Ponte, toca a bola na lateral esquerda. Vai trabalhando o time da Ponte, é o Elvis que tá lá, rapaz. Olha o Elvis como lateral esquerdo, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola no meio pra Dudu. Dudu dominou, trabalhou, soltou a bola pro Everton Brito. Everton Brito domina, toca a bola pra o jogador que é o Elvis. Dominou com a perna esquerda, com a perna direita, ele toca a bola lá do lado esquerdo. É pro Arthur. Arthur e Cicinho. Cicinho e Arthur. Dominou, trabalhou, solta a bola. É pro Everton Brito, chega no corpo ali o jogador do Guarani, a bola se perde, vai embora. Era o Cicinho, lateral pra Ponte. Evitou escanteio, mas é lateral pra Ponte, né? É isso. Lateral lado esquerdo favorece o time da Ponte Preta. Lateral para Macaca. Posse de bola para o time da Ponte. Vai para a bola Arthur. Arthur deu a bola pro Elvis. Elvis toca para Arthur. Tá pedindo o Dudu. Ele domina pelo lado esquerdo. Encosta na marcação. Ali o jogador da equipe do Guarani, o Cauã Jesus. Recupera a posse de bola pro Bugre. Bola pro Bruno Santos. Aí do lado direito chega por baixo. A zaga da Ponte tira dali. A bola se perde e vai embora. Lateral campo de defesa favorece o time do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Conosco Valinhos FM e também Flor de Lótus Web e ainda Voz do Repórter.com nessa transmissão. A Ponte tinha a posse de bola, perdeu, recupera o time do Guarani. Sai jogando por ali o Rafael aqui no campo de defesa, tocou bola para Diego Torres, vira o jogo da direita para a esquerda. É pro Emerson, passe errado. O Matheus Costa é novinho ainda, 39 anos, mas não joga mais, né? Não joga mais, a bola foi pra ele. É posse de bola lateral pro time da Ponte. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Rompemos a barreira dos 41 minutos e 20 passados. É primeiro tempo de jogo, Derby 210, Série C. O primeiro derby da história na Série C. No Majestoso, o placar tá assim, te contei não. 0 Ponte, 0 Guarani. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, comigo Daniel Rinaldi, Pedro Lino, Carlos Corsato e também o nosso Felipe Marques. E agora o Elvis tentou ali um chapéu de calcanhar. O Mirandinha chegou, meteu a mão na bola. Não ia dar certo o chapéu, mas aí a bola acabou batendo na mão do Mirandinha. Falta pra Ponte, campo de ataque, Pedro. Volta pra Ponte, Marcelo. Elvis na bola, 42 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Moisés Lucarelli. 0-0 já a opinião do jogo do Daniel Rinaldi. O comentarista do Portal Futebol Interior, da Rádio FI, da Valinhos FM, da Voz do Repórter.com e também da Flor de Lótus Web. Será que vai direto, Elvis? Perna direita pra bola, baixinho na boca do gol, rasteirinho. A zaga afastou, tirou a bola, voltou, sobrou pro time da Ponte. É pra Dudu, levantou a cabeça, chuveirou na boca do gol, entrada da grande área. O Elvis estava lá, o goleiro Andrei não saiu na bola, caiu. Não pode, né? Fez falta no goleiro da equipe do Guarani, o jogo tá parado, Pedro. Isso mesmo, o Elvis estava lá, o cruzamento do Dudu. Dudu cruzou quase próximo do meio campo. O goleiro do Guarani caiu, é falta pro Guarani, 42 minutos do primeiro tempo, segue 0-0.
Foi falta, né? O Elvis falou que não, mas foi falta. E o jogo, Daniel Rinaldi, quase 43, 42:50, segue 0-0 no Derby 210. O jogo começou com um ritmo muito frenético, alucinante, principalmente da Ponte, depois o Guarani equilibrou, e vimos aí que depois dos 30, 32, os dois times cansaram. Eles parecem administrar o jogo, indo só na boa, esperando aí um lançamento e se poupando aí para o segundo tempo. Jogo equilibrado, jogo igual e a pegada que é o derby de sempre, né? Muito bem disputado, sempre com reclamações, mas até o momento bem leal. Esperamos que continue assim e continue um bom jogo. É isso, e assim, derby geralmente é muito faltoso, né? Esse jogo até que não tem tantas faltas. O árbitro da partida, como falou o Pedro Lino mais cedo, é um árbitro que tá deixando a bola rolar. Vamos ver se ele vai manter esse diapasão, uma palavra que o Carlos usa sempre, no segundo tempo. Já já o Carlos vem, hein, com o intervalo FI. Agradecendo você que tá junto com a gente no YouTube, Futebol Interior. Dá um like, compartilha a nossa transmissão. Vamos fazer mais internautas, mais torcedores chegarem aqui na nossa transmissão. Obrigado você que tá junto com a gente pelo carinho, pela audiência. Obrigado você que tá nos acompanhando. O Majestoso continua a bola rolando no primeiro tempo. Segue 0-0. Ponte Preta e Guarani, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Gente, no YouTube tem enquete também. Por enquanto, 64% entendendo que a Ponte Preta vence o jogo. E aqui no YouTube tem um nick aqui que não dá pra saber quem é. Que é um monte de letrinha. Parece aquela sopa de letrinhas. O Sandovaldo Silva tá com a gente também. Abraço pro meu amigo Pedro Lino. E também pro time da Ponte Preta PB. Ponte Preta da Paraíba, Sandovaldo, deve estar trabalhando o Agnaldo, o Paulo Lino, todo mundo lá na SAB, que um grande abraço para eles. O Eumildin tá com a gente, o Rômulo Cabuccio, sofrendo aqui em Portugal. Vamos, macaca querida. Osmar Dangaro, Castor 8. Tá perguntando, Carlos, mais 2. Esse empate é justo até agora? O Carlos responde no intervalo, se o jogo terminar empatado. E agora tem uma muvuca ali. É o Gé que tá envolvido, né? O Gé tava caído, todo mundo chutando a bola. O zagueiro conversa com o Gé, só que o árbitro deu a falta do Gé. Mão do Gé. O Gé queria a falta, mas ele deu a falta do Gé. E é o Kelvin de novo que tava na jogada, hein, velho? E aí o zagueiro do Guarani, o Diogo Silva, chegou chutando tudo também. Chegou pisando em tudo, hein? Mas a falta tava marcada porque não pode segurar a bola. O Habib, ou Rabab, tá aqui com a gente. Cara, hoje provavelmente vamos ter pegadinha, hein? Talvez o locutor caia. Lembrando que tem o superchat, tá? Você pode mandar pagar aí pra ter sua mensagem lida aqui. Aí, se você mandar um superchat no intervalo, o Carlos lê. Se você mandar no segundo tempo, no fim de jogo, o Carlos lê também. O Sérgio Ferrari Fernandes tá com a gente. Valeu, viu, turma? Obrigado a todo mundo. Valdecir Garcia. Tem que ganhar em casa, Ponte. Importante vitória. Em casa. Valeu, rapaziada, com a gente. Vamos ver o lance aqui, finalzinho de primeiro tempo. A Ponte tá no campo de ataque. Dudu trabalhou com Arthur, cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo de lateral para lateral. Da esquerda para direita, cai para Maguinho. Joga para trás, chega, encosta para cima dele o Emerson. Ele vai pedir falta, o árbitro não dá. A bola vai saindo, lateral pro Guarani. Fica esperando o árbitro marcar falta. O árbitro não marca e perde a bola. É lateral pro Guarani, o Pedro Lino. O Maguinho lá, conversando com o Alberto Valentim, ele perdeu a bola pro zagueiro do Guarani. Segue 0-0. Daqui a pouco termina o primeiro tempo, Marcelo. Ângela, eu tô trocando o nome da ouvinte. É Amélia Maria. Tá acompanhando aqui a nossa transmissão. Vamos até 47. O Pedro Lino já informou 46 minutos e 40 passados do primeiro tempo. 0-0. A Amanda tá aqui também com a gente. O Fernando Roldão. Os dois times de Série A jogando a Série C. É o primeiro derby da história. A Jaqueline Santos tá junto com a gente também. Tá mandando boa tarde. Valeu, Jaqueline. O Alexandro Soares. Tá todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Já um intervalo FI. 47 minutos passados do segundo tempo. Volta pro Guarani. Aqui pelo lado esquerdo. Bola aqui na entrada da grande área. A zaga da Ponte tirou. Era o Bruno Santos que tava ali. Ela sobrou com o Everton Brito. Chega o Diego Torres, faz a falta. Tá parado o jogo. Falta. Posse de bola pro time da Ponte Preta. O Everton Brito que já interessou o Guarani, né? Na temporada passada. Ele interessou o Guarani, mas veio jogar na Ponte Preta. E não há tempo para mais nada. Apita João Vitor Gobi. Aponta o centro do gramado. Primeiro tempo do Derby 210. O primeiro na história da Série C.
termina empatado. Ninguém é de ninguém. 0 Ponte Preta, 0 Guarani. Já tem um intervalo UFI. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Lotado nessa tarde de sábado. É você, Pedro Lino. Fim do primeiro tempo no Derby 210, Marcelo Corsato. Derby bastante pegado neste primeiro tempo. Os dois times criando boas chances. Os jogadores do Guarani conversam ali na beira do gramado. Já estão saindo, os jogadores da Ponte também saindo do gramado. Vamos ver se algum técnico fala nesse intervalo, Marcelo. Beleza, o Enfermo Gamer, Everton Brito e Luiz Felipe são jogadores de segundo tempo. Como errou na escalação inicial, tem que voltar com Serginho e Léo Oliveira. Aliás, Pedro Lino, você tá atento aí? Antes até do intervalo UFI, passa os bancários de Ponte e Guarani pra gente, por favor. Nos bancos de reservas, né, da Ponte Preta, Pedro Rocha, Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Miguel, Jonas Toró, Pacheco, Diego Tavares, Serginho, Léo Oliveira, Kevin e Bruno Lopes. No Guarani. Olha o Gé falando. Vamos ouvir o Gé. Acho que conseguimos impor o jogo. Tá um jogo muito disputado, claro, né? Derby. Tá um jogo muito disputado. Acho que precisamos acertar ali no último passo para poder fazer o gol e sair na frente do placar. Tá aí o Gé falando no microfone do Portal Futebol Interior, Marcelo Corsato. Vamos ver se algum jogador do Guarani fala, mas no banco de reservas do Guarani tem Fred, Lucas Justin, Márcio Silva, Lucas Rafael, Renan Castro, Cadi, Giovanni, Matheus Sarará, Isaac Mandrake, Ryuta Takahashi, Luiz Miguel e Kevin. Muito bem. Diego Torres, vamos ouvir o Diego Torres, vai falar aqui nos microfones do Portal Futebol Interior. Passando entre vocês ali, a gente viu uma reuniãozinha antes de todo mundo sair, o que foi dito ali? Não, cara, é o clássico, né? Derby, a gente sabe que no derby a gente não se joga, assim não se ganha, então nada. E nesse tipo de jogo se ganha por detalhes, então a gente tem que estar 100% concentrado e, se Deus quiser, caprichar mais no último terço e sair com a vitória. Tá aí o Diego Torres, Marcelo, ele que criou boas chances nesse primeiro tempo. Pra mim, o melhor jogador em campo. Daniel Rinaldi, a manchete pro seu comentário daqui a pouco no intervalo, no comando do Carlos. Jogo disputado, jogo equilibrado, até agora resultado justo. Muito bem, o Carlos vem aí para assumir o comando do intervalo UFI para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e placar ao vivo Futebol Interior. Intervalo aqui nos canais Futebol Interior, na Flor de Lótus Web, na Valinhos FM e também na Voz do Repórter.com. A gente volta já, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
no coração de Campinas. São quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo, derby número 210, aqui nos canais Futebol Interior. E não é que deu empate no primeiro tempo, 0 para Ponte, 0 para o Guarani, jogo com 8 escanteios, Guarani teve 6 escanteios, hein? 6 escanteios para o time do Guarani na competição. Foram 6 escanteios para o Guarani ali, viu? 8 no total, tá? 2 para Ponte. Depois o Felipe Marques vai dar uma ajeitada nisso aí. Para você ligado nos canais Futebol Interior, deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço pro meu grande amigo, meu parceiro, grande Pedro Orioli, que tá ouvindo a gente aqui. Ué, não tá trabalhando hoje? Pedro Orioli não. Pedro Orioli resolveu ganhar dinheiro, né, Corsato? Então ele não tá mais fazendo no meio. Ele não tá mais nesse nosso meio aqui, tá fazendo assessoria, né? Mas está lá torcendo para o seu segundo time do coração, que é a Ponte Preta. E ele não esquece, cara, dos bordões, por exemplo. O tempo que o tempo tem é seu. Isso. E aí ele coloca aqui: deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. É uma figura, hein? Figuraça. Grande Pedro Orioli, com quem tive o prazer de trabalhar na Ponte Preta no ano de 2019. Recebi o convite para ser o narrador oficial lá da Macaca com o Pedro e lá ficamos até o final do projeto. Baita repórter. Um abraço, Pedro Mas Orioli. Jogando bola é horrível. Foi um dos piores jogadores que eu vi na minha vida, cara. Você tá de sacanagem. Não, pelo amor de Deus. Pedrinho é bom, pô. Não, na latinha, muito bom. Não dá pra ser bom em tudo, né? Não, a vida mostrou que ele é bom na latinha, mas como repórter. Mas ele tentava. Mas né? ele é esforçado. Esforçado. E o Pedro, além de dar a oportunidade de você trabalhar na Rádio Futebol Interior, deu a chance da gente jogar com o Marco Aurélio Jacozinho, né, meu? Exatamente, grande Jacó. Deixa eu mandar um abraço também lá pro Ronald Pinheiro, da rádio A Voz do Repórter, lá no Ceará. Grande Ronald Pinheiro. Ele mandou que tava com a gente, né? Aí eu coloquei: beleza, vou avisar o narrador. Aí ele colocou assim: kkkk, narrador Carlos Corsato. Aí eu: não, quem tá narrando não sou eu, pô. Mais bonito. Quem tá narrando é o Marcelo. Ó, somos parecidos. Sou mais bonito. Nesse momento Ronald. vai entrar o Daniel. Você já apareceu de costas na tela, Daniel? Pode chegar aqui, cara. Pode chegar, já entrou. Ele foi se alimentar um pouquinho, que ele tá com fome. Não, tá certo. Nosso comentarista Daniel Rinaldi, que tá conosco por aqui. Valeu. E o Pedro tá dizendo aqui: como é que o Marcelo lembra disso? Dá pra esquecer, velho? Jogando ao lado de Marco Aurélio Jacozinho? Não tem como esquecer, né? Um abraço pra você, viu, Pedro Orioli? Pro Ronald Pinheiro também, lá no Ceará. E pra você que tá ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Faltando 3 minutos para 6. Já, todo o segundo tempo de Ponte 0, Guarani também 0. Eu vou focar aqui então, já que na mesa eu tenho Rinaldi e Marcelo, né? O narrador normalmente ele teria que descansar, mas ele tá na mesa, né? E é o seguinte: o soldado vai para o campo de batalha, vai para a guerra, não tem conversa. Então vamos focar aqui. Quero que o Daniel Rinaldi fale do Guarani. Eu atenciosamente vendo o jogo e ouvindo a narração de vocês, você foi preciso, Daniel. A Ponte nos primeiros 15 minutos dominou o jogo, depois o Guarani controlou e nos outros 15 minutos finais
aí tipo assim, deixa a bola com você, joga aí que eu vou ficar esperando aqui. Foi mais ou menos isso a leitura do jogo nesse primeiro tempo, Daniel Rinaldi? Exatamente. A Ponte, por jogar em casa, teve que tomar a iniciativa do jogo até para dar uma satisfação aí para a sua torcida que comparece em massa. E começou bem, sempre passando aí pelo Elvis para acionar o Gé. Faz muita falta aí o rapaz que fez gol no outro derby, Jean Dias, muito bom jogador, né, lesionado, e o principal jogador aí de ataque, o Gé. Depois de um tempo o Guarani equilibrou e começou a aparecer aí o Diego Torres, que ao meu ver o melhor jogador em campo no primeiro tempo, buscando a bola, fazendo lançamento longo ainda, e na maioria das vezes procurando o Emerson. E como ele mesmo falou na entrevista, falta realmente acertar aí o passe, uma precisão no último terço do campo. Na última jogada final, o Guarani não conseguiu arrematar. E depois, não tem preparo físico que aguente, né, uma intensidade do jogo. Até eu fui fazer o primeiro comentário aos 7 minutos, devido à dinâmica do jogo, não parava a bola. Depois o pessoal cansou e começou a administrar e ir na boa. Então um resultado no primeiro tempo justo. Penso que os dois times aí procuraram um ataque e chama atenção aí. Está bem disputado, leal, mas sem aquela briga, aquelas bobagens que tem entre jogador, querer chamar a atenção da torcida. Todo mundo está vendo aí, eles estão jogando aí com vontade. E chama a atenção ainda mais o Guarani, que está buscando aí cada metro quadrado mesmo, como diz o professor, está dividindo as bolas e tem levado vantagem na maioria das divididas aí. Mas mesmo assim, um jogo igual e um placar até o momento justo. 17h59. Agora, 17h59, deixa eu abrir o microfone aqui. Agora, o lado Ponte Pretano. E aí, Marcelo? Ponte Preta começou bem os 15 primeiros minutos, depois o Guarani dominou. Até em escanteio, já são 8 no total, 6 para a equipe do Guarani, 2 para a Ponte. Que você viu do jogo do lado Ponte Pretano, Corsato? Então, a Ponte Preta um pouco nervosa, né? Começou até tomando as rédeas do jogo nos primeiros minutos, mas depois, para mim, o Guarani tomou conta do jogo. Acho que o Guarani é um pouquinho melhor que a Ponte Preta, mas se você for perguntar se o resultado é justo, para mim, o resultado é justo. Com relação à escalação da Ponte Preta, eu falava, né, que o Luiz Felipe estava pedindo passagem, e eu acho que mesmo se o Jean Dias tivesse à disposição, ele ia ser banco hoje. O Alberto Valentim ia entrar com esse time aí. Será? Ele ia entrar com esse time aí. Pra mim, o Jean Dias ia ser banco hoje. Talvez o Everton Brito seria a reserva. O Jean Dias fosse o titular. É isso. Né? E o Everton Brito na reserva. Mas o Luiz Felipe ia ser titular do time. Parece que o time tá mais leve do que nos outros jogos, né? Com o Luiz Felipe, que é lateral direito, mas tá fazendo a Série C como um segundo volante, um cara que chega pro ataque. Vamos combinar que há muito tempo ele não joga como lateral. Tá mais até armando o time do que sendo volante, e ele dá uma agilidade mais pro meio campo da Ponte Preta. Mas o jogo é bem equilibrado, o árbitro da partida tá fazendo uma boa arbitragem, tem que esperar terminar o jogo, claro. Sim. Mas o João Vitor Gobi tá deixando o jogo correr, é claro que é um jogo pegado, mas eu vim com a expectativa de narrar um jogo pegado, até que não. Os goleiros até que não trabalharam muito, mas o jogo é jogado, é dinâmico o jogo. Tá, vamos lá. Rapidinho então, para que daqui a pouco vai começar o jogo, eu quero perguntar pro Daniel se ele faria alguma alteração ou se ele voltaria com os mesmos 11 iniciais do jogo, Daniel, no time do Guarani. A sugestão, não mudar o posicionamento de nomes, né? Não trocar nominalmente, mas acionar mais o Cicinho pela lateral direita, que quando a bola chegou nele, ele também foi bem, foi com contundência, fez uma jogada lá, foi dar um drible, levou uma falta. Então buscar mais o jogo pelo lado direito e ter um pouquinho mais de calma, tranquilidade e tomar muito cuidado com essa saída de bola. É muito arriscado isso aí. Hoje em dia, ninguém... Como diz aquela velha frase, né? Não tem mais bobo no futebol. Então você sai aí, a marcação vem de frente. Nós vimos aí vários jogos, aí, o Atlético Mineiro e o Flamengo, sai jogando, não presta atenção, aí toma um gol. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, mas principalmente porque não tem jogador de qualidade para fazer isso. Quem tá fazendo é o Diogo Silva, que deu 2 lambadas lá, 2 esculhambadas, 2 furadas de bola. Então manteria calma, taticamente só... acionaria mais a lateral direita, nominalmente não, o time foi bem. Deixa
eu abraçar aqui, Marcelo. Se prepara aí que eu quero saber se você faria alteração nesse time da Ponte. Deixa eu abraçar aqui o Castor, 8, Gomes Melo, Wilson Correia, Roberto César Santos, Luiz Fernando da Silva, o Abimael Costa, que deixou o like 74, o Fael Cardil também tá com a gente, Valdecir Garcia, ligado também, o Enfermo Gamer, valeu, muito obrigado, o Sandovaldo Silva, o Ronaldo Caboclo, o Osmar Dangara, a Vivi Vicente, Sérgio Ferrari, o Diego, tá todo mundo ouvindo aqui a nossa transmissão. O João Rodrigues também deixou mensagem. Se você fosse o Valentim, Corsato, você mexeria no time? Cara, o Emerson Santos tomou cartão amarelo, né? E eu tava olhando no banco de reservas, o Darley não tá no banco de reservas, né? Darley Santos não tá no banco de reservas hoje. Aí, opções, Sérgio, Rafael e Simon. Lembrando que o Simon, no último derby, ele foi expulso, né? No segundo tempo ele foi expulso. O Guarani teve um jogador expulso, a Ponte Preta também teve um, mas o da Ponte foi mais pro final, né? Mas o Emerson Santos, se eu fosse mexer, eu tiraria o Emerson Santos. Poderia colocar o Kelvin para fazer a estreia na lateral esquerda e colocar o Arthur na zaga. É isso. Então vai começar o segundo tempo. A bola vai rolar ali para comandar todo o segundo tempo. Na bola vem ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, vamos que vamos, vai começar o segundo tempo, posse de bola do Guarani, apita o árbitro, tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Com toda a equipe do Portal Futebol Interior, comigo, Daniel Rinaldi, Pedro Lino e também Felipe Marques. Carlos Corsato apresentou o intervalo FI, ele vem no fim de jogo do Portal Futebol Interior. Aqui vem posse de bola o time da Ponte Preta, tenta a bola na frente pro jogador que é o Everton Brito no meio do caminho, chega a zaga da equipe do Guarani, tira. A bola volta, sobra pro Bugre. Bola lançada no campo de ataque, era pro Mirandinha. Tentou o passe ali, o jogador do Guarani, número 17. Daqui a pouco a gente confirma quem é. A bola acabou se perdendo, foi embora. É lateral, posse de bola. Favorece o time da Ponte Preta pelo lado direito. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já, o Pedro Lino confirma a alteração pra gente. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Dudu meteu o pé na bola, a bola voltou, sobrou aqui na intermediária. Campo de ataque pro time do Guarani. Emerson Santos chega, tira por baixo, o Maguinho ganha. A bola quase sobrou pro Elvis, mas aí sobra pra zaga do Guarani, para Diogo Silva, toca pra Rafael. Rafael solta essa bola pelo lado direito, campo de defesa pra Cicinho. Puxa o fôlego, passa metade do gramado, joga na frente, vai pra cima na marcação do Arthur. Por baixo, chega Arthur, ganha pro time da Ponte, mas a sequência perdeu. Recupera a posse de bola o time do Guarani, mas sai com bola e tudo. O Cauã Jesus, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, lado esquerdo, campo de defesa favorece a Ponte. Vai, Pedro Lino. No Guarani saiu camisa número 8, Caio Melo, e entra camisa número 17, Cadi. Sai Caio Melo e entra Cadi no Guarani. Bom, eu falava de tirar o Emerson Santos porque já tem cartão amarelo. O técnico do Guarani, o Matheus Costa, vai e tira o Caio Melo, que era o único amarelado do Guarani, o Daniel Rinaldi. Tecnicamente, taticamente, não faria essa substituição. A não ser que o Caio Melo pediu ou sentiu alguma coisa, cansou, coisa que nós não sabemos e é interna lá no vestiário. Mas a configuração tática muda. Agora o Guarani com 2 volantes mais de contenção, talvez ele recua alguém do ataque para fazer o quarto homem de meio de campo. Vamos ver o lance, olha a Ponte, lado esquerdo, bola com o Gé, cortou mais um, bateu pro gol, desvio, a bola fica com o goleiro. O chute do Gé, aquele lance característico dele, já fez gol assim contra o Ituano. Puxou para a perna direita, bateu pro gol, mas foi travado pela marcação. Portanto, o time da Ponte Preta é o mesmo do primeiro tempo. O Alberto Valentim não quis mexer na equipe da Ponte. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, que tomou cartão no começo do primeiro tempo, e Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis, Everton Brito e Gé. O Guarani com essa mudança do Matheus Costa, que você acabou de conferir na opinião e também na informação do Pedro Lino. Já eu escala o Guarani no segundo tempo. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, bola com o Luiz Felipe. Alongou o passe dentro da grande área. Era pro Everton Brito, não acreditou. Aí ficou fácil pro goleiro. Andrei sai do gol para fazer a defesa. O bugre de Andrei, Cicinho, Rafael, Diogo Silva e Emerson. Kelvin
Cadi, Diego Torres, Cauã Jesus, Bruno Santos e Mirandinha. Aqui vem Guarani, campo de ataque, bola pela direita, alongado, passe era pro Cauã Jesus, no meio do caminho, a zaga da Ponte tira, a bola bate no Lucas Cândido, comemora. Chegou antes do Cadi por baixo, mas a bola bateu no Cadi, foi embora. É lateral, posse de bola, lado esquerdo, campo de defesa. Favorece a Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Terminando o derby, tem o fim de jogo no comando do Carlos Corsato, hoje até às 9 da noite. Falando muito de Ponte Preta e Guarani. E agora, jogador do Guarani, o Diego Torres, está sentindo. E me parece que foi o Elvis que chegou nele, hein? De capitão para capitão, os caras se cumprimentaram antes de começar o jogo. Mas agora o Elvis chegou para cima do Diego Torres e vai tomar cartão. Isso mesmo, camisa 10, Elvis da Ponte Preta está amarelado. Ele que tá discutindo lá com o Diego Torres e falando com o árbitro João Vitor Gobi. Falta pro Guarani, foi sem fora do lance, viu, Marcelo? O Diego Torres já tinha tocado a bola aqui de volta pro campo de defesa. O Elvis, sem freio, acabou levando o Diego Torres e tudo ali pra frente. O árbitro acabou marcando a falta e dando cartão pro time da Ponte Preta. É o terceiro cartão amarelo do jogo, 2 pra Ponte, 1 pro time do Guarani. O árbitro da partida é o João Vitor Gobi. Aliás, os pendurados da Ponte: Simon, Léo Oliveira, Dudu, Luiz Felipe, Lucas Cândido, Léo Kovic e o Darley Santos, que hoje nem no banco tá, hein? Nem no banco tá. Do Guarani, o Rafael, o Emerson Barbosa, o Lucas Rafael, o Caio Melo. Então tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. O Andrei e também o Isaac. Posse de bola pro Guarani, perdeu, recupera a Ponte. Everton Brito na raça, ganhou, tocou essa bola pro Maguinho, vai pra cima na marcação, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo dentro da grande área, só tava o Gé. Ele foi brigar ali, o Maguinho, com o Diogo Silva. Melhor pro time do Guarani, Cicinho. Aí o Gé acabou fazendo a falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Foi jogada o Bruno Santos junto com o Maguinho. Sobrou um braço lá do Bruno Santos em cima do Maguinho, em cima do Bruno Santos. O árbitro parou a partida. Só que é lateral pro Guarani, Marcelo. Tá sentindo ali, né? Os dois subiram. É claro que a mão do Maguinho às vezes tá um pouco aberta, mas é que ele subiu bastante. Não tem como você subir com a mão grudada ali no seu corpo, né? Acabou acertando, pra mim, lance de jogo. Não foi pra cartão, não. Acabou ali acertando o jogador da equipe do Guarani. E aí, Daniel Rinaldi, como começa esse segundo tempo, hein? Conta pra gente. Parece que começa um pouco mais pilhado, hein? Aquele cartão amarelo pro Elvis foi proposital. Ele deu uma chegada no Diego Torres pra dar uma... Presta atenção, né? Pra dar uma apavorada no 10 do Guarani, que tava fazendo um grande campeonato. Depois ele olha com aquela cara, não fiz nada. Mas faz parte, né? Isso é da cultura e do mundo do futebol. O jogo tá pilhado, continua equilibrado, continua igual, mas você percebe que o ritmo não tá tão acelerado assim quanto o primeiro tempo. Vamos observar aí como que vai ser o desenho tático do Guarani com 2 volantes e a Ponte aí que manteve a sua formação. Vamos ver se tem alguma mudança na configuração tática. Esse Daniel Rinaldi, comentarista do Portal Futebol Interior no Derby 210. Bola recuada pro Diogo Silva, perna direita, joga essa bola lá pro campo de ataque, ninguém dá Ponte. A bola se perde e vai embora. Aqui pelo lado direito, o campo de defesa favorece o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lembrando que tem enquete lá no YouTube, hein? Dê o seu voto, quem vai vencer o jogo por enquanto. Com 558 votos, a Ponte, 65% da nossa audiência entendendo que a Macaca vai vencer o jogo. Bola pra Ponte Preta, aqui pra Everton Brito, lado esquerdo. Cicinho chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Falta pra Macaca aí, PL. Falta do Cicinho, Marcelo Corsato, em cima do Everton Brito. É falta pra Macaca. Elvis na bola, 7 minutos do segundo tempo, segue 0-0 no Moisés Lucarelli. O Osmar Dangar tá aqui no chat, tá falando que o técnico da Ponte é lerdo demais pra mexer. Haja paciência, diz ele aqui. A Elaine Galvez tá com a gente, o Franklin Santos.
Também todo mundo acompanhando a nossa transmissão no YouTube Futebol Interior, mais de 160 simultâneos acompanhando a gente. Lembrando que estamos também na Flor de Lótus Web, na Valinhos FM e na Voz do Repórter.com. Falta para Ponte Preta pelo lado esquerdo, 8 minutos passados do segundo tempo. Vai Elvis pra bola, o toque de cabeça, espalma o goleiro! No cantinho, no toque de cabeça na cobrança de falta do Elvis. Me parece o Emerson Santos, que golpeou de cabeça no cantinho. Foi buscar como um gato o goleiro Andrei para mandar essa bola para escanteio. Pedro Lino. Cruzamento do Elvis, o Emerson Santos de cabeça e belíssima defesa do goleiro Andrei. Ele pulou como um gato. É escanteio para Macaca, Elvis na bola. Escanteio para Ponte Preta, a melhor chance do jogo, na minha opinião. E agora o árbitro vai lá, acho que conversar com o Gandula, pede para ele sair do jogo. Mas que expulsou o Gandula. Escanteio para Ponte, pelo lado direito, quase 9 do segundo tempo. Vai para a bola Elvis, capitão da Macaca, dentro da grande área pro Gé. Segundo pau, vai bater pro gol. Furou o Gé. E olha que ele conseguiu dominar. No cruzamento a bola teve desvio, passou pelo Everton Brito no segundo pau. O Gé dominou meio que de barriga. E aí a bola pegou uma curva e ele não conseguiu. Era o Wanderson que estava na pequena área. E ele não conseguiu bater pro gol, Pedro Lino. Escanteio do Elvis, o Emerson Santos desviou de cabeça. A bola sobrou pro Gé, que acabou furando. É tiro de meta pro goleiro Andrei. Rapaz, a Ponte Preta pressionou agora, hein, Daniel Rinaldi? Muito bem, principal chance do jogo aí. Foi muito bem o Elvis no cruzamento, né? Toda bola parada passa por ele. Mas foi melhor ainda o Andrei. Grande defesa do Andrei. Melhor a Ponte nesse início de jogo. Quase 10, 9 minutos e 40 passados do segundo tempo. Olha o Guarani, pela direita Cicinho, cruzamento na boca do gol na entrada da grande área. Chega a zaga da Ponte Preta, tira antes do Mirandinha. Mete o pé na bola, tira dali. É lateral, posse de bola, lado direito favorece o time do Guarani. Todos os jogadores da equipe da Ponte Preta, né? Boa parte dos jogadores do banco de reservas da Ponte fazendo aquecimento ali no gol. Defendido nesse segundo tempo pelo Diogo Silva, goleiro da Ponte. A Ponte que nesse segundo tempo defende o gol da linha do trem, jogando à direita do seu aparelho. Consequentemente o Guarani jogando à esquerda no gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Bola para Diego Torres, dominou, soltou, lado esquerdo pro Emerson, vai bater pro gol, ela passa, vai embora. Passou, foi embora, não sei se teve desvio, mas essa bola perigosa, bola venenosa, no chute de longe, quase o gol do Guarani, hein, ô Pedro Lino. Belo chute do Emerson de fora da área, a bola passou próximo do goleiro Diogo Silva, é apenas tiro de meta para Macaca. Quase o time do Guarani chega na rede. Você tá ligado conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, também Voz do Repórter.com e Flor de Lótus Web. Valeu todo mundo que tá com a gente no YouTube, Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão. Vamos fazer a nossa transmissão viralizar, chegar a mais ouvintes, a mais torcedores, a mais internautas. Vem Ponte Preta, câmera ataque pelo lado direito, é Luiz Felipe que tá tentando ali na linha de fundo, a zaga do Guarani afasta, tira mal, sobrou pra Ponte. Lucas Cândido vai trabalhando, solta a bola pra Dudu, dominou, entrada da grande área, deu pra Arthur, lado esquerdo pra Lucas Cândido, na cavadinha, tentou dentro da grande área, chega a zaga do Guarani com Rafael. Ele que tá pendurado, meteu a cabeça na bola, tirou. A bola voltou, sobrou pra Bruno. Na verdade, pra Arthur. Arthur domina, solta a bola um pouco mais atrás. Vem trabalhando o Emerson Santos. Agora pro Wanderson. Wanderson passa metade do gramado pelo lado direito. Pensa, toca a bola pra Maguinho. Maguinho dominou pro time da Ponte Preta. Dominou. Maguinho que diz que no meio da semana aí levantou a voz para falar em nome do grupo, com a diretoria da Ponte Preta. Vai trabalhando posse de bola para o jogador que é o Arthur. Arthur dominou, deu a bola para Dudu. Dudu domina para o time da Ponte, tenta fazer a passagem, não consegue, mas deu sorte, a bola voltou para ele. Lado esquerdo, tenta chegar aos trancos e barrancos, bate no Cicinho por último, então é lateral para Ponte. Lateral para Ponte, lado esquerdo. Lateral, posse de bola para Ponte, tem pressa por ali o Arthur. Já jogou essa bola aqui pro Elvis. É acossado pela marcação, ele não gosta do Cauã Jesus. A bola voltou pro Emerson Santos, deu para Wanderson. Zagueiro central, passa a metade do gramado, toca a bola na direita para Maguinho. Maguinho dominou, trabalhou pro time da Ponte, deu para Luiz Felipe, pediu a bola, recebeu. Vai para cima da marcação do Mirandinha, deu pro Maguinho. Maguinho cruzou, a bola voltou, sobrou de cabeça pro Gé, tentou ali a passagem, falta! Na entrada da grande área. Zagueirão do Guarani, o Rafael meteu a mão na bola, tá dizendo o árbitro.
Tá dizendo o árbitro na meia-lua da grande área. Falta pra Macaca, falta perigosíssima. Pedro Lino. O Elvis tentou a jogada lá em cima do Rafael. A bola bateu na mão, o Rafael está amarelado e ele está fora do próximo jogo do Guarani. É falta perigosa para Macaca, 13 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Moisés Lucarelli. Falta perigosa porque a Ponte tem ele, tem o Elvis, pega bem na bola. O Gé dominou e tentou um chapéu ali para cima do Rafael e ele acabou abrindo o braço. Falta perigosíssima, é frontal ao goleiro Andrei, que já fez uma grande defesa no jogo. A barreira do Guarani quase que na pequena área, quase todo o time do Guarani na barreira, hein? A Ponte Preta coloca jogadores também, não pode ficar perto ali, né? Tem que dar uma distância da barreira os jogadores da Ponte. Aqui no poste direito, armando o Biombo, o goleiro da equipe do Guarani. 13 minutos e 30, passado o segundo tempo. O Gé tentou o chapéu e conseguiu uma falta para Ponte Preta. Lucas Cândido tá lá, pega com a perna esquerda. Tem também o Arthur, mas perto da bola tá o jogador da Macaca, o Elvis, mas vai ter alteração. Antes vai ter alteração. Vai sair o 7, vai entrar o 21 no Guarani. No Guarani sai o camisa número 7, o Cauã Jesus. E entra o camisa número 21, Isaac Mandrake. Isaac. Esse Mandrake é por sua conta, né? É o apelido dele, é Isaac Mandrake. Elvis vai pra bola, o Diego Torres tá lá, agachado, tá deitado atrás da barreira. Elvis vai pra bola, vai ser autorizado pelo árbitro, 14 minutos do segundo tempo. Ele conversa ali com o árbitro da partida, autorizado, toma pouca distância, golaço! Já era! Gol! É do 10, é do capitão, é do Elvis. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Inapelável pro goleiro do Guarani. O Andrei só observou, ela passou sobre a barreira. A mística da camisa 10. A 10 que já foi de Dicá, a 10 que já foi de Marcelo Borges, de Renato Cajá, agora é do Elvis há mais de 3 anos. Quase que colocando com as mãos a bola pro fundo da rede. A lá de cá, Elvis, na marca de 14 minutos passados desse segundo tempo, pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Ponte Preta. Tá aberto o placar do Majestoso. Goleirão Andrei, essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede. Agora no placar do Majestoso, no derby 210. A Ponte sai na frente. Elvis cobrando falta, 1 pra Ponte, 0 pro Guarani. O detalhe, a selfie do gol da Macaca aí. Conta pra gente, Pedro Lino. É cena de cinema no estádio Moisés Lucarelli. O Elvis cobrou a falta com a mão. O goleiro do Guarani, o Andrei, ficou procurando, morreu no fundo das redes. O placar está aberto agora. Ponte Preta 1, Guarani 0, gol de falta de Elvis. A torcida da Ponte Preta sobe o som no Majestoso. A torcida da Macaca sobe o som. Daniel Rinaldi. Que cobrança de falta do Elvis, está aberto o placar 1-0. Cobrança de falta genial, espetacular. Mas eu chamo aqui a atenção para um detalhe, né? O Andrei ficou muito pro lado esquerdo, muito. E aí, evidentemente, jogou a bola onde ele não estava, ele só olhou, né? É difícil dizer uma falha clamorosa, contundente, mas ele foi mal posicionado na cobrança da falta. Ele deveria estar mais pro meio. E agora é confusão, né? O Guarani tem que manter a calma. Confusão ali, o Gé, desculpa te interromper, Daniel. O Gé com os jogadores do Guarani, tá lá o camisa número 6, o Emerson, o camisa número 21 que acabou de entrar, o Isaac. E a confusão, o Rafael tá no meio lá também, o Andrei tirando todos os jogadores do Guarani. Todo mundo pra cima do Elvis. Vamos ver o que o árbitro João Vitor Gobi se vai dar cartão ou se vai ficar só no falatório, Marcelo Corsato. Já não tem cartão ainda, né? Ainda não. Alguma coisa o Gé falou, fez, né? Alguma coisa o Gé falou, fez, porque todo o time do Guarani pra cima do Gé ali, né? Lembrando que o Gé e o Dudu na ponte é fio desencapado, né? Eles sempre procuram uma solução, uma confusão, alguma coisa aí. Olha lá, começou, olha lá, o Gé
O Jé não fez nada, ele só falou... Na verdade ele fez o corte e comemorou, né? Na verdade ele fez o corte e comemorou, os jogadores do Guarani não gostaram. E tava os dois que gostam de uma confusão, né? Que nem o Daniel falou, o Dudu e o Jé. Tá lá o árbitro conversando. Quem que é esse daí, Daniel? É o Isaac, não é? Isaac? É o Isaac. Não, esse é o Diogo Silva. O Diogo Silva do Guarani, o árbitro e o Jé conversando. O árbitro falou que é a última deles. Segue o jogo sem cartão amarelo, Marcelo. Ele deve ter falado alguma coisa que os caras não gostaram, porque ele comemorou, né? A imagem mostra ele comemorando. E aí depois ele vai andando pra trás, porque todo o time do Guarani vai pra cima dele, depois que a bola no lateral é marcada pra Ponte Preta. Agora tem a bola do lateral, jogou ali pro Jé. Aí chegou a zaga, tirou, escanteio pra Ponte. Parece que já entrou na mente ali dos zagueiros do Guarani o Jé, hein, o Pedro Lino? Isso mesmo, Marcelo. Então o Kelvin do Guarani tirou essa bola, é escanteio pra Macaca. Elvis na bola, 18 minutos do segundo tempo, 1-0 pra Macaca no estádio Moisés Lucarelli. Clássico não se joga, se ganha. E o Jé tá entrando na mente aí. O árbitro não deu cartão pra nenhum dos dois jogadores, tá? Escanteio pra Ponte, vai pra bola Elvis. Ele que fez o gol do jogo. Chuveirou na boca do gol, ficou vivo na entrada da grande área. A bola volta, sobra pra Macaca. O chute pro gol, o desvio vai embora. O desvio vai embora, me parece que bateu no Cadi. Foi embora nele mesmo, escanteio, mais um no jogo pra Ponte pelo lado direito, Pedro. Mais um escanteio, o atacante da Ponte chutou, o Cadi desviou. O goleiro Andrei ficou olhando, é escanteio pra Macaca, mais uma vez Elvis na bola. Elvis, autor do gol da Ponte na cobrança de falta, 14 minutos, estamos com 19. Escanteio, perna direita, chuveirou na boca do gol, Andrei. Voa, salta, sobe, fica com ela nos seus braços. Sai jogando posse de bola pro time do Guarani. A bola aqui pro jogador que é o Cicinho. A Ponte Preta com essa vitória praticamente se garante na próxima fase do campeonato. E o Guarani vai vendo a sua situação complicada. Começou a rodada a 4 pontos do Floresta, que é o 8º colocado. Vai se complicando na tabela de classificação ainda mais. O time do Guarani, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Passamos de 220 simultâneos aqui no YouTube. Valeu, rapaziada que tá junto com a gente. Quem vai vencer o derby é a nossa enquete lá no YouTube. 65% entendendo que a Ponte Preta vence o jogo. Lembrando que se você quiser, você pode mandar um superchat pra gente. Pode pagar uma graninha aqui na nossa transmissão. Osmar Dangar, mexe Valentim, Sérgio Soares, o Fael Cade, Castor 8, a Marenice, a Vivi Vicente, Osmar Dangar. Valeu, Wilson Correia, João Vidal. Boa noite, Corsato. Muito frio aqui em Poços, mas com o coração quente, torcendo pra Macaca querida. Um abraço pra todo mundo. Bola, posse de bola, campo de ataque pro time do Guarani. Falta em cima do Mirandinha. Falta em cima do Mirandinha. Falta do Arthur em cima do Mirandinha. Será que vai tomar cartão? Será? Vamos esperar. Ele foi na caça do Mirandinha, né? Foi. Não é lance pra cartão não, né? Mas foi por trás, fez falta. É um pouco mais longe do que a falta que o Elvis fez o gol, mas leva perigo porque é frontal, hein, Pedro? Isso mesmo, é falta perigosa pro Guarani. Falta do Arthur em cima do Mirandinha. O Arthur levantou, o árbitro conversa com ele. Diego Torres na bola e tem mais dois lá. Tem também o Kelvin e o camisa número 6, Emerson. Manda abraço lá pra Paulínia, pro Márcio Tigrão. Valeu, Márcio, abraço pra você. A Rosiane Carvalho tá com a gente. Todo mundo acompanhando aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que tá acompanhando a gente no YouTube. O Arthur cansou, tá dizendo o Wilson Correia. Falta pro time do Guarani, 21-21, quase metade desse segundo tempo. A Ponte vence o jogo, cobrança de falta magnífica do Elvis. Quem vai na bola? É o número 5. Não é o 5 não. É o Emerson, lateral esquerdo. É o 6, lateral esquerdo. Vai direto, hein? Olha o Emerson, direto pro gol! Ela passa, vai embora. Bateu um tiro de meta. Futebol interior. Aquele chute de futebol americano, né? A bola subiu, foi embora, tiro de meta pro goleiro da Ponte Preta fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Substituição. Vai! Na Ponte Preta saiu camisa número 25, Lucas Cândido. E entre os 55, Léo Oliveira. Sai Lucas Cândido e entra Léo Oliveira na Ponte Preta. E ele já vai trabalhar aqui no campo de defesa. Recua essa bola perigosamente pro Diogo Silva, rapaz. O Diogo Silva meteu a perna direita na bola. Se essa bola explode no jogador do Guarani, vai pra dentro do gol. Vai pra dentro do gol. E ele tira o Lucas Cândido, cansado para a entrada do Léo Oliveira. 6 por meia dúzia, né? Porque o Léo Oliveira também é volante, como o Lucas Cândido. Aliás, muita gente entende que o Léo Oliveira deva ser titular do time da Ponte, mas o titular
pro Alberto Valentim, é o Lucas Cândido. Posse de bola pro time da Ponte Preta, o Arthur lançou, bola na frente, era pro Gé. Aí proteção da zaga, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Alexandre Cristiano, o gol foi lindo, mas eu e minha esposa rimos muito devido à comemoração, o tombo na comemoração, verdade. Ele foi ali bater, se eu não me engano, com o Gé, o Elvis, né? E caiu. O Carlosas Alberto tá com a gente, faz um gol bugre, manda um alô para São Francisco, é isso? Um abraço, obrigado aí pessoal de São Francisco. Olha a Ponte, campo de ataque pela direita, Luiz Felipe que tava lá, chega a zaga do Guarani, tira a bola, volta, sobra no campo intermediário, mas a Ponte fica com a posse de bola com o capitão Elvis. Elvis domina pro time da Macaca, solta a bola pelo lado esquerdo, é pro Arthur, tenta fazer ali a proteção pra cima do Mirandinha, bola volta, sobra pro time da Ponte, é pra Elvis, deu pra Arthur, Arthur domina, toca a bola pra Everton Brito, aqui pela esquerda, faz e conta que é pela ponta, solta a bola no meio, pra lá, pra cá, é pro Gé, tentou dominar, chega a zaga, tira, a bola volta, sobra ainda pro time do Guarani, agora vai na velocidade, hein? Ganha o Mirandinha, engana a marcação, é do Elvis, o Gé chega pra ajudar, mas a bola é alongada lá no campo de ataque, lá pela direita pro Isaac, chega, a zaga da Ponte tira, despacha dali, o Maguinho, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo, favorece o time do Guarani, e atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Passados 24 minutos passados, segundo tempo de jogo, Derby 210, 15ª rodada, Série C, Campeonato Brasileiro, o placar é fia ponta. Ponte 1, Elvis foi pra rede no segundo tempo, cobrando falta. 0 pro Guarani. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, tô com você, eu Informação. e você e eu aqui no Portal Futebol Interior comigo, Daniel Rinaldi, Pedro Lino, também Felipe Marques e Carlos Corsato, informação no ar. Ô Marcelo, teve um pedido inusitado no intervalo do jogo Ponte Preta e Guarani, teve um pedido de casamento dentro do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Muito bem. Foi aceito? Foi aceito, graças a Deus, né? Não é vergonha, cara. Porque às vezes tem o pedido, mas não tem a certeza do que vai acontecer, né? A gente tem planos pra vida, mas às vezes a vida tem planos pra gente. É posse de bola pro time do Guarani, pra Cicinho. Trabalhou, sambou, saiu, hein, Cicinho? Saiu, hein? Tinha levado de vencida. O Everton Brito comemora. O Everton Brito, a torcida da Ponte sobe o som. O Alberto Valentim também, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time da Ponte. E o Botafogo da Paraíba empatou o jogo lá com o CSA, hein? No placar ao vivo, tô vendo aqui, 1 pro CSA, 1 pro Botafogo da Paraíba. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, a bola rola pra ABC e Figueirense. Teremos ainda, hoje é dia 2, amanhã é dia 3, São Bernardo e Tombense, 4h30 da tarde, Maringá e Floresta. Aliás, o Maringá que trocou de treinador, hein? O Jorge Castilho, vazou do Maringá. Ele que era o técnico mais longevo atuando como no Brasil, né? Depois do Abel Ferreira, né? Depois do Abel Ferreira. Depois do Abel Ferreira era o mais longevo, mas vazou, não é mais treinador da equipe do Maringá. É posse de bola pro Guarani, lado esquerdo, bola enfiada por baixo, a zaga da Ponte tira com o Maguinho. Só que é escanteio. Escanteio pro Guarani, lado esquerdo, Pedro. Escanteio pro Guarani, o Maguinho chegou lá, a bola foi pra fora, o Diego Torres na bola. 26 minutos do segundo tempo, 1-0 pra Ponte Preta. E vem ele aí, viu, Marcelo Corsato? Ele quem? Ryuta Takahashi, o camisa número 20 do Guarani, vai estrear no time principal. E agora tem escanteio pro time do Guarani. Daqui a pouquinho o Rinaldo vai falar dessa alteração aí. Kelvin vai pra bola. Lado esquerdo, perna direita. Todo mundo se pegando por lá. Chuveirou na boca do gol. Sobe, Léo Oliveira. Mete a cabeça da bola, tira dali. Ela vai sobrar aqui no campo intermediário pro goleiro do Guarani. E aí, gosta do Takahashi? Primeiro, só comentando taticamente o Guarani sentiu o gol. O Guarani terminou bem o primeiro tempo, estava em cima da Ponte, mas descontrolou e a Ponte em cima conseguiu esse golaço aí e o time desconcentrou. O professor fez 2 mudanças aí. Vamos lá. Deixa eu ver o lance. Olha o Guarani, Cicinho. Cruzou na boca do gol, vai pintar o gol! Já era! Golaço também. Gol! É do Guarani e como o gol da Ponte, um golaço no Majestoso. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é
marca de 27 minutos passados deste segundo tempo. A Ponte perde a bola aqui no campo de defesa. Briga. O Bruno, centroavante do Guarani, toca para Cicinho, que levanta pro Mirandinha, que já tinha feito um bom primeiro tempo. E ele faz uma jogadaça. Um golaço de meia bicicleta, sei lá, de voleio. Perna direita de primeira para mandar a bola pro fundo da rede. Mirandinha pode comemorar, a festa toda sua, da torcida do Guarani. Goleirão Diogo Silva, essa não deu pra você, amigão, ó, já era. Tá no fundo da rede. Tá empatado o jogo do Majestoso agora. Ponte Preta tem um, Guarani tem um. Um golaço do Mirandinha. O detalhe é a selfie do gol do Guarani. Aí, Pedro Lino. Tarde e noite de golaços no estádio Moisés Lucarelli. Começou com o Brunão. Ele tocou pro Cicinho, que cruzou. O Mirandinha de voleio fez um golaço, empatando a partida e jogando a flechada pra câmera. Está tudo igual no estádio Moisés Lucarelli. Agora, Ponte Preta 1, Guarani também 1. 29 minutos do segundo tempo. No derby 210, o primeiro da Série C, só vale golaço, hein? Daniel Rinaldo, tá empatado o jogo, golaço do Guarani 1-1. Pois é, eu tava dizendo da mudança tática, o professor colocou o Isaac para fazer aí a ponta, né? Ele trocou pelo Cauã de Jesus para deixar o Guarani mais pro ataque. Mas realmente um golaço, mas chama a atenção pela falha de marcação aí da Ponte pelo setor direito. Falhou o zagueiro na dividida, deixou o Cicinho livre, mas futebol é um jogo de erros e realmente golaço. Merecido o empate pelo que o Guarani apresentou no primeiro tempo e agora, quem sabe, volta a crescer e não temos uma partida melhor. Esse Daniel Rinaldi, comentarista do Portal Futebol Interior, e o Takahashi estava lá na beira do gramado para entrar, hein? Antes do gol. Agora tem que ver o que o Matheus Costa vai fazer. O Matheus Costa voltou atrás, o Takahashi voltou pro banco, viu, Marcelo? Só aqueceu, então. Exatamente, mas sentiu um pouco de participar do derby, mesmo no aquecimento. Você perguntou o que nós achamos, assistimos algumas partidas na Copa Paulista, é um bom jogador, mas eu entendo que ainda não está pronto para um jogo desse tamanho. Ele não tem ainda um condicionamento físico para brigar aí com os zagueiros da Ponte. Ele é habilidoso, tudo, mas eu não colocaria nesse jogo, seria uma fogueira muito grande. E como nós já sabemos, né, futebol acontece de tudo, mas nesse jogo não. E atenção, torcedor, toque eletrônico do Felipe Max na mesa de som, marcou para você, eu confirmo o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 30 minutos, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 15ª rodada, derby 210 nesse sabadão no Majestoso. Gols nesse segundo tempo, Elvis para Ponte, Mirandinha pro time do Guarani, tá tudo igual, um Ponte, um Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior conosco. Rádio Valinhos FM 87,9, voz do repórter.com e também a Flor de Lótus Web. Flor de Lótus Web, com a gente. Você que está no YouTube, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. O Castor 8. Substituição. Clássico é clássico. Vivi Vicente, Felipe, Flávia Barbosa, P. Ponte. Vai, Pedro, informa a alteração no Guarani. O autor do gol do Guarani sai o camisa número 11, Mirandinha, e entra o camisa número 20, Ryuta Takahashi. No Guarani sai Mirandinha e entra Ryuta Takahashi. Pra mim vai ser Takahashi. Porque senão eu vou me complicar aqui. Takahashi. Quem sabe se não é um gol do Ryuta, né? Ryuta, filho da mãe. Tem que se cuidar. Tem que tomar cuidado. Mas tá entrando, estreando, portanto, na Série C, né? Porque ele tá na Copa Paulista, né? Exatamente, fez bons jogos aí na Copa Paulista. É uma aposta, né? O professor chamou, foi relacionado e entrou aí, vai ter pelo menos de 15 a 20 minutos para mostrar o futebol dele. Bom, o Guarani mexeu no intervalo com o Cadi, e aí depois colocou, já com bola rolando, o Isaac na vaga do Cauã Jesus e agora também o Takahashi na vaga do Mirandinha. 3 alterações, ainda tem uma parada. O treinador do Guarani, o Matheus Costa, estreando no comando do Guarani. Já o treinador da Ponte, só uma alteração. Lucas Cândido
saiu para a entrada do Léo Oliveira. Ele tem 4, mais 2 paradas, o técnico da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Só golaços no Derby 210, 2 golaços, hein? O da Ponte Preta, uma cobrança magistral do Elvis e um voleio do Mirandinha para empatar o jogo sem apelação para o goleiro Diogo Silva. A bola ainda teve desvio no meio do caminho, mas não deu. Ponte no campo de ataque, bola com o Everton Brito. Boa bola boa na direita para o Maguinho. Descolou cruzamento na boca do gol. Maguinho, meu pai amado, que foi isso, Pedro Lino? O belo passe do Everton Brito, o Maguinho foi cruzar, a bola foi para fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Andrei. Você ligado aqui no Portal Futebol Interior, obrigado pela audiência. Sérgio Soares, vamos virar macaquinha. O Castor 8 tá aqui com a gente. Deixa eu ver se eu falo de alguém que eu não falei ainda. O Marcelo Borges apareceu por aqui, tá feliz com a campanha da Chape na Série B. Fala, Pedro, Marcelo, sempre aqui prestigiando vocês. Obrigado, o Marcelo Borges. Um abraço pra você, viu? Acho que a Chape vai voltar, hein, pra Série A do Campeonato Brasileiro, hein? A Tatiane Silva, bora, meu bugre! O Roberto Zappins tá com a gente, o Varzô, tá falando tudo igual. Valeu, Varzô. Daqui a pouco as alterações na Ponte Preta, são 2. Pode mandar, Marcelo. Empate de compadres, tá dizendo Gidalt. Vai, o Pedro Lino. Na Ponte Preta sai o camisa número 2, Maguinho, e sai o camisa número 21, Dudu. E entram 28 Pacheco e 37 Serginho. Então na Ponte Preta sai Maguinho e Dudu, entram Pacheco e Serginho. Serginho 37, Pacheco 28, Dudu e Maguinho vão embora. Então se eu falei que tinha só possibilidade do Guarani ter leído esse, né? Porque o Cicinho já jogou pela Ponte Preta, agora temos o Pacheco na Ponte Preta. Também já jogou na equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraços aqui para Cleia Lino, mandou aqui a mensagem antes, é claro, da Ponte Preta do Guarani empatar o jogo, mas está mandando um abraço aqui para o Agnaldo, o Paulo Lino, todo mundo na melhor companhia em Campinas. Meu pai, meu tio. Um abraço para vocês aí, o Daniel Segilo, macaca querida, amor da minha vida. RD acompanhando a Nega Véia direto da Inglaterra. Grande abraço, Futebol Interior. Valeu, um abraço para você também. Segundo tempo, o jogo continua pegado, apesar dos goleiros trabalharem pouco, né? Mas o jogo é movimentado, hein, Daniel Rinaldi? Exatamente, jogo bem disputado. Ficou mais até que o primeiro tempo, né? Jogo bem disputado e bem aberto aí nas duas laterais do campo. A Ponte e o Guarani aproveitam seus laterais. Agora nós temos o lateral novo na Ponte, né? O Pacheco, que é o lado direito é mais acionado, e o Guarani aí o lado esquerdo. Jogo equilibrado, jogo bom até o momento, bem disputado, bem acirrado. E vamos ver aí, temos mais 15 minutos de jogo pelo menos, muitas emoções, tá aberto. É isso, jogo de golaços, derby dos golaços. O Bruno Assunção tá falando que o Pedro tá bravo com o pessoal de Curitiba. Por que você tá bravo com a rapaziada de Curitiba? Tô nada. Falo no grupo lá, eles que ficam enchendo o saco, mas tamo junto, Bruno Assunção. Pra não falar o apelido dele dessa vez, viu, Marcelo Corsato? Não vai falar? Melhor não, melhor evitar fadiga, né? O Joel Lopes tá com a gente também. Já passamos de 250, 270 agora simultâneos, hein? O Elion Milan, Elion do Chapadão, é macaca de coração. O Wilson Correia. Valeu, rapaziada que tá junto com a gente aqui no YouTube. Bora, Nega Véia, tá dizendo o Dorival. O Calo Beto vira SAP logo antes que acabe. SAF, tá dizendo mas não é tão fácil assim não, viu? Tem muitas coisas pra virar. E tem muita SAF também que eu vou falar um negócio pra você, que é mais bagunçada do que associação. Então, sei lá, viu? Dependendo do caso, é melhor ficar do jeito que tá. O Beto, o Pedro Beraldo tá aqui com a gente. O Nicolas Camargo. Ararense, próximo ao estádio, até bonito ouvir a torcida. Valeu. Por enquanto nada de público e renda, mas a expectativa de quase 14 mil torcedores para acompanhar esse jogo. Posse de bola pro time da Ponte, Everton Brito cansou, hein? Cansou, Everton Brito, perdeu. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte pelo lado direito. Luiz Felipe, pau nele, falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Elvis, pega essa bola pela meia esquerda, lançou dentro da grande área, Arthur de cabeça, atrapalhou o penteado, hein, Arthur? Mas a bola se perde e vai embora. E vem Bruno Lopes na Ponte Preta. Deve sair o Everton Brito, né? É, o Everton Brito que cansou. É ele mesmo, Marcelo Corsato. Na Ponte Preta sai o camisa número 29, Everton Brito. E entra o camisa número 77, Bruno Lopes. Então, peraí, já foram 4. 3 paradas, né? Então ele vai morrer com uma alteração. Isso. O Bruno Lopes, portanto, tá no jogo na vaga do Everton Brito. É a terceira parada. O Everton Brito vai embora para a entrada do Bruno Lopes. O Everton Brito que estava fora do time da Ponte Preta já há algumas rodadas, né? Voltando no derby, sentiu e agora o Cicinho tá caído. O Cicinho tá caído, o Serginho vai lá conversar com o Cicinho, né? Portanto, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Aqui no YouTube, Leandro Moreira. Bora virar essa partida, Bugrão. Wilson Adriano. Bora, Ponte, querida. Vamos, nega véia, tá dizendo a Vivi Vicente. Estamos com 256 simultâneos aqui no YouTube. É Futebol Interior. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, tá? Se inscreva. Lembrando que toda segunda-feira, lá no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca. Você não pode perder. Segunda-feira, 9 da noite, vamos falar muito do derby campineiro. Jogo brigado. O jogo é bom, não é ruim o jogo não, apesar... Repito, dos goleiros trabalharem pouco, mas o jogo é bom, o derby é bom. Olha a Ponte, Léo Oliveira pegou, lançou essa bola, era pro Serginho que estava aqui no ataque. O número 37 da Ponte Preta no peito do zagueirão do Guarani, o Rafael. Sai jogando, toca pro Takahashi, pau nele, falta. Chegou por baixo o Serginho, né? Fazendo a falta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola, campo de defesa, lado direito. Favorece o Guarani, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Substituição. Vai. No Guarani sai Cicinho e também Diego Torres. Entra Lucas Justin. E também entra o camisa número 15, Giovani. O Lucas é 22 e o Giovani é Giovani. Giovani, número 15. Fala das alterações aí do treinador Matheus Costa, o Daniel Rinaldi. Nesse jogo, creio que o Diego Torres cansou. Nos outros jogos ele saiu realmente aí por deficiência técnica. Mas nesse jogo ele cansou. Creio que a entrada aí do Jansen para dar um fôlego a mais na lateral direita, né? Cicinho, 36 anos, veterano, então trocou um lateral por outro. Agora o Isaac, ele é mais um segundo volante para manter a marcação aí e tentar uma alternativa de sair para o jogo. O Ryuta pegou a bola uma vez e já recebeu uma falta. Vamos ver, jogo aberto, jogo equilibrado. Uma pichotada do Wanderson agora, hein? Escanteio de graça pro Guarani. Kelvin. Pelo lado esquerdo, vai o Kelvin pra bola. E aí o zagueiro do Guarani vai lá pra cima do goleiro, o Rafael, o árbitro vai lá conversar com os dois. Vamos ver se ele bate melhor agora. Bateu todos na primeira trave, consagrando o zagueiro da Ponte. Vamos ver agora onde vai jogar. O Kelvin, volante número 5 da equipe do Guarani. Escanteio pelo lado esquerdo. 40 minutos passados do... segundo tempo, bola pra dentro da grande área, chega a zaga da Ponte Preta, afasta, tira, aí o Jé tentou jogar essa bola no campo de ataque, ela fica pro lateral esquerdo da equipe do Guarani, o Emerson joga na frente, chega a dar o bote na bola, o Léo Oliveira, mas ela escapuliu dele, foi embora, é lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o time do Guarani, passamos de 41 minutos e 8 segundos deste segundo tempo, segue tudo igual 1-1, gols no segundo tempo, Elvis cobrando falta, e o Mirandinha de voleio, um golaço, olha o Guarani, vai pintar o segundo gol, Takahashi vai fazer, bateu pra fora do gol! Pra fora do gol! A bola sobrou pro Takahashi, pedindo, me chuta, Takahashi, estava livre. Poderia ter dominado. Ela passou pelo Isaac, o Takahashi de perna esquerda bateu e manda pra fora. Azar do Guarani, sorte da Ponte, quase o vira-vira virou do Guarani, hein, Pedro Lino? Quase o vira-vira virou. O camisa número 21 do Guarani, o Isaac, furou. O Brunão também furou. Sobrou pro Ryuta, Takahashi que chutou pra fora.
e Ponte Preta no ataque. Pela direita, lançamento pro Bruno Lopes, cruzou na boca do gol pro Gé, sobe, a zaga tira de cabeça, ela sobra com Takahashi, perdeu, o Luiz Felipe dá o bote, ganha, Takahashi por baixo. Ele é baixinho, mas é bravo, hein? É brigador o Takahashi. Brigador, lutador, ele tá disputando aí cada palmo do campo, hein? Surpreendendo positivamente. E agora do Rafael. Dá uma esfriada no jogo. Vamos ver se não foi treta lá dentro da grande área. Rapaz, o Guarani quase vira o jogo. Passamos de 300 simultâneos no YouTube. Obrigado. E a nossa live hoje não tem prêmio, né? As coleguinhas, as concorrentes aí dando um monte de prêmio. E a nossa live não, mas obrigado, viu, gente? Obrigado você que tá com a gente aqui no YouTube, você que tá acompanhando a nossa transmissão. Valeu! Marcelo. O Pablo Segovia tá aqui, vai, ô Pedro. Público e renda. Opa, vamos lá. Público pagante, 12.914. Público não pagante, 1.090. Público total, 14.004 pessoas. 14.004 pessoas para uma renda de R$226.770. Muito bem. O maior público em jogos de futebol em Campinas nesta temporada. Né? O segundo maior foi o derby, era até então o derby do Campeonato Paulista. Chegamos a 14.004 torcedores para acompanhar esse jogo. R$226.770. Há muito tempo que a Ponte Preta não tinha lucro em um jogo dentro do estádio Moisés Lucarelli. E o Diego Torres saiu, ele era o capitão do time, agora o capitão é o número 3, o Rafael, que está ali sentindo alguma coisa. Vai ser atendido fora do gramado, vai ficar com um a menos o Guarani em campo, a Ponte tem lateral. Arthur vai para a bola, solta aqui para o jogador que é o Bruno Lopes, deu para o Elvis. Elvis pegou essa bola, vai jogar dentro da grande área, fica viva por ali, subiu, goleiro não sai, pingou, sobrou para o goleiro do Guarani, o Andrei. Muita gente na frente dele, mas fica com o goleiro do Guarani que sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte recupera a bola, o goleiro do Guarani saiu jogando errado, deu a bola pro Pacheco, Pacheco soltou essa bola pro Bruno, para Pacheco, tocou a bola para Léo Oliveira, de primeira toca na canhota pro Arthur, vai jogar na boca do gol. Passou por todo mundo, vai sobrar do outro lado, briga por ali, o jogador do Guarani com o jogador da Ponte era o Emerson, a bola bate no jogador do Guarani, vai embora, com o Luiz Felipe a lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta, Luiz Felipe que é lateral, deixa a bola pro Pacheco, ele que é o lateral de ofício, mas o Luiz Felipe também é lateral, tocou a bola para Luiz Felipe, pra Pacheco, cruzou a meia altura na boca do gol, sobe a zaga com o Diogo Silva, mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, sobra na intermediária, o Guarani briga, mas o Léo Oliveira briga pro time da Ponte, ganha essa bola, toca pra Wanderson, Wanderson deixa pra Emerson Santos toca a bola pra Arthur, soltou ali pro time da Ponte Preta, pro Serginho, pau nele, falta. O Justin fez a falta, não é o Bieber, não, é o Luca. Falta pro time da Ponte, em cima do Serginho, lado esquerdo. Pedro Lino. Falta do Lucas Justin em cima do Serginho, Marcelo Corsato. Quem vai cobrar essa falta? Adivinha. É o Elvis. 45 minutos do segundo tempo, 1-1 no Moisés Lucarelli. A gente fica por conta dos acréscimos, mais 5 minutos. Então vamos até 50 minutos nesse segundo tempo. Yuri Fox, não Yuri, só foi um comentário, mas passou batido, obrigado, viu? O Giovanni Rinaldi, da família do nosso comentarista. Opa, um grande abraço aí pro meu irmão, transmitindo aí, ouvindo a nossa transmissão, muito obrigado. Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, a bola vai entrando, bate na zaga, volta quase o gol da Ponte, ainda tem lance, bola tá viva, sobrou aqui do lado direito, é pro Luiz Felipe, puxou pra perna esquerda, cruzou na entrada da grande área, sobe de cabeça a zaga da Ponte, era o Bruno Lopes, a bola voltou, sobrou, briga de foice no escuro, briga de Meu foice Deus, no hein? escuro, a bola voltou, sobrou pra Elvis de cabeça, tocou a bola pra Wanderson tá aqui no campo de ataque, bola pra Luiz Felipe, joga pra Léo Oliveira, ganha de cabeça, agora caiu, sobrou no chão pro jogador da Ponte, que é o Wanderson, tá no ataque e o árbitro tá pegando impedimento. Por meia hora ele marcou o impedimento, ele viu que o auxiliar Ele viu o Bandeira, demorou pra ele ver o Bandeira. O auxiliar número 2 ali, o Luiz Alberto Andrini Nogueira. Vamos até 50, estamos com 46 e atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 46 minutos e meio, 46 e meio passados deste segundo tempo. É o Derby 210 na Série C do Campeonato Brasileiro. O placar FI aponta, Ponte Preta 1, gol de Elvis. 1 também pro Guarani, gol de Mirandinha. 87.9, a voz da nossa gente. Marcelo Corsato.
Oi, Joe, com você aqui no Portal Futebol Interior, na Valinhos FM 87,9. Também na Flor de Lotus Web e ainda na voz do repórter.com. Bola lançada no campo de ataque, vem ponte, finalzinho de jogo, quase 47. Gé dominou, tocou pro Serginho, chega por baixo, rouba a posse de bola, o time do Guarani vai trabalhando com o Giovani, solta essa bola pro Takahashi, briga com o Arthur. Aí o Arthur ganha, toma a frente do Takahashi, fica com a posse de bola, Takahashi é brigador, bate na bola por baixo. Aí chega o Brunão, ganha na boa pro time do Guarani, soltou a bola na frente, era pro Takahashi. Wanderson chega por último, aí o Takahashi chega, bate na bola o Wanderson. Lateral. Ele deu lateral ou falta? Lateral, né? Lateral pro Takahashi, conseguiu ali na força. Ele é lutador, o Takahashi, ele não desanima não. O Takahashi, o jogador da equipe do Guarani. Ele é japonês, né? Número 20 da equipe do Guarani. O Castor tá falando que acertou os acréscimos, falta acertar o placar. Valeu, Vivi, tamo junto. Passamos de 300, hein? 304 simultâneos aqui no YouTube. 304. Aí agora o Guarani foi bater o lateral, deu reversão. O cara não. Ele não tava. Pode. Ele pulou, né? Não pode bater o lateral pulando. É fundamento básico do futebol, pô. Foi o Justin, que não é o Bieber, que tomou essa reversão. E agora brigando o Takahashi de novo, quase que ele ganha. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte Preta, para Luiz Felipe, toca a bola pro Pacheco, pelo lado direito, vai para cima da marcação ali do Cadi. Ele para, pensa, joga a bola na entrada da grande área, sobe a zaga do Guarani, mete a cabeça na bola, tira dali. E é escanteio, hein? É escanteio pra Ponte. 13º escanteio do jogo, é isso? Pra Ponte Preta, Pedro Lino. Isso mesmo, escanteio pra Ponte Preta, Marcelo Corsato. Quem vai bater esse escanteio? Ou é o Serginho ou é o Elvis? É o Elvis. Né? É o Elvis. O Serginho tava na bola lá também. O Elvis falou, deixa, rapaz, já fiz até um gol de falta hoje. O Elvis colocou a bola isso aqui pra ela tirar fora ali da linha. Agora o vento colocou a bola um pouco mais atrás. Elvis vai pra bola, chuveirou na boca do gol no primeiro pau, desvio, ela passa, vai embora. Na verdade o jogador do Guarani bateu nela, o Bruno, mas ela desvia ali no jogador da Ponte, passa, vai embora, tiro de meta pro Guarani, Pedro. Tiro de meta pro Guarani, tava lá o Wanderson, cabeceou o cruzamento do escanteio do Elvis, é tiro de meta pro goleiro Andrei, 49 minutos do segundo tempo, segue 1-1 no Moisés Lucarelli. Daniel Rinaldi, comentarista do Portal Futebol Interior, fala do jogo, segue 1-1, finalzinho de jogo. Mais uma vez, assim como aconteceu no primeiro tempo, os times cansando e estão buscando aí os chuveirinhos, aí lançamento de longa distância para os seus principais jogadores. Chama atenção aqui para o lateral direito do Guarani, o Cicinho com 36 anos, jogou 85 minutos. O Justin com 22 fez 2 lambadas aí, cobrou um lateral errado e uma falta desnecessária, sabendo que os caras têm Elvis. Olha só. A bola pra Ponte Preta, Serginho na trave! Na trave, o chute do Serginho, na sequência o Luiz Felipe botou a mão na bola dentro da grande área, tá parado o jogo. A Ponte teve no finalzinho a chance de fazer o segundo gol numa bola no travessão que tá balançando até agora do goleiro do Guarani. Quase a Ponte faz o segundo gol e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Fim de jogo no Majestoso, nessa noite de sábado, 2 de agosto de 2025. Ninguém foi de ninguém, o placar ficou igual. A Ponte saiu na frente, cobrança de falta magnífica, magistral do Elvis. Mas o Mirandinha num voleio empata o jogo pro time do Guarani. E a Ponte teve no final a bola no travessão do Serginho. Ponto final no Derby 210. Empate no Majestoso para mais de 14 mil torcedores. 1 para Ponte Preta, 1 para o Guarani. Para Flor de Lotus Web, também para a voz do repórter.com, na Valinhos FM e no portal Futebol Interior, acompanhando a saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Após o apito final do árbitro, o João Vitor Gobi, Pedro Lino acompanha a saída dos jogadores da Macaca e também do Guarani, Pedro. Tudo igual no estádio Moisés Lucarelli, Marcelo Corsato, noite de golaços no Majestoso. Gol de falta do Elvis e gol de voleio do Mirandinha. Tudo igual, ninguém é de ninguém. Os jogadores conversando entre si no gramado, né? Na hora do jogo tem aquele... Fica quente, né? Mas depois do jogo eles conversando ali, tá o Bruno Lopes conversando com os jogadores do Guarani. Os jogadores da Ponte aplaudindo a torcida. Tudo igual, 14 mil pessoas no estádio Moisés Lucarelli. Viram um empate de Ponte Preta e Guarani.
pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ficar atentos aqui para ver se algum jogador ou algum técnico fala nessa saída de fim de jogo. Vamos segurar um pouco o fim de jogo. O Carlos vai chegar daqui a pouquinho para transmitir, para trazer para você, para apresentar, né, o fim de jogo desse empate no Derby 210 entre Ponte Preta e Guarani, né? Mas um jogo equilibrado, não sei se vai ser a opinião do Daniel Rinaldi, mas a Ponte Preta, além do gol de falta, teve essa bola na trave no final do jogo e uma defesa do Andrei, né? Ó o Elvis aí, o Pedro Lino, ele vai falar com a gente, vamos lá. Isso mesmo, camisa 10 Elvis. Tá fazendo de tudo para fazer a Ponte Preta voltar para a segunda divisão. No meu ponto de vista, jogamos muito bem, tivemos bola na trave, o goleiro deles pegando tudo. Infelizmente, o futebol tem disso. E numa bobeira que o time todo deu ali, infelizmente tomamos o gol. Mas agora é seguir trabalhando e buscar a nossa classificação para no quadrangular final não cometer esse tipo de erro e a gente subir a Ponte Preta, que é o lugar que ela merece estar. Tá aí o camisa 10 da Ponte, o Marcelo Corsato, ele que vai falar ainda. Ele que foi o autor do gol da partida. Como eu falei, a gente não tem que fazer nada diferente. O time jogou bem, o goleiro dos caras pegou a bola bateu na trave. Agora torcer para a bola lá entrar, jogar do mesmo jeito que a gente tem jogado. E esse grupo todo está de parabéns. O grupo lutou, se empenhou. Diante de todas as dificuldades que a gente tem, a gente está se doando bastante, o time todo está de parabéns. E agora, como eu falei, a gente está a ponto de selar nossa classificação e o quanto antes a gente vai selar e se focar bem no quadrangular final. Tá aí o Elvis, Marcelo Corsato. Ele vai falar ainda? Deixa ele falar. Deixa o 10 falar, vamos ver. Não, a gente vem de 2 vitórias em casa, os últimos 2 jogos, e fora a gente perdeu o último. E hoje a gente empatou, então assim, vocês da imprensa que toda vez falam isso, jogar dentro de casa, querem botar uma pressão desnecessária. O time jogou muito bem, como eu falei, o goleiro deles pegou a bola bateu na trave. É continuar trabalhando e outra. O importante nesse campeonato primeiro é classificar, depois é o quadrangular, que aí a gente vê quem é quem. Tá aí o camisa 10 Elvis falando no microfone do Portal Futebol Interior, Marcelo. Muito bem, e o Mirandinha, que fez o golaço do Guarani, vai falar com a gente, já tá lá na espreita, tava esperando a entrevista do Elvis, certo, Pedro? Isso mesmo, camisa número 11, autor do gol do Guarani, Mirandinha. Vi, na verdade, muito bem o lance, eu acabei tomando uma pancada, dividi, a bola chegou no Cicinho. Eu acabei abrindo a passada para chegar na área, ele fez um cruzamento perfeito. Tô devendo um dinheiro aí pro Cicinho pela assistência e fui feliz na finalização. Graças a Deus, somamos um ponto importante. Muito bem, o Mirandinha falando com a gente, ele continua falando ali, vamos continuar com o Mirandinha? Boa, agora mirando a sequência do campeonato, o Guarani com esse empate de hoje vai precisar vencer as 4 partidas. Quais pontos vocês pensam que são necessários ajustar para buscar essa classificação? Precisa vencer os 4 jogos, verdade. Cara, precisa vencer as partidas. A gente sabe que temos 4 finais agora pela frente, precisamos ganhar os 4. O grupo está numa crescente muito boa, acho que a gente tem total condições, não é impossível. Enquanto tiver chance, a gente vai estar lutando, batalhando para, se Deus quiser, conquistar a classificação. Tá aí o Mirandinha, Marcelo Corsato. Ele que vai continuar falando, vamos ouvir aí. Ah não, já foi. Mirandinha falando aqui nos canais de Futebol Interior. Golaço do Mirandinha. A gente fala 4 vitórias, né? Mas na última temporada, o 8º colocado se classificou com 27 pontos. O Guarani tem 17. Então são 4 jogos. Se você colocar 12 pontos, daria 29, né? Então, talvez um empate e 3 vitórias consiga a classificação, né? Porque neste momento o Guarani é o 11º, tem 17. O CSA, que venceu o Botafogo da Paraíba, tem 21. São 4 pontos de diferença. Mas ainda, por exemplo, essa vantagem pode aumentar, porque o Floresta ainda joga na rodada, né? O Floresta, ele pode ir a 23 pontos. Ele pode ir a 23 pontos. E aí tem o Ipiranga, que ficaria com 21. Ou o Brusque também, que tem já 21. Enfim, mas essa diferença ela pode aumentar. Começou com 4, mas pode ir a 6 pontos. Mas teoricamente, né, se a gente for analisar a última temporada, 27 pontos daria para se classificar. Então o Guarani tem 17. Se você colocar 10 pontos, daria 27. Então são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O resultado, fora de casa no derby, não pode ser considerado ruim, né, Daniel? Não, de maneira nenhuma. Pela circunstância, como foi o jogo, o resultado é muito bom para o Guarani. Jogou fora de casa. Não pela tabela em si, como você acabou de falar aí. O Remo, o ano passado, que foi o 8º, inclusive até subiu, né? E o Botafogo da Paraíba, que foi o primeiro, não. Então o importante é ficar entre os 8. Mas voltando a falar do Guarani,
bom resultado fora de casa e principalmente o futebol. Melhorou o futebol dos últimos 2 jogos, que foi pífio, horroroso, e a disposição, a garra dos jogadores, realmente correndo, dividindo, isso nós vimos. Então o Guarani foi bem hoje, pelas circunstâncias do jogo, esse ponto é muito bem-vindo e principalmente dá um ânimo aí para as 4 partidas restantes. Muito bem, você vai falar mais no fim de jogo no comando do Carlos que vem chegando aí. Estamos com mais de 100 simultâneos aqui na live. Você que está na Valinhos FM, também nas outras parceiras que estiveram junto com a gente. No YouTube você pode votar no melhor em campo, tanto do Guarani como da Ponte Preta, tá? Então a nossa audiência da Ponte, você pode votar no melhor em campo da Ponte, e a nossa audiência do Guarani também vota no melhor em campo do Guarani. O Carlos vai comandar o melhor em campo, tem as notas do jogo, vamos gabaritar os jogadores de Ponte Preta e Guarani neste sábado. Portanto, transmitimos o Derby 210 aqui no Portal Futebol Interior pelo Campeonato Brasileiro da Série C, 15ª rodada. A Ponte Preta vai a 27 pontos, ela pode ser ultrapassada na rodada, né? Ela pode ser ultrapassada pelo Londrina, que vai jogar na rodada. O Londrina pode tomar a segunda colocação da Ponte Preta. E o Guarani está, nesse momento, na 11ª colocação, com 17 pontos. No momento, a 4 pontos do 8º colocado, que é o CSA, que tem 21 pontos, que está vencendo o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1. Os gols do jogo, segundo tempo, os 2 gols. O Elvis cobrando falta, 14 minutos, uma cobrança lá de cá, hein? Como se fosse com as mãos pro fundo da rede. 1-0 para Ponte, mais o Mirandinha de voleio também, um golaço. O Derby 210 vai ficar marcado pelo Derby dos golaços, o primeiro Derby da história na Série C. Eu falei aqui do retrospecto dos jogos, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, porque a minha memória é uma vaga lembrança, mas eu anotei aqui. Bom, começou com 71 vitórias do Guarani, continua as mesmas 71 vitórias. 68 da Ponte, continuam as 68 vitórias da Ponte. E agora eram 69 empates, 70 empates. Portanto, em 113 anos de rivalidade, agora no retrospecto do Derby, esse foi o Derby número 210. Beleza? Derby 210. Tivemos 14.4 torcedores para uma arrecadação de R$226.770. Agradecendo aqui a concessionária Sim, que ficou com a gente na bola rolando, o restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também o Clube Concórdia e, é claro, o portal Futebol Interior e também o placar ao vivo Futebol Interior. Agradecer ao mano Carlos Corsato pela oportunidade de narrar esse derby. Fazia tempo que eu não narrava um derby. Confesso que a gente fica tenso, né? E hoje todo mundo sabe que eu sou torcedor da Ponte Preta, não escondo isso de ninguém, mas tentei fazer a transmissão imparcial possível aí, porque sou ponte pretano, mas respeito muito o Guarani, já narrei muitos jogos do Guarani e respeito muito o Guarani, mas tentei fazer uma transmissão imparcial. Espero que tenha conseguido. Agradecendo também ao Arthur Eugênio, ao Elcio Paiola pela oportunidade de estar aqui no Portal Futebol Interior. Eu vou ficando por aqui, o Carlos vai assumir o comando aí no nosso fim de jogo, ao lado do Pedro Lino e também do Daniel Rinaldi e da nossa audiência. A gente se fala segunda-feira, 9 da noite, lá na Hora da Macaca, no YouTube Hora da Macaca. A gente vai falar muito desse derby, tá bom, gente? Um abraço pra você, mas continue ligado. Fim de jogo até as 9 horas da noite, são 2 horas de fim de jogo pra você se deliciar. CJC fica doido, viu? Com o trabalho tá do Portal Futebol. Cara, ó, eu tenho quase certeza que vai passar disso, mas depois vocês me falem, porque eu vou estar acompanhando também essa transmissão, esse programa, o nosso fim de jogo. Valeu, gente! 7 da noite, 5 minutos, o Carlos Corsato vem aí com o fim de jogo do Portal Futebol Interior, canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bom, acabou, né, o derby número 210. E deu empate, um pra Ponte, um pro Guarani. Bom, pelo resultado, né, o resultado, apesar do jogo ter sido no majestoso, pra Ponte o resultado foi melhor, né? Pra Ponte foi bem melhor esse resultado. O Guarani agora continua tendo mais dificuldades de classificação. Por exemplo, o Guarani, nesse momento, ele é o 11º colocado, né? Ele empata em número de pontos com o Ituano, que tem 17, e passa o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba perdeu o seu jogo hoje para a equipe do CSA, hein? Rapaz, que fase do Botafogo da Paraíba. É uma das maiores folhas salariais desse campeonato também, a do Botafogo da Paraíba. Só que o que acontece aqui? O Guarani agora tem 17 pontos, mas ele já jogou. Ele passa o Botafogo da Paraíba na 11ª colocação. O 8º colocado é o CSA, que tem 21 pontos. Ou seja, continua tudo na mesma. O Guarani está a 4 pontos do 8º colocado. E aí o que piora para o Guarani? Aí que está o problema, né? O que ficou pior para o Guarani é que agora são menos rodadas, né? 4 pontos de diferença para o 8º colocado com menos jogos. E tem o seguinte, né? Se, por exemplo, o Floresta vencer o seu jogo, o Guarani vai ter dificuldades aí. Porque é claro que o 6º colocado também tem 21 pontos nesse momento. Mas eles jogam, né? Brusque não jogou,
Ipiranga não jogou. Vamos combinar aqui que Brusque e Ipiranga empatem os seus jogos. Eles vão a 22. Né? Se o Floresta vencer, vai a 23. E aí a situação fica pior, porque aí o Guarani vai ficar a 5 pontos do time que nesse momento estaria, entre aspas, na 8ª colocação, faltando só 4 jogos. O Guarani vai ter que fazer uma campanha espetacular nesses últimos 4 jogos para subir. O Guarani tem 17, né? O pessoal fala que a pontuação aí é 28. Só para lembrar que o Remo subiu, classificou ano passado com 26. Seria 9 pontos, né? Acima do que o Guarani tem hoje. Mas é aquilo, né? Vai ter que fazer uma campanha sensacional. Se o Matheus Costa conseguir fazer o Guarani ficar entre os 8, olha, o Guarani vai ter que fazer uma boa homenagem para ele, porque a situação realmente está muito, mas muito difícil nesse momento. Se a gente for falar do derby, tenho certeza que o torcedor do Guarani, daqui a pouco o Daniel Rinaldi aqui na bancada que está representando a torcida do Bugre, daqui a pouco o Daniel pode falar, mas se for falar só do resultado, eu entendo que o torcedor do Guarani está contente com o resultado. Vamos agora falar de Ponte Preta. O torcedor da Ponte Preta estaria contente com o resultado? É óbvio que não. Óbvio que não, né? A Ponte empata com o Guarani em casa, vencia pelo placar de 1-0, mas olha que a Ponte poderia ter vencido o jogo? Poderia. A Ponte poderia ter perdido o jogo? Poderia. Se o Ryuta Takahashi tivesse com o pezinho calibrado, ele teria feito aquele gol e o Guarani teria virado o jogo para cima da Ponte. Aí teve a bola na trave do Serginho já no apagar das luzes. Só 2 jogos nessa Série C deste Campeonato Brasileiro por enquanto nessa 15ª rodada. CSA 2, Botafogo da Paraíba 1. Aliás, Botafogo da Paraíba próximo adversário da Ponte Preta na sequência da competição. Ponte Preta 1, Guarani 1. A bola vai rolar daqui a pouco para ABC e Figueirense. Não vai mudar muita coisa esse jogo aqui para a classificação do campeonato, né? Por quê? Porque o ABC tem 16, se vencer vai a 19. Se vencer, passa o Guarani. Muda sim, muda pro Guarani, né? E o Figueirense tem 15. Rapaz, que situação, hein, Daniel, do Guarani, hein? Tem que torcer para dar empate nesse jogo aqui, porque se acontecer se tivermos um vencedor, esse vencedor entre ABC e Figueirense vai passar o Guarani, rapaz. Que situação. A situação tá ficando complicada pro Guarani na próxima fase, mas vamos focar aqui para chegar à próxima fase, né? Vamos focar aqui no derby, o Daniel. Eu falei aqui do torcedor da Ponte Preta, que talvez não tenha ficado contente com esse empate em 1-1 no Majestoso para 14.004 torcedores. Mas tirando o campeonato, quero saber a visão do torcedor do Guarani depois do jogo, empate em 1-1 no Majestoso. Situação antes do jogo era preocupante pelo futebol apresentado nas últimas rodadas. O Guarani não jogou nada, um futebol pífio, horroroso. Realmente uma situação bem preocupante. Mas como comentamos no início, derby é um jogo, é um campeonato à parte. E os jogadores incorporaram e entenderam isso. Então foi um jogo aberto, bem disputado, com chance para os dois lados. O Guarani teve aquela bola lá com o Ryuta e depois a Ponte uma bola na trave. Então o empate ele foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. Mas para o Guarani, por jogar fora de casa, vir de 2 derrotas, não perder é um grande significado. Porque mesmo com a ausência aí dos 2 pontos que seria a vitória e um longe da classificação, isso dá um ânimo maior. Já veio renovado com a mudança de treinador. O próximo jogo é em casa, contra o Ipiranga do Matheus Costa, que conhece bem o time. Então o time está motivado, é preciso fazer para garantir aí 12 pontos, mas com 9 ou 10 é possível também pela matemática do campeonato. É um campeonato bem equilibrado, mas por baixo. Os times são muito deficitários, são muito abaixo da linha da média da miséria, futebolisticamente falando. Então para o Guarani, como torcedor agora, eu estou contente com o resultado. Tá aí o Daniel Rinaldi falando, o empate
do Guarani com a Ponte. A Ponte fez 1-0 a 14 minutos numa cobrança de falta do Elvis. Eu tava aqui vendo a narração, né, do Marcelo, assistindo o jogo com imagens. Quando aconteceu a falta e armou a barreira, eu entendia que ele estava muito do lado esquerdo, né? E o Elvis bate muito bem na bola. O Elvis, ele parece que ele nem chuta, né? Ele parece que ele só dá uma cavadinha, né? E aí o goleiro não vai pra bola. Mas é certo também que ele fez pelo menos 2 boas defesas. O goleiro do Guarani, numa cabeçada. Depois teve um outro lance que eu achei que ele teria feito a defesa, mas aí foi o zagueiro do Guarani que tira essa bola. E depois, no gol do Guarani, tá certo que foi um golaço do Mirandinha, mas o Emerson que põe a bola pra dentro do gol. A bola, o gol, claro, que é do Mirandinha, né? Mas quem empurra a bola pra dentro do gol é o Emerson. E eu fiquei com a impressão que o Diego Silva tava na bola. O Diogo Silva, ele poderia tentar fazer a defesa, mas aí quando o Emerson bate na bola e não teve jeito, o Diogo não consegue pegar essa bola aí. Bom, daqui a pouco a coletiva dos 2 técnicos, hein? O Pedro Lino tá ligeiro junto com o Felipe Marques para tentar aqui fazer a coletiva dos 2 treinadores, tanto o treinador da Ponte Preta quanto também o treinador do Guarani. Guarani e Ponte voltam a campo no próximo sábado. Atenção, hein? A Ponte joga contra o Botafogo da Paraíba às 5 da tarde. Estarei nessa junto com o Marcelo Corsato aqui na transmissão. E depois, às 7h30 da noite, o jogo do Guarani contra o Ipiranga. A narração do Daniel Farias e as reportagens do Pedro Lino aqui nos canais Futebol Interior. Muito bem. 7 da noite, mais 18 minutos. 7h18. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no YouTube do Futebol Interior, porque eu quero bater aquele papo com você, que tá ligado conosco aqui. Muito obrigado pela audiência na jornada esportiva, viu? A gente ficou muito feliz aqui com a audiência e a moral dada aqui a todos do Futebol Interior na nossa jornada esportiva. Cadê a festa da macaquinha? Acho que não gostaram do empate do Guarani, tá dizendo aqui o Gustavo Cardoso. O José Maduro, esquece de falar do Guarani, cara, tem que ver a classificação da Ponte. José, eu acho que você não entendeu, né? Que estamos fazendo aqui a transmissão para os 2. Alexandre Cristiano, o tombo foi sensacional, o Gé é malvado. Tem pessoal aqui votando no melhor em campo. É difícil de explicar às vezes, né? Umas coisas que são tão fáceis de explicar, né? O Daniel é bucrino, o Corsato aqui é Ponte Pretano, né? Mas quando jogam Guarani e Ponte Preta são os nossos 2 times, né? Nós temos que falar dos 2 times que são os nossos produtos. Uma coisa é torcer para um time ou para o outro, outra coisa é só falar de um time numa transmissão onde os 2 jogam, né? Mas eu sei que tem gente que nem se você enfiar dentro da cabeça da pessoa, a pessoa não vai conseguir entender. Esses dias eu vi uma história, que é a história, vou falar rapidinho aqui para passar batido, que é a história do cavalo. Quem contou essa história uma vez foi o Carlos Batista, que é a história do cavalo, o pai e o filho. O pai tem o cavalo, coloca o filho em cima do cavalo e vem puxando o cavalo. Aí ele passa num grupo de pessoas, o pessoal fala: olha que absurdo, o filho tão novo em cima do cavalo e o pai que poderia estar em cima do cavalo descansando está puxando o cavalo e o filho. Aí o pai ouve aquilo e fala: bom, pode ser, né? Vou fazer o seguinte então, vou subir lá no cavalo e vou deixar o filho junto comigo, vai eu, meu filho, levando o cavalo. Aí ele passa na frente de um monte de gente, né, mais um grupinho de pessoas fala: nossa, que absurdo, 2 pessoas em cima do cavalo, olha a dificuldade que o cavalo tem para sair andando. O pai ouve aquilo e fala: poxa, é verdade. Descem os 2 do cavalo, pai e filho, e puxam o cavalo. Aí mais à frente tem um grupinho de pessoas: nossa, quanta burrice, o cavalo aí à disposição para levar os 2 e eles estão puxando o cavalo. Ou seja, você não vai nunca conseguir agradar todo mundo mesmo, né? O Sérgio Pasquini não serve nem para limpar as chuteiras do Dicá. Não sei de quem que ele tá falando aqui. O Wilson Correia, 27 pontos, mais 3 é o suficiente. A Ponte já tá classificada, né, amigão? A Ponte já tá classificada, né? Hoje, Elvis, o melhor em campo. O pessoal já tá votando aqui no melhor em campo. Como é que estamos aí com a entrevista?
Já temos? A da Ponte já temos, o do Guarani eu tô esperando aqui. Tá bom, Carlos. não, vamos colocar uma de cada vez, né? Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou aqui pro Melhor em Campo e você pode votar. Se tiver o do Guarani, pode passar que eu vou mandar pro ar aqui. Se tiver o da Ponte, pode passar que eu vou mandar pro ar aqui também, tá? Tem as notas do jogo, tem a ficha técnica. Jogadores do Guarani serão gabaritados pelo Daniel Rinaldi. Jogadores da Ponte Preta pelo Pedro Lino. Vamos lá, entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o senhor Alberto Valentim, depois do empate 1-1 contra o Guarani no Derby 210. Da Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do empate, a importância desse jogo para a Ponte Preta e o que faltou, é claro, além do gol, para a Ponte conquistar a vitória. Boa noite. Primeiro, eu gostei muito do jogo. Tratando de derby, é sempre um jogo muito difícil, mas gostei do comportamento nosso. Nós tivemos o controle maior do jogo, né? Tivemos chances, eles tiveram uma chance no segundo tempo. Nós tivemos aqui chances mais claras de sairmos com a vitória. Eu preciso ver com calma depois o gol deles. Dito que nós fomos em 2 numa bola de um duelo aéreo, ali originou o início da jogada. A gente acabou não conseguindo tirar essa bola ali do último terço nosso, da nossa fase defensiva. Preciso ver com calma depois. Até tentei ver ali, mas não consegui. Mas tudo, no geral, eu acho que foi um jogo que, repito para vocês, nós podíamos ter saído daqui com a vitória importante. Falei 30 segundos com os atletas ali. A Ponte nós estamos fazendo, nós temos que lembrar as coisas com calma mesmo, depois da euforia toda do jogo, do calor. Um processo muito importante daquilo que nós temos feito, Paulista, agora somos vice-líderes no campeonato da Série C, estamos a 10 pontos na frente do rival, porque se é um campeonato à parte, nós temos que lembrar disso. Se fala, vamos lembrar do campeonato à parte também, depois do jogo. Então, primeiro que já ficamos na frente deles no Paulista, o Paulista já ficou para trás, no campeonato estamos melhores classificados, e agora é que seguir, porque nós falamos ali, eu falei, depois o Elvis fortaleceu, nosso campeonato segue, nossos objetivos são muito maiores ainda daquilo que a gente quer para o final da temporada. Boa noite, Alberto Valentim, Thiago Sanches da Mosaico Esportivo. A Ponte, né, saiu na frente com o golaço do Elvis de falta, mas o que você acha que pode ter mudado o comportamento da Ponte para depois sofrer o empate e acabar não aproveitando as chances? Não mudou comportamento nenhum. É natural que a equipe que está atrás do marcador procura sair mais para o jogo, mas a gente ali, o Diogo não fez uma defesa. Bem que um jogador chutou a bola para fora e conta com uma bola perigosa, sim. Mas nós não baixamos a linha, nós tentamos jogar. Eu, só para lembrar, não coloquei o time mais defensivo, o time continuou com a mesma estrutura tática do início do jogo. Então, e ali, eu repito para você, daquilo que eu respondi a primeira pergunta, foi que vamos analisar com calma os ajustes que a gente tem que fazer, o que aconteceu que nós podíamos ter feito melhor para passar. Tanto para a bola que foi por cima, tanto para o gol que nós tomamos. E, só para depois, não sei se vai vir outra pergunta em relação ao Elvis, eu fico muito feliz quando as coisas acontecem do treino transferido para o jogo. Porque o Elvis, nós pedimos essa semana e faremos mais vezes, ele foi treinar, ele teve que chegar antes, começar o treino mais cedo para que ele tivesse um treino específico de faltas sem a carga do treino, ou seja, ele fez isso, não sei se pode chamar complemento, porque foi antes do treino, mas ele fez esse trabalho de faltas com um aproveitamento muito bom, com o Edson ali, isso é prêmio. Isso eu só mudei de lado de ex-atleta para treinador, que eu acredito no treino. Então, hoje foi uma prova, ele está de parabéns pelo gol, mas assim, porque ele procurou fazer esse gol hoje, antes do treino. Roberto, boa noite. Meu coral para a Jovem Pan News Campinas. Ponte Preta chega a 27 pontos. No ano passado, o Remo, que se classificou em oitavo, teve 26. Embora matematicamente ainda não dá para cravar a classificação da Ponte para o quadrangular, a gente sabe que está próximo de 100%. O quão isso, com ainda 4 rodadas para completar, tranquiliza de certa forma, principalmente você, para poder, quem sabe, rodar o elenco nessas últimas rodadas, enfim, sair um peso das costas para esse primeiro objetivo? Obrigado. Bom,
tranquilidade nos dá a classificação que a gente está, aquilo que eu falei na resposta anterior, aquilo que a gente tem feito na temporada. Mas eu lembro muito bem da resposta que eu dei em relação à classificação, no último jogo em casa que nós vencemos, e o discurso é igual. Nós vamos pensar única e exclusivamente agora no Botafogo, que acabou perdendo de 2-1 para o CSA. Nós vamos preparar bem a semana para que nós voltemos ali a esse 16º jogo como o único pensamento, foco total nele, porque não vamos fazer contas, não vamos... A gente tem que, sim, que está muito próximo, matematicamente está muito próximo ao primeiro objetivo. Boa noite, Roberto Valentim, Rafinha da Rádio Resenha do Interior. Na descida do ônibus você comemorou muito com a torcida ali, muito sangue, muito amor. E no primeiro tempo a Ponte não conseguiu criar muitas oportunidades, mas no segundo tempo a Ponte foi diferente demais. Se tivesse que ser um time vencedor, a Ponte Preta, por chances criadas, sairia com os 3 pontos daqui hoje. Queria a sua visão como treinador desse derby, sua análise desse empate, que foi, se foi gosto de derrota, ou se foi gosto de empate mesmo para você, que a Ponte mereceu a vitória hoje no derby. Não foi gosto de derrota. Nós queríamos, o ótimo resultado seria a vitória. A torcida fez uma coisa, merecia muito nós, em trabalho no dia a dia, essa torcida que hoje deu um show aí. Hoje foi o dia que mais encheu, não foi? Desde que eu estou aqui. Top. Isso é a cara da Ponte, DNA de verdade. No primeiro tempo, o que nós cobramos ali, que a gente estava controlando o jogo, mas nós estávamos pecando, se vocês lembrarem, no último terço mesmo, o Gé errou um domínio, a gente estava cobrando mais curar esse lado técnico, o Maguinho do outro lado, bolas que nós poderíamos ter aproveitado melhor as jogadas, e acabou que pelo um erro técnico e um pouco do posicionamento também do Dudu e do Luiz, que nós cobramos ali, para que nós melhorássemos, criássemos mais chances e fôssemos mais agressivos. E isso aconteceu melhor no segundo tempo. Roberto, boa noite. Maurício Milhão da Rádio Transamérica Campinas. Eu gostaria que você fizesse uma análise um pouco mais individual do Elvis, que foi o autor do gol da Ponte. Teve ali bons momentos na partida, mas em alguns momentos eu senti ele meio um pouco desligado do jogo. E assim também estou um pouquinho desligado. Além deles, a ocupação para decorrer do campeonato? Não achei que o Elvis ficou desligado, não, procurando o jogo todo. A gente ajustou um pouquinho os 2 homens do meio ali que fazia esse meio campo com ele para que as jogadas acontecessem. O Elvis participou bem do primeiro tempo, até vindo buscar às vezes, tentando fazer ali entre linhas também um jogo mais de que a gente conseguisse chegar mais perto do gol do rival, mas eu não achei ele desligado. O Léo, eu preciso ver depois quem entrou para essa primeira bola ali na disputa aérea do gol deles. Os 2 jogadores, eu não quero falar aqui e não ter certeza, mas a gente podia ter feito melhor. Então, em relação ao Léo, criou alguma coisa. O Léo seria o homem mais defensivo ali pra gente, né? Porque eu fiquei com o Serginho, com o Luiz ali, e ele era um homem mais para proteger um pouco mais. Fico com essa cara que depois dele ter entrado e tomado o gol, mas temos que analisar com calma o porquê dessa jogada que eles fizeram. Qual é o outro? O Everton, antes de vir aqui, fui até o doutor, ali para saber. O Everton, ele sentiu uma dor até onde ele tem uma fibrose. Ele, na saída do campo, eu perguntei a ele, e aí foi cãibra? Eu acho que sim. Ele disse assim, parece que não foi nada, porque ele ainda continuou alguns minutos ali. Vamos analisar com calma, fazer todos os exames que são necessários ali com o departamento médico, essa é a parte deles, para que nós tenhamos a certeza do que aconteceu realmente com ele. Roberto, boa noite. Israel Moreira, Rádio Central. Emendar 2 rapidinhas, 2 destaques seus de 2 atletas. Serginho, se você observa o atleta como uma opção a mais, como um segundo volante de saída de bola, sempre que ele está ao lado do Elvis, somente quando você o coloca no segundo tempo, a produção do Serginho é bem diferente dos seus outros volantes, caracterizados mais como, não o Dudu, que é um jogador que chega mais, mas tem uma mobilidade um pouco maior. Eu queria que você destacasse o Serginho, se ele é uma opção para você ao lado do Elvis, quando o Elvis estiver em campo também, porque normalmente ele é a troca do Elvis. Hoje você optou com ele e com o Elvis em campo. E o Jean Dias, durante a semana, você treinou com o Jean Dias como titular e acabou
sentindo durante o treinamento e hoje você optou por um outro atleta, no caso o Everton Brito, ou ele não estaria relacionado entre os 11 titulares? Obrigado. Estou com a cabeça um pouco do jogo ainda, mas vocês não sabem, o Serginho jogaria o jogo como titular, é que ele sentiu. Eu não sei, vocês ficam sabendo das escalações aqui. Mas assim, o Serginho jogaria ao lado do Elvis, só que o Serginho sentiu no treino, acabou não indo para o jogo, enfim. Ou seja, isso é a prova que ele pode jogar também ao lado do Elvis desde o início. O Serginho, em relação ao Luiz, que fez um bom jogo hoje junto com o Dudu, ele é característico diferente. Os nossos dois, Luiz e Dudu, são jogadores de mais de corredor, de mais de quantidade, de pisar na área. Eles têm características físicas até diferentes. O Serginho é um jogador que tem qualidade técnica de construção, gosta de vir até buscar no pé, tem essa jogada não. Além dele fazer também esse último terço, que ele até no início do Paulista ele estava fazendo com a gente. Se vocês recordarem, ele estava jogando mais pela esquerda ali. Então, assim, conto com ele, como conto com todos, né? É um jogador importante, que infelizmente a gente perdeu aí por alguns dias, mas tá de volta e entrou hoje, procurou fazer. Pecado a sua bola, até perguntei a ele se ela teve um desvio, falou que não. E coincidentemente no treino ele fez um golaço assim também, só que ela caiu um pouquinho mais e acabou entrando, infelizmente aqui não, hoje não. Jean Dias? O Jean, infelizmente, teve uma pequena lesão na coxa, bem pequena mesmo, não pôde vir para o jogo. Eu fiz uma leitura até no intervalo do último jogo, ele até pediu para continuar no jogo, eu falei, cara, não convém, porque o campo estava muito pesado, mas infelizmente ele constatou uma pequena lesão aí que depois vamos torcer para que ele volte rápido. E ele fisicamente ele é um animal, acredito que ele vai recuperar rápido. Alberto, duas perguntas já projetando, porque na minha cabeça a Ponte é questão de tempo e de uma matemática muito tranquila para se classificar, e as minhas duas questões têm a ver com isso. A Ponte não tem tido um aproveitamento tão satisfatório em casa, né? É muito melhor fora, melhor visitante até do campeonato. Para a reta final, você já vem pensando nisso? É um fator que pode te preocupar para essa reta final, a Ponte não ter tanta força jogando no Majestoso, e também a questão dos salários. Lucas Cândido e Elvis falaram sobre isso comigo na saída, mas falaram, o time não para de lutar apesar da situação que a gente vive. Na reta final, você acha que isso também não vai ser um fator de preocupação? Bom, o que a gente não pode ter, a Ponte é um time a ser, é uma camisa pesada para a Série C. E quando acontece isso, muitos times vêm para cá muito fechados, um time que todo mundo talvez vai correr mais que a Ponte Preta, porque é realmente uma camisa que repito, é muito pesada para a Série C. Lógico que a gente tem que melhorar, e nós vamos melhorar muito o nosso jogo em casa e fora também. Analisando friamente, nós perdemos 2 jogos em casa com jogadores a menos. Hoje, eu falei para os jogadores hoje, ponto proibido hoje era não terminar com 11. Então, 2 jogos aqui descaracterizaram muito o nosso jogo, que infelizmente é isso. Então, esses 2... fora vocês ficaram também com um jogador a menos, mas é diferente. Porque o adversário que tem que sair mais às vezes, você consegue sustentar mais na fase defensiva, não tem aquela falta de equilíbrio para atacar, que foi o que aconteceu principalmente contra o Brusque, que a gente acabou tomando... fazendo 2-1, mas tendo um jogador expulso, e aí foi tomando outro. Então, assim, nós temos que equilibrar bem e melhorar, assim, os nossos jogos em casa. Mas eu gosto de lembrar os 2 jogos aqui que nós perdemos com inferioridade numérica. A outra, desculpa. Eu falei até antes do jogo, tem assuntos, e a maioria deles são resolvidos aqui dentro. Vou repetir para vocês o que eu falei antes do jogo. Esse grupo é um grupo F. Queria tanto falar a palavra porque é um grupo F de verdade, com homens muito sérios, de caráter, que sabem o que querem para essa temporada. E nada vai deixar que o extra-campo, que algumas coisas que nós temos, alguns pontos importantes que nós temos que resolver dentro aqui da Ponte Preta, com a diretoria, com a comissão técnica dos jogadores, todo o staff eu falo, tá? Nada vai atrapalhar e tirar o foco daquilo que a gente quer para esse ano. Nada.
Alberto, boa noite. Diego Alves, da IPTV. Para você não foi uma primeira vez no derby, você disputou o primeiro derby no Campeonato Paulista e venceu, né? Hoje você empatou, então você está invicto. Marca de 210 jogos da história desse clássico e, ao mesmo tempo que ele traz uma marca, vamos dizer, negativa para a história, porque é a primeira vez que Ponte Preta e Guarani se enfrentam numa Série C de Campeonato Brasileiro. A gente costumou ver muito esse jogo na Série A, né? Algumas vezes na B, mas na Série C nunca tinha acontecido. Mas eu queria que você trouxesse um contraponto disso, né? Tem essa marca negativa, mas eu queria que você contasse como é que é a vivência de um bastidor para um clássico como esse, que mexe tanto assim, né? É perceptível para a gente que trabalha na cobertura dos times que realmente nessa Série C a gente não via qualquer tipo de mobilização próxima das duas torcidas quanto para esse jogo. Então, ao mesmo tempo que se traz essa marca negativa do primeiro jogo na Série C, mas eu queria que você trouxesse o contraponto de dizer como é que é vivenciar um jogo como esse, né, e transformar isso num campeonato à parte mesmo, porque o que a gente viu hoje aqui não foi um jogo de Série C, foi praticamente um clima de final de campeonato. Eu me lembro muito bem, na primeira vez que eu falei com vocês, eu falei que nós tínhamos uns objetivos aqui, alguns campeonatos a serem disputados. Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e o derby. Então é um campeonato à parte, sim. E esses bastidores, e é uma obrigação minha como líder, como treinador, porque assim, por mais que você passe equilíbrio, tranquilidade para os jogadores, é diferente. É diferente quando já termina o jogo anterior. Nas ruas, parte de vocês da imprensa, o número de repórteres que já foram no nosso campo, a atmosfera que estava aqui hoje, estava batendo na minha perna os torcedores ali, empurrando o time, então é diferente. Então essa a gente chama às vezes que é o futebol de verdade. Essa atmosfera toda, esse entorno, as horas que antecedem, os dias que antecedem. Então, quando a gente sonhava ser, antes, eu mais velho, mas ser jogador, e agora esses jogos como treinador, são jogos mais marcantes, são os que a gente gosta mais, que a gente quer viver mais vezes com esse calor. E aqui, tratando de derby campineiro, F de novo. Então, estamos invictos nesse campeonato à parte. Repito para vocês, estamos melhores que eles no campeonato. Eles agora vamos esquecer, mas como nós estamos falando do jogo ainda, o time está de parabéns. O que nós estamos fazendo, a temporada é muito positiva, né? Friamente falando também. Nós temos que melhorar, mas nós temos que dar moral para esse grupo também, sabe? Temos que dar moral também para as coisas que têm acontecido aqui no dia a dia, pelo comportamento deles diário. Nós fizemos só no campeonato da Série C 15 finais, nós estamos tratando isso a cada jogo de verdade, e esse grupo está querendo. Então, o derby agora já acabou, mas consegui passar para você um pouquinho dos bastidores. Todo mundo hoje com o olho... Eu já não sou de motivar, eu sou de lembrar os treinos. As preleções, tem vídeos dos treinos, tem os tópicos para a gente fortalecer os nossos conceitos. Hoje não precisava falar nada, era só ver nos olhos de cada um quanto eles estavam querendo. Voltaram para o vestiário falando que o aquecimento foi duro. Então, isso é derby, a gente não pode fugir da cultura de onde você está. E essa camisa aqui pede isso, pede o que o time demonstrou hoje, por isso que eu falei que gostei do jogo, a torcida mostrou quem manda aqui em Campinas, top. Você quer mais coisa? Alberto, boa noite, Igor Val da TV Band. Pegando um gancho dessa pergunta, a importância, recorde de público, a importância de ter esses torcedores lotando as arquibancadas, não só no derby, mas também no restante da competição. E emendando uma pergunta, projetar esse restante de semana, esse trabalho que também tem uma viagem longa no fim de semana. Bom, eu falei também, vou repetir só o que eu falei lá atrás, quanto maior número de torcedores estiverem perto da gente, aumentando esse número, repetindo, vamos ficar mais fortes. Que a Ponte Preta é isso, eu já falei em outras oportunidades. Trabalhar bem, recuperar bem, eu gosto de falar sempre da primeira, recuperar bem os atletas, entender pelo departamento médico aqueles jogadores, o Everton Brito hoje, por exemplo, aquilo que nós irmos com força máxima. Foco total agora, amanhã é folga, mas segunda-feira cedo a gente já está trabalhando para
para enfrentar o Botafogo. Não vai ser fácil para a gente continuar a nossa caminhada da primeira fase. Valeu. Beleza. Então, a palavra do técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim, falando aí da Ponte, foi aquilo que eu até coloquei aqui quando abri esse fim de jogo, né? Para a torcida da Ponte, talvez, vai ficar aquilo, jogou em casa, poderia ter vencido. Mas eu entendo que o resultado de empate nesse momento do campeonato foi melhor para a Ponte do que para o Guarani. Ele fala do jogo, fala das convicções dele, fala do gol do Elvis, que foi treinado, tá na dele. A Ponte tem problemas, o Jean Dias não pôde jogar, seria titular, o Serginho também seria titular, tá claro que o Serginho seria titular na vaga do Luiz Felipe, então o Everton Brito jogaria, né, porque já não tinha o Jean Dias, então o Everton Brito entraria, ele entraria com o Serginho, mas o Serginho não pôde entrar. E aí ele fala muito também do gol que a Ponte Preta sofreu. Tem que dar mérito pro adversário também, né, gente? A gente tem que às vezes não é só culpa sua, né? O adversário tem o seu mérito. O Cicinho fez um baita cruzamento, o jogador do Guarani fez um golaço. Enfim, tá tudo certo. O técnico Alberto Valentim deu aí as suas explicações. Vamos aguardar então a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim. E aí eu vou pedir pro nosso querido o Felipe Marques para colocar aí as notas do jogo. Não, mas antes eu tenho que eleger aqui o melhor em campo, né? Eu tenho que eleger o melhor em campo. Deixa eu ver aqui então. Roberto César Santos tá falando que o Guarani tá eliminado. O André não tá ainda matematicamente não, né? É muito perna de pau nesse jogo, diz aqui o André. Valeu. Deixa eu pegar aqui as mensagens depois dos jogos, né? 27 pontos, mais 13 é o suficiente. Cara, pra mim a Ponte tá classificado. Cobrem aí, com 27 pontos o time estará no G8. O Lucas Cândido disse que não recebe até maio. Isso aí eu falo todo dia aqui, viu, Marcos? Se você me acompanha direitinho aqui no canal, a Ponte não paga desde maio, é isso mesmo. E eu vou explicar para você por quê. O salário de maio, a Ponte paga em junho, né? No final, ele vence em junho, deixa eu ver. A Ponte paga no final de junho. O salário de junho, a Ponte teria que pagar agora em julho. Então são 2 meses. A Ponte conseguiu pagar no começo do mês de julho o salário de abril. Então se você acompanha aqui a gente no canal, a gente já fala isso já há algum tempinho. A defesa dormiu e tomamos um empate com um gol de rara sorte. Boa noite, time FI. Diz aqui o Akira Miyamoto. Alexandre Cristiano, fora Maguinho, adoro o programa. Melhor jogo do Elvis, diz aqui o Akira Miyamoto. Alexandre Cristiano, Elvis o melhor em campo. Alexandre Cristiano, fala do tombo, né? Gustavo Cardoso, cadê a festa da macaquinha? Marcos Oliveira, esse técnico é muito retranqueiro. Entrar com 2 atacantes em casa não dá. Retranqueiro. Infelizmente em casa esse técnico não vai, infelizmente. Hoje era para entrar com 3 atacantes. Primeiro tempo jogado na lata do lixo. Quase toma o gol de virada do Ryuta Takahashi, diz aqui o Enfermo Gamer. Aquela bola na trave no último minuto, quase. Ponte merecia vitória. Ricardo Monteiro, boa noite, Corsato. Estive lá no Majestoso. Valeu, Ricardo. Vamos aqui nós mesmos, o Daniel, até que aparece a entrevista do Matheus Costa. Vamos nós mesmos aqui. Vamos lá. Dos jogadores do Guarani, para você, quem que você entende aí que foi o melhor em campo? Diego Torres. Foi bem enquanto esteve em campo. Melhor no primeiro tempo que no segundo, mas no geral, Diego Torres. Foi a melhor partida dele com a camisa do Guarani? Melhor partida com a camisa do Guarani, distribuiu bem o jogo e principalmente a vontade, a raça, característica do argentino. Ele foi muito bem. Tá. Bom, esse do Guarani, né? Aqui da Ponte, até pra gente adiantar aqui a pauta, porque já são 7h45, tem muita gente votando no Elvis aqui, viu?
E aí o Ricardo Monteiro disse que ninguém. Cara, eu vou votar no Elvis pelo gol, né? O Marcos João Carvalho, melhor em campo, Elvis. Também tá dizendo ele aqui. Cara, eu vou ficar com o Elvis também. Achei hoje me preocupei bastante com o Wanderson, cara. O Wanderson, que vem sendo o melhor zagueiro da Ponte hoje, parece que ele tava totalmente fora da casinha. Teve um escanteio que ele deu pro Guarani lá, que pelo amor de Deus, que pichotada. O Ricardo Monteiro, Elvis. Ele tá falando que marcou ninguém, né? Como pode o Serginho ficar no banco, o Lucas Cândido ruim em campo, ele não marcou ninguém. Aí depois ele vota no Elvis como melhor em campo. A Renatinha Dalgala também votando no Elvis como melhor em campo. Aí eu também, cara, pelo gol, fez um golaço, hein? Vamos combinar, de muita inteligência, né? Ele viu o goleirão do Guarani, o Andrei meio do lado, assim, foi meio amadorzão o goleiro, né? Cara, eu que joguei muito pouco de goleiro, sei que você não pode armar a barreira e ficar tudo num canto só, né? E deixar só a barreira e Deus pra cuidar de você, né? E é o Elvis que tá batendo a falta, irmão. Peraí, né? Aliás, o Elvis foi a 5 gols na competição. A Ponte marcou 15 no campeonato. O Elvis participou de 7. 5 gols e 2 assistências com a camisa da Ponte. Tem gente que ainda reclama do Elvis. Teve até pergunta de um repórter falando que o Elvis estava desligado. Eu fico imaginando se ele tivesse ligado, né? O Elvis seria o 10 da seleção, só pode. Vou votar no Elvis também aqui como o melhor em campo da Ponte. O Gustavo Coelho também votando no Elvis como o melhor em campo. Então tá aí. Se quiser soltar a vinheta só pra fechar o quadro, Felipe, o melhor em campo, então a gente já põe essa vinheta pra abrir e fechar o quadro. Então, vamos lá. 10 do Guarani, Diego Torres, o melhor em campo do Bugre. 10 da Ponte, Elvis, o melhor em campo da Macaca. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, 7 da noite, mais 47 minutos, 7h47 agora. Daniel, tá preparado aí para gabaritar os jogadores do seu Guarani? Preparado. Preparado? Então bora lá. Vamos começar aqui. Primeiro os que entraram, tá? Os que jogaram e depois os que entraram no segundo tempo, ok? Ok. Vamos lá, goleiro Andrei. Goleiro Andrei, né? Nós estávamos comentando aqui sobre a falta, uma falha dele, mas mesmo bem colocado, a bola foi muito bem colocada pelo Elvis. Então dificilmente ele chegaria também. E fez uma importante defesa do jogo. Embora alguns lançamentos errados, mas derby, é um jogo nervoso. Nota 6 pro Andrei. 6 pro Andrei. Cicinho, jogou muita bola hoje, hein? Cicinho foi muito bem, um dos melhores jogos dele com a camisa do Guarani e responsável direto aí pelo gol de empate e pela assistência. Nota 8. 8 pro Cicinho. Depois vamos ver pelas notas do Pedro Lino como é que vai ser aqui a nota direcionada à Ponte Preta. E o zagueiro Rafael, camisa 13? O zagueiro Rafael começou um pouco nervoso, levou um cartão, mas depois se acertou. Nota 6. 6 para ele. E o Diogo Silva? Diogo Silva, né, entrou na vaga aí do Alan Santos. É o de, vamos dizer assim, né, menos qualidade técnica do time. Nota 5. 5 para ele. E o Emerson? Emerson, muito acionado aí pelo lado esquerdo, muita vontade, embora, né, cometa algumas falhas na cobertura, mas normal, nota 6. 6 para ele. Cara, eu não sei você, mas eu não entendo como é que esse cara tava no banco de reservas com o Marcelo Fernandes. Kelvin, camisa número 5. O Kelvin, ele vinha fazendo um campeonato razoável. É estranho chegar logo de imediato um jogador e já ser titular. Ele chega numa segunda e já vai jogar chegou na realidade uma sexta e já foi jogar na segunda. Então é estranho, mas foi muito mal. Você tá falando do Cadi, né? Do Cadi, né? Que chegou e, aí e já tomou. Só se ele destruía no treino, não é possível. Mas nem tempo de treinar teve, pô. Ele chega exatamente, na sexta e joga na segunda. Jogou com nome. Kelvin foi muito bem, né? Precisa aprimorar ainda, acho que as batidas de escanteio aí, muitas centradas no primeiro pau. Mas foi bem hoje, nota 7. Nota 7 para ele. E o Caio Melo saiu aliás, é desfalque pro jogo do Guarani contra o Ipiranga no próximo sábado. O Caio Melo não sabemos se saiu porque cansou, sentiu alguma coisa ou simplesmente pelo cartão amarelo. Pelo tempo que jogou, nota 6. 6 para ele. Diego Torres? Diego Torres, melhor em campo do Guarani hoje, nota 9. Nota 9 para ele. Cauã Jesus, camisa 7. Cauã de Jesus fez uma partida discreta, né? Depois ele saiu, nota 6. Nota 6. Bruno Santos?
Bruno Santos, ele sofre muito porque a bola quase não chega, mas hoje participou bem, fez o passe aí, né, disputa de bola com a zaga da Ponte, passe pro Cicinho, nota 7. 7 para ele. E o Mirandinha, autor do gol? Mirandinha, pelo gol, pelo desempenho, ele fez umas jogadas de efeito ali, foi muito bem, nota 8. Nota 8 para ele. Agora vamos para os caras que entraram sem ser só dá para colocar aqui, por exemplo, o Cati, que jogou o segundo tempo inteiro. Ele jogou o segundo tempo inteiro, não comprometeu, fez ali na marcação, nota 6. 6 para ele. Agora vamos lá, o Lucas Justin. Lucas Justin entrou um pouco nervoso, um pouco afobado, cobrou um lateral aí por displicência, teve a reversão e fez uma falta, né? Nota 4. 4 para ele. Menor nota por enquanto, hein? Exato. Giovani também entrou aí no segundo tempo para fazer quarto homem do meio de campo aí, segundo volante, nota 6. 6 pro Giovani. Agora o Cadi a gente já deu nota. Isaac. O Isaac, esse é o apagado, né? Pouco você falou o nome do Isaac na transmissão aí, né? Então, nota 5. 5 pro Isaac. E o Ryuta Takahashi. Ryuta Takahashi, né? Olha como o japonês ele é insistente, né? Ele tava no campo de ataque, ele aparecia na telinha lá, combatendo, de repente estava de novo na frente. Ele foi muito bem, muita vontade, muita determinação. Teve uma bola que ele não percebeu, mas o zagueiro da Ponte escorregou. Se ele domina ali, ele até levaria para o pé bom dele para a direita. Nota 7. Nota 7 pro Takahashi. Matheus Costa, treinadores. Olha, fez estreante. uma boa estreia, motivou bem o time. Foi bem o Matheus, nota 7. Nota 7 pro Matheus. Tá certo, então. Gostou da arbitragem do jogo? Do João Olha, Vitor entendo Gobi? que foi uma boa arbitragem, você porque ele não apareceu, né? Não teve nenhum lance polêmico, nenhum lance assim, nossa, a arbitragem foi muito firme. Entendo que todos os cartões amarelos para os dois lados foi bem merecido. Ele não caiu na pilha aí dos treinadores, que gostam de reclamar, dos capitães. Fez uma arbitragem bem firme. Nota 8 pro quarteto de arbitragem hoje. Nota 8 pro pessoal da arbitragem: João Vitor Gobi, Daniel Luiz Marques, Luiz Alberto Andrini Nogueira e o Guilherme Nunes de Santana. Então, bora lá. Rapaz, já tá com os melhores momentos do derby na tela. Ô Felipe Marques, você realmente é sensacional, fantástico, cara. Você é coisa fora de série. Bom, vamos lá. Eu vou pedir pro Daniel ficar só mais um pouquinho comigo. Vou pegar as notas aqui da Ponte Preta com o Pedro Lino. Marcelo Carlos. Oi. Tem entrevista coletiva do Matheus Costa. Tá, a gente vai segurar. É pelo YouTube? Ou não? É gravado? É gravado. É gravado? Então vamos segurar, porque aí eu já posso também dispensar o Daniel. Tá bom? Então vamos lá. Ou você quer ouvir a entrevista coletiva do treinador? Precisa aí. Então peraí. Então, só pra gente fazer o comentário final, viu, o Felipe? Então vamos lá, as notas, rapidinho aí, Pedro Lino. Diogo Silva, goleiro da Ponte. Diogo Silva, nota 4. Não foi bastante... O Guarani não chutou muitas bolas. O que chutou fez o gol. Nota 4, Diogo Silva. Maguinho mal na partida hoje, nota 3,5. Tô falando, ó. A diferença das notas aqui. Wanderson, gostei dele, nota 4,5. Ele gosta do cara e dá nota menos de 5. Mas tá bom, vai, Pedro, eu não vou ficar teimando com você não, velho. Emerson Santos, nota 5. Teve bastante chance. Você não gostou dele, mas deu nota 5. Sim. Tá. E o Wanderson que você gostou, você deu 4,5. Sim. Você é mais diferente do que o Marcelo. Arthur, nota 5. Teve boas chances, cruzamentos, nota 5. A torcida da Ponte tá pé da vida com o Arthur nas redes sociais, cara. Lucas Cândido, nota 5 também, Carlos. Dudu, nota 5. Elvis, pelo gol, nota 8. Luiz Felipe jogou bem hoje, gostei da partida dele, nota 6. 6, o Luiz Felipe. Everton Brito voltando no time da Ponte Preta, nota 5 também. Sim. E o Gé? Gé, nota 5. Não fez boa partida, só que quando precisou ele estava lá. Não fez o gol, mas nota 5 pra Gé. Léo Oliveira entrou no segundo tempo. Apagado, nota 4,5. Pacheco também apagado, nota 4. O Serginho chutou a bola na trave no último lance da partida, nota 5. E o Everton Brito não, o Bruno Lopes também apagado, nota 4. 4 pro Bruno Lopes. Técnico Alberto Valentim
Roberto Valentim, achei que foi bem, acertou nas mudanças, colocou quem era melhor no banco de reservas, nota 5 também. 5 pro Alberto Valentim. E você, gostou da arbitragem do João Vitor Gobi e seus auxiliares? Gostei da arbitragem, não fez nenhuma lambança, nota 5, passou de ano. Beleza. Tá então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, muito bem. 7 da noite, mais 56 minutos. 26 minutos do primeiro tempo em Natal, na belíssima Natal. ABC e Figueirense vão empatando pelo placar de 0-0. O ABC vai indo a 16 pontos. E o Figueirense, o ABC vai, deixa eu ver aqui, 17, né? Tem que atualizar aqui. O ABC vai subindo para 17 pontos, indo para a 12ª colocação. E o Figueirense com 16 pontos, ficando na 15ª colocação do campeonato. O time do Figueirense é jogo de time lá de baixo, né? Vamos então pro comentário final. Vou aproveitar o Daniel Rinaldi e o Pedro Lino e a gente vai fazer o comentário final lá pro YouTube. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos no YouTube Futebol Interior, o empate no Derby 210, Ponte 1, Guarani também 1. Vamos começar aqui pelo lado do Guarani. Daniel Rinaldi, que foi o nosso comentarista, você achou que o resultado foi justo e para você, quem foi o melhor em campo? Derby 210, disputado aí no Majestoso, assim como todos os derbys. Bem pegado, bem centrado no meio de campo, com jogadas bruscas, ríspidas, e eventualmente algumas discussões entre os atletas, tudo normal dentro de um derby. Ponte começou bem, dominando, com maior intensidade de jogo. No primeiro tempo o Guarani equilibrou e foi até melhor em alguns momentos. No final da primeira etapa, os times cansaram e começaram a tocar a bola. Começa a segunda etapa, mesmo ritmo da primeira, Ponte em cima, até que em um lance, uma falta de Rafael, com maestria, gol da Ponte, grande gol de Elvis. A Ponte continuou melhor, mas mais uma vez o Guarani equilibrou e numa falha da zaga aí, Brunão, que ganhou a bola na dividida, serviu o Cecinho, que cruzou e Mirandinha fez um golaço. Depois cada time aí teve mais chance, a Ponte teve uma chance com uma boa defesa do Andrei, e o Ryuta, o japonês que entrou, poderia definir naquele momento, se o Guarani marca ia ser difícil, que estava já a 37 aí do segundo tempo. Ele poderia ter calma, ter tranquilidade, limpar a jogada, mas chutou para fora, e no final a Ponte uma bola na trave. Então, o resultado justo em si, bom resultado, mais para a Ponte, que garante aí praticamente a sua classificação. Para o Guarani ainda não, faltam pontos, mas para o resultado em si, o Guarani jogou fora de casa, vinha de 2 derrotas, então foi um bom resultado e levanta aí mais moral, mais credibilidade, mais emoção para as últimas rodadas, mais confiança que o Guarani precisa. Ponte classificada e Guarani ainda lutando. Melhor em campo do Guarani? Melhor em campo do Guarani, Diego Torres. Melhor em campo da Ponte e do jogo, Elvis. Ô Pedro Lino, e aí? Resultado justo e o melhor em campo da Ponte, na sua opinião? Resultado justo, Carlos Corsato. A Ponte começou bem nos primeiros 15 minutos de jogo. O Guarani depois melhorou também. A Ponte achou o gol no segundo tempo, né? Elvis fez um golaço de falta. O Guarani deu uma desanimada. Só que aí no Mirandinha, no bate-rebate, falha da zaga da Ponte Preta, Mirandinha empatou, o resultado justo. Ponte Preta 1, Guarani também 1. Agora a Ponte Preta praticamente classificada, né, Corsato? Vamos esperar para ver as 4 rodadas finais. Qual posição que a Ponte vai terminar no Brasileiro da Série C da primeira fase. Tá certo. Esse Pedro Lino comentando no nosso comentário final aqui do YouTube, depois da vitória, do empate, né, entre Ponte Preta e Guarani no derby número 210. A vitória não saiu pra ninguém. Tudo igual, um pra Ponte e um pro Guarani. Comentário final. Vamos agora colocar a entrevista coletiva do técnico do Guarani, o técnico Matheus Costa. E aí a gente fecha aqui a nossa transmissão depois da entrevista coletiva do Matheus Costa com a ficha técnica do jogo e os destaques finais do repórter
Pedro Lino. Tá preparado aí, Pedro? Então vamos lá. Solta aí, Felipe Martins. Poderia fazer para a gente competir muito aqui hoje e buscar o resultado. Eu acredito que, obviamente, a gente sai frustrado pela não vitória. Viemos aqui buscando a vitória, tivemos oportunidade para concretizar isso, mas um jogo desse nível são definidos em detalhes, né? Infelizmente, uma bola sem querer que pega na mão, o árbitro marca a falta e eles foram felizes na batida. E nós tivemos força suficiente necessária para empatar e com uma grande chance também no decorrer do jogo para buscar a virada. Então, não era o que queríamos, mas é importante frisar esse ponto, e esse ponto pode nos dar, quem sabe, agora nesses jogos que faltam, o ponto necessário para a nossa classificação, que é o que a gente espera. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco sobre o posicionamento do Diego Torres, o que você identificou que ele estava atuando com o Marcelo Fernandes, que você conversou durante a semana, porque hoje ele teve uma melhora na sua atuação. Ele chegou com uma grande expectativa, é um jogador de Série B que veio para atuar na Série C. Obrigado. Eu particularmente, eu enfrento o Diego Torres desde a vinda dele ao Brasil. Eu conheço muito bem esse atleta, e quando eu cheguei aqui no Guarani foi um dos atletas que eu chamei para conversar. Eu falei que eu tinha um grande objetivo, que era deixar ele à vontade no campo e onde ele queria atuar. Então a gente colocou aonde ele está se sentindo bem, e a gente sabe que ele, enxergando o jogo de frente com espaço, ele é um toque na bola que ele pode definir uma situação clara para nós. Então eu fico muito feliz por ele, acho que ele tem uma responsabilidade muito grande, ele sabe do peso dele aqui, e não tenho dúvida alguma que ele vai contribuir muito ainda para o Guarani. Matheus, boa noite. Lalinho Oliveira, Rádio Transamérica Campinas. O resultado não foi o que você queria, sempre é bom estrear com vitória. O Guarani tem mais 4 jogos pela frente. Qual deve ser a postura do time? Hoje um 4-3-3, em alguns momentos 4-4-2. Vai jogar mais para frente? O Guarani precisa do resultado, precisa de vitórias? Qual vai ser a postura do time? Sem dúvida alguma, quando a gente tiver a bola, ter força ofensiva para atacar e buscar o máximo de finalizações possíveis, e sem a bola todo mundo contribuir, porque a gente sabe que eu acredito muito em equilíbrio, né? Hoje a gente jogou um grande jogo, tivemos oportunidades, procuramos neutralizar o adversário. O adversário, acredito que talvez as chegadas foi somente em bola parada. E a gente ser muito forte ofensivamente. Eu tive 4 sessões de treino, né? 4 treinos a gente fazer tudo que a gente quer. Eu também não quero botar muita informação na cabeça dos nossos atletas, né? Quero tentar, dentro da minha visão de jogo, organizar o mais rápido possível. Agora temos mais uma semana cheia, e valorizar muito essa semana cheia para a gente conquistar a nossa primeira vitória juntos. Matheus. Zaborade, Rádio Central Campinas, queria te perguntar em relação aos jogadores que estavam na Copa Paulista, né? O Ryuta Takahashi, o Lucas Justo, tem o próprio Lucão, o Lucas Rafael, que estava no banco. Você acompanhou a partida da última segunda-feira na sua chegada e conversou também com a comissão da Copa Paulista para entender quais jogadores poderiam fazer parte do seu elenco. Eu queria que você falasse também em especial do Ryuta Takahashi, fazendo a sua estreia, o japonês, logo num derby. Perfeito, desde a minha chegada aqui eu procurei absorver ao máximo o clube, e na segunda-feira tinha um jogo na Copa Paulista que eu podia observar alguns atletas que podem fazer parte da Série C, né? E eu, dentro das características individuais que eu estava observando de cada atleta, vi a necessidade de a gente ter o Ryuta no nosso elenco. Então a gente teve um tempo de preparação em Sorocaba, e ele demonstrou que ele tem potencial e capacidade para nos ajudar. Acredito que nos ajudou hoje, poderia, né, talvez ser o grande nome da partida, e feliz, é muito difícil a situação dele, que estrear em um clássico, um cara que vem de completamente outro mundo, assim, e estrear num nível desse de jogo. Ele acabou me chamando a atenção das características individuais dele naquele jogo da Copa Paulista. Procurei conversar com ele o que eu queria com ele, caso ele tivesse a oportunidade de treinar, e aproveitar ao máximo Sorocaba, que foi o período que a gente ficou. Aproveitar também nessa semana, né? Conheço muito bem o Guarani, sei da grandeza do Guarani, e parabenizar todo o retorno que a torcida está fazendo para nós, assim, para
Eu vim com uma responsabilidade muito grande, espero corresponder a toda essa expectativa que está sendo criada. Ontem tivemos uma festa linda no nosso último treino no Brinco de Ouro, agradecer cada torcedor, cada energia que está vindo para nós. Hoje foi absurdo o que eles fizeram na nossa saída do hotel, foi absurdo, assim. Então isso nos dá ainda mais força para essa reta final dessa competição tão disputada. Matheus, você que chegou agora uma semana de treinamento, Carlos Zanqueta, da Rádio Gringo. Como você encontrou o elenco, assim, com a mudança de treinador? O pessoal soube absorver bem? Qual que é a sua pretensão daqui para frente agora? Uma saída é sempre difícil, assim, eu não tenho dúvida alguma que toda saída de um treinador, ainda mais um cara querido como o treinador que saiu aqui, que é um cara muito bem quisto, assim, é um cara muito carismático, é um cara que tem toda capacidade, né, de ser o treinador que é, o nível que é. Então toda saída, obviamente, é natural. Os atletas têm uma tristeza dentro deles, né? E o futebol, isso é o futebol. Isso acontece em todos os clubes. A gente está vestindo a camisa de um clube gigante que tem, obviamente, uma cobrança que o clube merece, né, pela grandeza que é. Então, infelizmente, os resultados não estavam acontecendo, optaram pela troca. Eu procurei, o pouco tempo que tive, tentar fazer eles retornarem o nível de concentração dentro daquilo que eu acredito como jogo, para a gente fazer o nosso melhor na partida de hoje, e vou continuar fazendo isso no decorrer dos jogos. Boa noite, Matheus. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu gostaria que você falasse o que motivou a saída do Mirandinha. Ele vinha bem na partida, você tinha chamado o Riuta já, e ele acaba fazendo um gol, um belo gol, e depois você troca ele. Qual foi o motivo? Foi alguma parte física ou foi questões táticas mesmo? Não, eu até vou comentar com todos vocês o que eu falei pro Mirandinha. Eu falei, você nunca mais peça para sair sem cair no chão e sem mostrar para todo mundo que está querendo sair, porque às vezes a troca é a pedido do atleta, e o Mirandinha foi uma troca a pedido dele, e eu falei, senão vão achar que eu sou louco, né, porque a partida que o Mirandinha estava fazendo, o gol que ele faz, eu vou tirar ele. Então eu falei, eu nunca mais vou te tirar se você não cair no chão e não mostrar para todo mundo que está assistindo que você está pedindo a substituição. Então é um resumo do que aconteceu ali na beira do gramado. Matheus, tudo bem? Gustavo, VTV SBT. Toda estreia causa ansiedade, independente da experiência dentro de campo, uma estreia em derby. Como que foi a noite do Matheus antes, de fato, das 5 horas da tarde, quando o juiz apitou? Com o apoio que a gente teve durante toda a semana, com a nossa torcida nos despedindo ontem na saída do Brinco para a nossa concentração. Não tinha como ter noite melhor, então eu procurei saborear e aproveitar ao máximo possível. Eu só confesso que eu queria, depois, quando a gente saiu do Brinco ontem, queria que o jogo começasse ontem mesmo. Porque o nosso desejo de dar esse retorno ao nosso torcedor era gigantesco. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas deixo uma mensagem que nós vamos buscar essas vitórias aí para a gente buscar essa classificação. Matheus, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. A gente, primeiramente, parabéns pelo jogo e a maneira que o time se comportou, transmita a todos no vestiário, o time se comportou como deve se jogar um derby. A gente percebeu uma movimentação diferente hoje do Cadinho entrando um pouco mais no meio dos zagueiros ali, quase que sendo um líbero, mas às vezes ele também avançava e virava um primeiro volante, mais varredor de área. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também o posicionamento do Cauã Jesus, que apesar de ser jogado aberto pela esquerda, é um cara que corre por dentro, traz essa bola por dentro. Se puder fazer um mesclado sobre isso. Perfeito, era uma ideia, primeiro a do Cadia. O Melo estava muito bem na partida, mas já tinha tomado amarelo e ele se esquivou de 2 faltas no final do primeiro tempo, que me deixou um pouquinho preocupado. E como é um derby, é um jogo de muita disputa e de muito contato, né? Então, parabenizar a arbitragem, talvez o único erro foi a não expulsão do Gé, porque o Gé tinha que ter sido expulso, tá? E talvez o jogo com um homem a mais seria um jogo completamente diferente. Mas parabenizar a arbitragem pelo jogo. E eu fiquei muito preocupado com o amarelo do Melo, então já optei por essa troca no intervalo, porque falei, infelizmente o Melo já tá com amarelo, mas o Cadi vai entrar, e Cadi, você tem que manter o nível competitivo ali por dentro. Ora, a gente descia o Cadi porque a gente sabia que eles iam nos pressionar, e o Cadi descendo, ele recebia a bola de frente para tentar achar o Diego Torres, né? E o Diego Torres, com um passe para frente, ele tem uma qualidade muito grande disso, e às vezes eu pedia para ele flutuar para deixar o
o Elvis de costas para ele não deixar ele dominar e girar de frente contra a nossa defesa. Então, eu trabalhei essa semana para eles enxergarem essa situação, com bola, sem bola, esse vai e vem, que eu acredito que seja natural no futebol, para a gente procurar, com bola, tentar envolver eles e sem bola neutralizar algumas situações que eu acreditava ser perigosas. Aí o técnico Matheus Costa, o Carlos Corsato, treinador do Guarani, que estreou hoje no empate no derby Ponte Preta 1, Guarani também 1. Eu só não achei aí onde que o Jé deveria ter sido expulso, mas tudo bem, é a opinião do treinador do Guarani. Fez uma leitura sensacional, mexeu no time do jeito que deu certo, né? Porque o Guarani empata o jogo. Enfim, o trabalho do Matheus hoje foi realmente muito bom, o treinador que estreia no time do Guarani. Muito bem, 8 da noite, mais 11 minutos. Vamos trazer a ficha técnica do jogo, o Felipe Marques. E aí eu vou pegar o destaque final do Pedro Lino para a gente encerrar a nossa jornada esportiva. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Transmitimos a vitória, não teve vitória nem para um e nem para outro. O empate entre Guarani e Ponte Preta pelo placar de 1-1 no derby número 210 no estádio Moisés Lucarelli. Ponte de Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu Elvis e Luiz Felipe, Everton Brito e Gé. Entraram na Ponte o Pacheco na vaga do Maguinho, o Léo Oliveira também entrou no time da Ponte Preta na vaga do Lucas Cândido, o Serginho na vaga do Dudu e o Bruno Lopes entrou na vaga do Everton Brito, Alberto Valentim, o treinador. O Guarani de Andrei no gol, Cicinho, Rafael, Diogo Silva e Emerson, Kelvin, Caio Melo e Diego Torres, Cauã Jesus, Bruno Santos e Mirandinha. Entraram no Guarani o Lucas Justen na vaga do Cicinho, o Giovani entrou na vaga do Diego Torres, o Cadi entrou para a saída do Caio Melo, o Mirandinha saiu para a entrada do Takahashi e o Cauã Jesus saiu para a entrada do Isaac. Matheus Costa, o treinador. O árbitro João Vitor Gobi, Daniel Luiz Marques, auxiliar número 1, Luiz Alberto Andrino Nogueira 2, Guilherme Nunes de Santana, o quarto árbitro. Gols do jogo, 14 minutos do segundo tempo, Elvis cobrando falta, 1-0 para Macaca. O Bugre empatou com o Mirandinha, um golaço de voleio. A bola ainda pega no Emerson Santos, que é quem, na verdade, empurra essa bola pro gol, mas ela já tinha a direção do gol. Resta saber se o Diogo Silva iria fazer a defesa ou não nesta bola. 14.004 o público total no estádio Moisés Lucarelli, o maior público no Majestoso, em jogos no Majestoso nesse ano de 2025 e também o maior público em jogos em Campinas, para uma renda de R$ 226.770. Só para lembrar que o Caio Melo foi amarelado, né? Ele toma cartão amarelo e acabou aí ficando suspenso, não vai jogar o próximo jogo do Guarani contra o Ipiranga no próximo sábado. Na Ponte, Emerson Santos e Elvis foram os amarelados. Fim de jogo, Majestoso, Ponte 1, Guarani também 1. Ficha técnica do jogo. É isso, gente. Agora vamos fechar aqui com o destaque final do repórter Pedro Lino. Pedro. Carlos Corsato, com o empate da Ponte Preta no derby, 210, né? A Ponte Preta continua na segunda colocação com 27 pontos, só que poderá perder a segunda colocação para o Londrina, que joga na segunda-feira, às 7h30 da noite, no Novelli Júnior contra o Ituano. A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no Almeidão contra o Botafogo da Paraíba. Já o Guarani, com o empate no derby 210, o Guarani subiu para a 11ª colocação com 17 pontos ganhos. E a próxima partida do Bugre é no sábado também, depois do jogo da Ponte, às 7h30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o Ipiranga, time do ex-treinador Matheus Costa. Eu me despeço de vocês, um grande abraço, tamo junto, até a semana que vem, valeu! Esse Pedro Lino, que vai estar no jogo do Guarani no sábado, tá? Guarani e Ipiranga junto com o Daniel Farias, aqui nos canais Futebol Interior e com o Felipe Marques, creio eu, né? Daqui a pouco a gente confirma essa escala aí. Então é isso, valeu Pedro, obrigado pelo trabalho aí. Aliás, agradecer a nossa equipe, ao Felipe, que trabalho do Felipe, o nosso Daniel Rinaldi, o Marcelo Corsato que transmitiu o jogo, enfim,
a toda a nossa equipe. 8 da noite, mais 15 minutos. Fizemos todos os quadros, certo? Então, hora de fechar aqui a nossa transmissão. Só para lembrar que ABC e Figueirense estão empatando 0-0, finalzinho do primeiro tempo, tá? Esse resultado está fazendo o Figueirense ir a 16 pontos e o ABC a 17 pontos. O Guarani segue na 11ª colocação com 17 pontos ganhos. A Ponte Preta é a segunda colocada com 27, como o Pedro Lino disse, pode perder a terceira posição para o Londrina. Se o Londrina empatar o seu jogo nessa rodada, o Londrina não passa a Ponte. Se o Londrina vencer, passa a Ponte Preta. E o Náutico, mesmo vencendo, não consegue passar a Ponte nesta rodada. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 ou pelo WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos e Placar ao Vivo. Futebol Interior. 8 da noite, mais 16 minutos. Em nome de Elcio Paiola na direção executiva, Dr. Arthur Eugênio Matias na direção geral, com o Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo, na Valinhos FM, o Wagner Faneco comanda tudo por lá, na Flor de Lótus, a direção do Décio Reis, na Rádio Voz do Repórter, que ficou conosco também na transmissão no jogo de hoje. A gente agradece a toda a equipe, ao Ronald Pinheiro e toda a equipe lá da Rádio Voz do Repórter no Ceará. Pessoal que ficou conosco aqui de Tiangá, no Ceará. Um abraço, Ronald, obrigado pela moral aí, tá? Na sequência, a Série A do Campeonato Brasileiro, hein? A bola vai rolar para Fluminense e Grêmio. Estaremos em cadeia com a Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul. Valeu, gente. Um grande abraço para todo mundo. Um excelente final de semana. O derby acabou. Ponte Preta e Guarani seguem o seu caminho nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu mesmo você, torcedor da Ponte, você, torcedor do Guarani, você, torcedor do futebol em geral, que afinal de contas, Ponte Preta e Guarani é um grande clássico que chama a atenção de todo mundo. A nossa audiência no YouTube foi sensacional. Só temos que agradecer. Muito obrigado mesmo, hein? Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Grande abraço, um ótimo final de semana. Na sequência, Fluminense e Grêmio com a Guaíba do Rio Grande do Sul. Tchau, 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 tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.